Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Eu sou o Selbit, eu sou o criador desse universo. Desconjuração é um RPG, já me adiantei aqui. Desconjuração é um RPG onde eu e meus amigos a gente se junta pra criar uma história juntos, contar uma história juntos, improvisada. Eu sou o criador dessa história, eu interpreto todos os personagens, eu crio o mundo, os mapas, os cenários, os NPCs, né, os personagens que os meus amigos encontram. E os meus amigos são os protagonistas dessa história. Eles que têm que lidar com os problemas, eles que tomam as decisões que moldam o rumo da nossa jornada. E a gente tá aqui. Aê! Muito boa noite, meus amigos. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Opa. Vocês estão A empolgados Lot pra of hoje? Good Tô Night, animado. né, mano? Finalmente Demais. temos aqui a... Pera, a gente tá com a nossa turma original? Não, porque o Luiz não tá aqui hoje. Não. Eu ia dizer que a gente ia estar com a nossa turma original, mas a gente não tá. É verdade. Vocês estão bem hoje? Beleza. Melhor agora, amigo. Muito obrigado. Oi, muito chat. obrigado. O coração tá falhando, mano. Ó, um pequeno aviso que eu queria fazer hoje, antes de começar. Existe a chance, existe um mundo onde o episódio de hoje talvez seja mais longo do que os outros. A gente talvez passe um tempinho a mais jogando RPG hoje. Não, por motivos... Ou não, às vezes ele pode ser até mais curto, dependendo do que acontecer. Beleza. Tudo é possível. Tranquilizou bastante. Mete um intervalinho a mais pra gente fazer um pipi, então. né? Não, vocês podem sair no meio do... Você pode sair e fazer xixi no meio do negócio. Ah, então tá. Tipo, se você vê uma oportunidade... Tipo, ó, então, de nessa boa. hora o Joey já tá morto, aí você, mano, você pode ir no banheiro, não tem problema. 14 de dano, cara. Não morro, não. Na espadada, é verdade, é verdade. Certo, muito bem. A gente vai pra abertura agora. Abertura não. E quando a gente voltar, a gente vai embarcar diretamente no mundo de Desconjuração. Muito bem. Liz, Olá. depois de intensos meses de investigação... Calma, aqui, pronto. Depois de intensos meses de investigação, você finalmente sentia estar próxima de alguma coisa. Com o auxílio de um velho amigo seu da polícia, um cara chamado Gustavo Domer, juntos vocês acumularam diversas evidências que pareciam estar conectadas a alguma coisa nomeada Desconjuração. Em surpresa, todos os casos que você investigou até hoje pareciam estar conectados a isso. Até mesmo o dia que você descobriu o sobrenatural. Quando você estava investigando o corpo de um homem chamado Leonardo Gomes. Um corpo completamente destruído por uma coisa que não podia ser natural. O relatório estava marcando o corpo dele como um acidente de trânsito, mas você sabia que tinha alguma coisa errada. Essa sede investigativa da Liz fez com que ela descobrisse que no dia em que o Leonardo Gomes morreu, um homem chamado Tristan foi visto nas proximidades. Esse foi o homem responsável por te recrutar para a Ordem, no meio de algumas cantadas sem sucesso. E agora, esse mesmo caso parece ter voltado à tona. O Leonardo Gomes foi essa porta de entrada para conectar diversos outros pontos. O caso da escola Nostradamus, onde o diretor sacrificava alunas em um bunker secreto, obedecendo às ordens de algum grupo misterioso. O caso do Santo Berço, onde cientistas foram instruídos e manipulados por esse mesmo grupo a invocar uma entidade muito mais poderosa que eles conseguiam imaginar. E finalmente,
uma pista sólida. Graças à incompetência de um culto no prédio Novo Amanhecer, você finalmente conseguiu encontrar o grupo diretamente conectado com essa desconjuração. Para isso, você alugou um apartamento no perigoso prédio para investigar de perto a rotina dos seus suspeitos. E durante essa investigação, o seu apartamento foi invadido durante a madrugada. Você foi levada e mantida dentro de um caminhão, completamente no escuro, por alguns dias, sem comida ou bebida, só ouvindo gritos de outras vítimas torturadas. E então, para sua surpresa, o seu aliado, Gustavo, foi jogado dentro do caminhão, junto com você e os outros prisioneiros, que eram moradores de rua. E vocês foram levados para algum lugar. Ao sair do caminhão, você não conseguia enxergar absolutamente nada. É madrugada e não tinha nenhuma fonte de luz próxima. Você é só guiada pela escuridão e colocada dentro de uma cela, junto com o Gustavo. Após algumas horas, o dia começa a amanhecer e por pequenos feixes de luz, você consegue enxergar um pouco do rosto do Gustavo. Ele olha pra você. Desculpa, Lisa. Eu sei que você falou pra eu não vir atrás de você quando você entrou naquele apartamento, mas... Ai, Guto. O que você tá fazendo é loucura. O que você achou que ia acontecer quando você se jogou no meio do covil deles daquele jeito? Guto, eu precisava chegar em algum lugar. Isso tudo tem girado ao redor da minha vida. Você não vê? Olha todos os anos que eu perdi. E eu perdi os anos por causa deles. Eu precisava chegar o mais perto possível de alguma resposta. Eu já te falei. O Leonardo Gomes. Todas as coisas que aconteceram na minha vida. O Santo Berço. Essa desconjuração. Eu precisava chegar mais perto de uma resposta, mas eu não queria que você se machucasse. Muitas pessoas importantes pra mim já se machucaram nesse processo. Desculpa, Liz, eu só fiquei preocupado com você. Eu cheguei no seu apartamento e tava tudo revirado e eles me pegaram e me botaram no caminhão. Eu não devia ter ido atrás de você, mas... Bom, pelo menos agora a gente tá junto. Não, tá tudo bem. Eu não vou deixar eles fazerem nada com você. Eu já vi coisas terríveis, Guto. Eu vou fazer o melhor que eu posso pra te proteger, mas... Eu recomendo que você se prepare, porque... Se eles forem o que eu tô pensando... A gente não vai ver boas coisas aqui. Eu entendo. Eu me aproximo e eu dou um abraço nele. Calma aí. Aí... O que aconteceu aqui? Eu não sei, eu dei uma puxadinha nela e ela subiu. Ixi, calma aí. Eu não sei o que aconteceu com a Liz. Calma. Pronto. Desligou. Aí, obrigada. Eu dou um abracinho no Guto, assim. Ok, você dá um abraço nele. Algumas horas se passam e nada acontece. Você não consegue enxergar muito, você só vê um corredor bem escuro e não entra muita luz. Apesar de estar bem iluminado aqui no mapa, tá bem mais escuro. É só pra gente conseguir ver os bonequinhos direito. Durante a noite... Ok. Ou você quer fazer alguma coisa durante isso? Eu durante esse período que eu tô na cela, eu fico andando de um lado pra outro, assim. Eu fico de pé, eu tô visivelmente ansiosa. E eu fico... A desconjuração, o Santo Berço, o Leonardo Gomes, esses ocultistas. Eu fico, tipo, andando, mas eu não paro quieta. Tá. Durante a noite, nada acontece durante o dia. Você ouve alguns passos, mas você não consegue enxergar ninguém. Mas durante a noite, você ouve passos. E algumas silhuetas entram na cela e começam a carregar o Guto pra fora, que acorda no meio do susto. Ele, o que tá acontecendo? E elas levam ele pra fora. Você não consegue enxergar quem são, tá muito escuro. Eu tento seguir a voz, Ei! A o porta que vocês é estão fechada. fazendo? Ei! A porta tá fechada. Está no completo escuro. Você só ouve o Guto relutando e sendo levado pra algum lugar. Me leva! Guto! Algum tempo se passa e você não escuta nada. Eu olho pra... Você olha pro seu lado e você vê mais uma vez um velho rosto que você costuma ver com frequência. E ele fala com você.
Lisa, o que é que você tá fazendo? O que você tá fazendo, minha querida? Não, Thiago, de novo não. De novo não. Não. Você tem que parar com isso. Você tá no caminho de autodestruição. Não faz sentido isso. Só para, minha querida. Thiago, eu tô cansada. Você já me falou isso no apartamento, mas... Thiago, a gente precisa fazer alguma coisa. Não é essa coisa... A única coisa que você vai conseguir fazer com isso é tirar mais anos de sua vida. Não para com isso. Tem gente que se preocupa com você. Thiago, eu só tô aqui hoje, Thiago, porque eu tive que olhar você por décadas lutando pela minha vida. Eu não estaria aqui se não fosse pelas décadas que eu assisti você tentando me salvar, Thiago. Eu preciso fazer alguma coisa pra acabar com eles, Thiago. Mas isso não é sozinha. Não é sozinha. Você não tem que botar tudo isso nas suas costas. Não tem porquê. Isso não é só sua responsabilidade. Você tem que parar de se cobrar tanto. Não, Thiago. Você não consegue entender. Desde que a Lucille se foi, desde que a minha mãe morreu, eu tento ser extraordinária, eu tento seguir o caminho que ela queria que eu seguisse, mas não tá dando, Thiago. Eu já perdi todo mundo. Eu já perdi você. Eu perdi o Daniel. Eu deixei tanta gente morrer. O Alex não merecia tudo que aconteceu com ele, a maneira que eu tratei ele, a maneira que as coisas aconteceram, tudo que aconteceu com todo mundo. Eu podia ter parado isso se eu tivesse pensado melhor. Você acha que foi bom eu olhar pra você durante décadas? Você tentando me soltar daquele monstro. Durante décadas eu assisti você lutando por mim e tudo que eu queria fazer era desistir, Thiago. Eu só queria dar um tiro na minha cabeça. Mas eu não podia, porque você e o Joey estavam lá lutando por mim. Eu passei mais da metade da minha vida olhando para os rostos de vocês desesperados. O que você queria que eu fizesse? Eu não posso. Eu preciso salvar o Guto, eu não posso deixar mais uma pessoa se machucar por minha causa. Eu não posso. O que eu quero que você faça é que você viva. Eu não quero que você fique nesse caminho de autodestruição. Você tem que parar de se cobrar, não tem por que você se cobrar tanto assim, minha querida, não tem por quê. Lisa, tem muitas pessoas que se importam com você. O Joey, o Arthur, o César. Você ficar botando tudo isso e internalizando tudo só vai te destruir. Para com isso. Eu preciso acabar com isso antes que eles venham atrás de mim, Thiago. Antes que eles também se machuquem. Eu vim pra cá sozinha pra que ninguém mais se machucasse. Agora o Guto vai se machucar. Eu preciso fazer isso parar. Eu preciso descobrir a conexão disso tudo pra eu chegar na raiz e destruir esse negócio. Não é sua responsabilidade isso. Você não precisa fazer isso sozinha. Você sabe disso. Você sempre teve muita gente com você e não é hoje que você tá sozinha, não é agora que você tá sozinha. Thiago, a questão não é estar sozinha. A minha mãe morreu sozinha. Eu vi você morrer sozinha. No final, a gente tá sempre sozinha. Você não tá sozinha, não é sua responsabilidade isso. Não é Você porque ouve a porta abrindo e o Thiago some. E você vê sendo jogado, você só ouve sendo jogado um corpo dentro da sua cela. Você vê a porta fechando, levantando com um pouco de dificuldade. Guto? Liz. Guto, o que eles fizeram com você? Eu começo a abraçar ele pra tentar segurar ele, assim. Que o Guto, ele tá com o peitoral aberto e agora no peito dele tem um monte de tatuagens de texto descrevendo uma história terrível de terror sobre ser mutilado e jogado em um buraco. Liz... Guto, calma, vem aqui. Eu começo a carregar ele pra cama. Ele vem com você, ele senta, você vê que ele não apresenta nenhuma resistência. Ele senta, eu não sei explicar, eu só tive um pesadelo terrível. Você viu pra onde eles levaram você? Você viu o que tava acontecendo? Você viu alguma coisa? Guto, eu te falei pra... Você precisa ser forte, Meu Deus, eu não queria que você se machucasse também. O que a gente tá fazendo aqui? Por que a gente tá fazendo isso, Liz?
Guto, vai dar tudo certo. A gente sempre fez as coisas pelo bem maior, certo? A gente vai fazer isso pelo bem maior. Eu abraço ele, eu encosto a cabeça dele assim no meu ombro e eu Você tento vê que acalmar ele. ele não tá te abraçando de volta, ele tá só parado assim. Mas qual o propósito? Para que tentar parar tudo isso? Por que a gente tá aqui? Guto, não deixa... Guto, não deixa o outro lado entrar na sua cabeça, Guto. Eu tô cansado. Tem alguma coisa me incomodando. Dentro da minha cabeça tem alguma coisa. Eu preciso descansar, Liz. Tudo bem. Eu preciso descansar. Eu ajudo ele a se deitar. Ele se deita e mais um dia inteiro se passa. E na noite seguinte, no meio da escuridão, mais uma vez, você, atenta, acorda com passos descalços dentro da sua cela e eles parecem começar a arrastar o Guto, que dessa vez não apresenta nenhum tipo de reação. Ei! Seus Eles só vão porcos levando nojentos! Me leva no lugar dele! Olha nos meus olhos se vocês são capazes! Que tipo de criatura vocês são? Parem de levar o Guto! Guto! O que você quer que aconteça agora? Eu tô sentada na cama e eu olho pro lado e o Thiago tá sentado do meu lado. Liz, você sabe que isso não é sua culpa, né? Como não é minha culpa? Por que você acha que o Guto tá aqui? Porque ele quis, isso não é sua culpa. Você sempre faz isso, Você se culpa por tudo, você se culpa pela sua mãe, por mim, pelo Guto, não é sua culpa, para com isso. Thiago, por mais que não seja minha culpa, Thiago, como você acha que eu me senti quando a gente saiu daquela missão e você ficou 5 dias no hospital? Foram 5 dias que você simplesmente não acordava. Eu dormia e acordava do lado da sua cama e você não se movia. Você não se movia 1 centímetro. Como você acha que eu me senti? Eu demorei pra entender o que tava acontecendo. Eu demorei pra desfazer o ritual. Se eu não tivesse demorado, se simplesmente eu tivesse dito a palavra certa, o Daniel ia estar vivo, o Alex ia estar vivo, todo mundo ia estar vivo. E você não teria ficado aqueles 5 dias no hospital. Mas eu demorei pra entender o ritual. E como você quer que eu não me culpe das coisas? Você tem que parar. Não é só você não é responsável por tudo isso. Para! Você fica se estabilizando por isso, você só tá se autodestruindo, você tá se autossabotando. Se tem tanta gente que morreu nessas missões e você tá viva por eles. Você não tem motivo pra se autossabotar, pra se matar fazendo tudo isso e simplesmente deixar que essas pessoas morram no esquecimento. Não faz sentido. Thiago, você lembra quando a gente ajudou o Joey, né? Aquele dia no cemitério, quando eu fui visitar o túmulo da minha mãe. A gente basicamente salvou o Joey de uma situação horrível. A gente criou o Joey. Você era um pai pro Joey. Mas o que eu sou pro Joey? O que ele olha... Quando ele olha pra mim, o que ele vê? Ele vê uma pessoa que falhou todas as vezes que tentou. Eu não consigo ser uma figura materna pra ele, eu não consigo ajudar ele. Ele vai precisar de alguém e eu não vou estar lá. Porque olha o que eu sou um fracasso. Eu preciso descobrir o que esses caras estão fazendo e acabar com isso antes que ele se machuque. Se o Joey se machucar, eu nunca vou me perdoar, Thiago. Eu já perdi você. Quantas pessoas que eu amo eu vou precisar perder? Você não é um fracasso. Para de falar isso. Eu tenho certeza que se o Joey estivesse aqui, ele não aceitaria você falar essas coisas. A admiração que ele tem por você... Você se cobra demais, Liz. Demais. E não faz sentido, não tem porquê você fazer isso. Não tem porquê você se maltratar tanto. Thiago, você era bom demais pro fim que você teve. E o Joe, ele não merece mais passar por isso. Nenhum deles merece. O Arthur, o César, eles já viram demais. Eu preciso parar a desconjuração. Ou o que quer que eles sejam. Eu tive aquele fim porque foi necessário. Você tá querendo ter esse fim porque você tá sendo egoísta. A sua busca pela resposta de tudo isso e colocar um fim em tudo isso sozinha é egoísmo. Apenas. Não tem outra coisa pra descrever isso. Eu não vou ter um fim, Thiago. Eu não vou deixar esses vermes acabarem comigo. Eu não vou deixar esses vermes acabarem com mais ninguém.
O Thiago some. Ele não tá mais lá quando você olha. E mais uma vez, você consegue ver, no meio da escuridão, um corpo é derrubado e a porta é fechada mais uma vez. Tá amanhecendo. Guto. Eu vou levantando ele já. Ele levanta assim. Guto. Ele tá... Agora... Ele tá completamente tatuado. Em todas as partes do corpo dele, no rosto, ele tá claramente abatido. Os olhos dele estão esbranquiçados. A expressão dele é completamente vazia. Guto. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa? Que é... Liz? Sou eu, Guto. Sou eu, Elizabeth. Eu não consigo... A sua colega. Eu não de consigo trabalho. enxergar nada. Oh, meu Deus, o que eles fizeram com você? Eu começo a trazer ele de volta pra cama, assim. Eu quero colocar ele sentadinho, Ele assim, na vem cama. vindo com você. É como uma coceira dentro da minha cabeça. Tem uma pergunta. E ela tá consumindo tudo. Qual é a pergunta, Guto? O que eles fizeram com você, Guto? Ele bota a mão no seu rosto assim. É você. Era Sou eu? você. Guto? E você vê ele olhando pra cima. Eu levanto e eu vou correndo até a grade. Seus monstros! Seus vermes! Eu vou matar todos vocês, um por um! E é só isso. É só o que ele repete. Pelas próximas horas. Pelo dia inteiro. Não importa o que você pergunte pra ele. Não importa o que você fale, o que você tente fazer. Ele só olha pra você e repete essa mesma coisa, sem parar. Com os olhos completamente vazios. Eu tento olhar pros olhos dele enquanto ele fala isso. Ele olha de volta pra pros ver seus, se- ele segura o seu rosto olhando pro dele, com os olhos completamente vazios, e ele só repete. Gustavo, eu sei que você tá aí dentro, Gustavo. Não deixa eles te levarem, Gustavo. Não vai pro outro lado. Eu sei que você consegue. Gustavo, sou eu, Elizabeth. Horas se passam, Gustavo. nada acontece. O dia escurece mais uma vez. E durante a noite, as silhuetas vêm de novo. Mas dessa vez, elas não vêm pelo Guto. Antes de você tentar conseguir se relutar, você sente uma agulha com um sedativo entrando no seu corpo. E a sua força desaparecendo completamente. Você então, Liz, começa a ter o pior pesadelo da sua vida. E eu quero... E ele é extremamente vívido demais. É quase real. E eu quero que você descreva qual é esse pesadelo pra mim. Eu tô com a cabeça encostada na minha escrivaninha. E eu levanto ela. E eu vejo que o quarto ele tá todo iluminado. O quarto onde eu tô. Ele tá todo iluminado porque as paredes estão pegando fogo. E o fogo ele lambe todas as paredes do quarto, mas o quarto ele não tá quente. O fogo ele não me toca. Porém, eu escuto não só o fogo queimando e estralando, como vozes vindo de dentro dele. E as vozes são familiares. Eu escuto a voz do Thiago. Eu escuto a voz do Daniel. Eu escuto a voz do Alex. A voz do Chris. A voz do Gonzales. Eu escuto muitas vozes vívidas. E então, uma silhueta começa a sair do fogo. Uma silhueta escura. Eu não consigo ver rosto. Eu não consigo distinguir quem é. E essa silhueta, ela estende a mão pra mim. E eu estendo a mão pra ela de volta.
Quando eu toco a mão da silhueta, eu vejo o rosto da minha mãe. E ela começa a pegar fogo também. A minha mãe começa a derreter e virar uma grande poça de gosma no chão. A mesma gosma preta de Santo Berço. Eu me ajoelho no chão e eu consigo ouvir gritos da minha mãe vindo de dentro dessa gosma. Quando eu olho no fundo dessa gosma, tudo que eu sinto é vontade de tocar ela. E ao tocar a gosma, o sonho acaba. E então, você começa a acordar. E quando você começa a acordar, você vai abrindo os olhos lentamente e você se depara com uma sala completamente vermelha. E textos desenhados para todo lado. No chão, nas paredes. E você tá amarrada numa cadeira de couro. Tem um homem com um olho completamente branco e um cavanhaque. E ele tá fazendo tatuagens em você. Ao seu redor, tem 5 homens semi-mortos, com os corpos completamente tatuados com texto. Eles gemem e falam palavras que você não entende. Você não tem forças ainda. Mas assim que você toma um pouco de consciência, você percebe que o homem tatuando a sua pele para, assustado. Ele olha pra si mesmo. Ele tem os olhos arregalados, ele abre um enorme sorriso. Você é marcada! Eu encontrei! Ele começa a buscar, no meio das ferramentas de tatuagem, mais uma seringa. E ele injeta em você. E você apaga mais uma vez. Você não sabe quanto tempo se passa. Mas o seu corpo te diz que muito tempo se passou. Você escuta o som de tiros e luta vindo de algum lugar no prédio que você tá. E depois de algumas horas, você se depara com vozes familiares vindo do fim do corredor enquanto você começa a levantar. E finalmente, você se depara com rostos familiares chegando na sua cela. Joey? Liz? O Joey larga tudo que ele tá segurando, o arco, a espada, ele vai correndo em direção à cela. Ele esbarra na Beatriz. Joey! O Joey se ajoelha diante da... e segura as grades. Dá pra diminuir a luz um pouquinho? Liz, o que eles fizeram contigo? Não importa o que eles fizeram comigo. Você precisa ir embora daqui. Sem Joey. você, de jeito nenhum. Eu já te perdi uma vez, eu não vou perder de novo. Nunca mais. Joey, você precisa ir embora daqui. O Joey percebe as tatuagens antes dela dizer qualquer coisa. Quem fez isso? Você tá bem? O que? Quem fez isso? Foram eles, Joey. Esses ocultistinhas. Essa desconjuração. A mesma galera de Santo Berço. O Leonardo Gomes. Todos eles. Tudo conectado. Tudo junto. Mas de novo? Como que vocês chegaram aqui em cima? Eles podem vir pegar vocês. Vocês precisam se esconder. Vocês precisam ir embora. Você não vê? É muito perigoso. Calma. A gente precisa te tirar dessa cela primeiro. E depois a gente vê o que a gente faz, ok? A gente tava lutando com eles lá embaixo. E a gente vai sair daqui bem. Eu ainda não consigo ver porque tem muitas luzes apontadas pra mim. Mas eu dou uma inclinadinha pro lado assim, ó. O Arthur e o César estão com você? Gente? Estão. Eles estão aqui. Quem são vocês? Vocês veem uma voz vindo de trás de vocês. O que tá acontecendo? É a polícia! Ao virar pra trás, você vê que tem um cara preso na cela da frente. Ele tem um braço arrancado. E ele tá com várias tatuagens ao redor do corpo. Quem são vocês? Ele tem o olho bem esbranquiçado. Arthur. Oi. Arthur, cuida disso, por favor. Eu vou tentar tirar. Eu vou tentar tirar a senhorita Liz daqui primeiro, ok? Eu falo pro Joey, eu cuido disso, Arthur.
Fica com tudo. Obrigado. Obrigado, Beatriz. Liz, tem alguma chave por aqui? Quem é que abriu essas celas? Como que a gente faz pra te tirar daqui? Vocês não encontraram nada no caminho? Minha maleta? Alguma chave, alguma coisa? Não, eu não encontrei nada. Eu preciso da minha maleta, Talvez eu tenha algo que ajude lá, eu não lembro o que eu trouxe. Mas como que vocês chegaram até aqui em cima? Gente, eu tenho uma chave aqui. Talvez seja essa. De quem é essa voz? Eu não reconheço. É um amigo nosso que veio ajudar. Amigo não. Ele é alguém da ordem que tava preso. Pera, E a gente precisava dele pra saber onde o orfanato ficava. pera, como assim ele tava preso? Qual é o nome dele? Se apresenta aí, espertalhão. Meu nome é Dante. Como é que é? Dante. Eu me encosto na grade. Como o Veríssimo deixou um verme nojento igual você sair da cela? O Joey vai pra trás e pega as armas dele de volta. Joey? Como assim, Liz? Que história é essa? Arthur fica pra trás. Você não contou a história pra eles, Dante? Você não contou de onde você veio? Você não contou por que você tava preso? Você não contou quem você é? Nesse momento a Beatriz escuta isso também, deixa o cara que tava ali e se aproxima de volta da grade, da Liz. Mas você quis falar com ele? Eu tava esperando só pra tua a interpretação, só. Sim, Ele só eu ia chegou, falar com ele. Quem são vocês? Tira a gente daqui, por favor! A gente vai tentar, a gente tá aqui pra ajudar. Na real, toda essa situação que tá acontecendo é muito estranha, então qualquer informação que você tem ajuda. O que fizeram com você? Eu não sei, eu não tô enxergando nada. Você sabe como seu corpo chegou nesse estado? Você se lembra de ter sido tatuado? O que são essas coisas escritas na tua pele? Coisas escritas, eu não sei do que você tá falando. Tudo bem, a gente volta aqui por você. Só tenta se manter seguro dentro dessa grade. A gente vai voltar por você. Me ajuda, por favor. Ok, A gente vai ajudar. voltando aqui. Esse rapazinho que tá do lado de vocês, ele tá conectado a tudo. Ao Leonardo Gomes, ao Santo Berço, à Desconjuração. Não é, Dante? Não é? Pera, Santo Berço? O seu olho pro Dante. tipinho, Dante, que tá conectado a tudo isso? Desculpa, mas eu não faço ideia do que você tá falando. O Joey puxa a máscara dele de volta pra cima. Vai chegando bem perto do Dante. Dante, eu vou precisar da minha arma de volta. Que arma? A arma que eu te dei mais cedo. Ah, você tá falando que eu peguei no chão? Exatamente. Pode ficar. Eu pego. Qual é a sua conexão com o Santo Berço? Eu não faço a menor ideia do que seja Santo Berço. O Joey aponta a espada pra ele. Ele pode não saber qual é a conexão dele a Santo Berço, mas todas as pessoas que são do tipo dele sabem. Ou vocês acham que as tatuagens dele surgiram do mesmo jeito que as minhas? Eu Joey, me aproximo calma. da grade e falo, o que você quer dizer com isso? Desculpa, eu não sei quem é você. Meu nome é Beatriz, eu sou uma nova integrante da Ordem e eu tô com eles. E eu conheço o Dante, mas eu não sei se eu conheço bem quem ele é. Pera, como assim você conhece o Dante? Vamos por A partes. gente cresceu aqui, a gente cresceu nesse orfanato juntos. Você disse que sabia de onde ele veio. Você... O que eu sei do Dante é que o caso que me trouxe pra Ordem é o caso do Leonardo Gomes. O Leonardo Gomes foi o começo de tudo pra mim. E quem tava no dia, quem participou daquilo junto com o Leonardo Gomes, foi esse aí. Ele fez um ritual e o corpo do Leonardo foi parar no instituto que eu trabalhava. Quando eu fui olhar aquele corpo, eu falei... Nossa, isso não é normal. E aí, eu corri atrás e eu descobri o paradeiro desse cara. E o Leonardo Gomes, ele era só a ponta de um iceberg enorme
Santo Berço, que era a última missão que eu fiz com esses garotos, ele tá conectado à desconjuração. A desconjuração tá conectada ao Leonardo Gomes. E o Leonardo Gomes tá conectado a esse cara aí. Se todos eles estão conectados, ele não é um amigo. Ele é um inimigo pra mim. Dante, o que você fez? Que história é essa do Leonardo Gomes? O Léo cresceu comigo no orfanato e depois do orfanato... Para de ser sonso! O Joey tá com a espada apontada pra ele. Joey, não precisa apontar Arthur, arma, a gente fica consegue fora. Conversar. A gente Dante, prometeu eu tô pro Sr. cansado. Wilson que a gente ia voltar com ele. Eu tô cansado, eu vou levar ele pra cela. Eu prometi pra Erin. Mas eu tô cansado das mentiras desse verme. Eu não tô mentindo. Ei, Joey. Ele não vai ter nenhum uso pra gente morto. Não por enquanto. Não morto, mas bem machucado talvez. Joey. Eu recomendo esperar um tempo pra isso. Precisa começar a falar. Eu falo que o que aconteceu durante o ritual é... O ritual que a gente tava fazendo era pra salvar uma criança que tava no estado terminal. Tinha 2 voluntários e o ritual deu errado. A criança se transformou no monstro, matou o Léo. Salvar uma criança? Desde quando o ocultista faz algum bem pro mundo? Você é um verme! Você não merece nada além de dor e morte! E foi Você isso não que tinha aconteceu com o falado ritual. nada sobre a criança se transformar em um monstro. Mas foi isso que aconteceu. Desculpa se eu não falei sobre. Foi um acidente. O ritual deu errado e... Um acidente. esse foi o ritual. Joey, eu preciso de você agora. O Guto. Não sei se você lembra, meu colega da polícia. Ele tá aqui dentro da cela e... Eu não sei se ele tá ainda aqui dentro da cela. Eu não acho que o Guto ainda exista dentro do corpo que tá aqui comigo. Dante, me dá a chave que você tem aí. O Joey guarda a espada e se aproxima da cela. Kaiser, Ah, fica de olho nele pra mim, por favor. pode deixar. Me dá a chave, Dante. Tudo bem. Eu pego a chave do meu bolso e dou pro César. Kaiser. Tá, eu passo pro Joey. Tenta aí. A chave não é nem do mesmo tipo. Essa chave que você tem é uma chave de outro tipo de fechadura. As celas têm uma fechadura mais padrão, assim, de cela mais grandona. Ah, tá. Arthur, você ainda tá com aquele kit que a gente usou no prédio? De primeiros socorros? Ou de arrombamento? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Joey guardou a chave, tá? Tá? Eu tenho sim. Aí, Dante, você tem alguma ideia de onde é que é essa chave? O que ela vai abrir pra gente? Ah, Alô? ele tem. Ele tem. Eu dou um tapa na cabeça dele. Tá. Alô? Eu não sei. Então a chave apareceu do nada com você. Eu A realmente gente não encontrou. lembro onde eu achei essa chave, mas foi aqui. Eu tava com ele, Kaiser. A gente encontrou dentro de um armário. Foi uma coisa muito aleatória. Ah, tá, ok. Então guarda aí, Joey. A gente eventualmente vai achar pra que isso aí vai abrir. Liz, você falou que o seu parceiro não está aqui, mas está aqui. Significa que ele tá... Você vê É chegando, se aproximando. É Esse o homem mesmo um pouco som mais que as criaturas gordinho, fazem. com uma barba. Pode botar no termo pra ele. Os olhos vazios, cheios de tatuagem. Liz. Eu estico o braço e faço tipo um carinho assim na cabeça do Guto. Eu, Ele tudo parece bem. um daqueles que a gente encontrou lá embaixo. Um daqueles não. Um pouco mais de respeito com o Guto. Desculpa, é porque a gente encontrou diversas pessoas numa situação muito parecida com essa, mas um pouco mais grave. Eles chegaram a atacar a gente. Pera. Liz, mas como é que você se sente? Você tem as mesmas... Você sofreu as mesmas coisas que ele? Eu lembro daquilo que aconteceu na Sala Vermelha, mestre? Sim, você lembra disso. O que eu te falei, você lembra. Você não lembra do resto. Tá. Eu me sinto eu mesma, mas... Quando eles fizeram essas tatuagens em mim, o Scripta que tava me tatuando falou que eu sou marcada.
não faço ideia do que isso signifique, mas eu tô bem, Joey. Eu ainda sou eu. Se algum dia eu não estiver me sentindo eu aviso pra que vocês acabem com isso antes que vire algo pior. Mas você sente alguma coisa diferente? Algum pensamento que veio depois que você ficou desse jeito? Ou não? Eu tenho, mestre? Não. Não, eu tô bem, eu tô bem. Por enquanto eu juro que eu tô bem. Mas se algum dia eu não tiver, eu aviso, eu prometo. Tá, A gente vai lá daqui? Vamos. Você lembra onde que você deixou a sua maleta? Ou onde eles podem ter guardado? Não, na verdade. Eu nem sei se eles trouxeram pra cá. Na verdade, eles me jogaram num lugar e me trouxeram pra cá, mas eu supus que a maleta veio junto. O Joey chega perto e entrega pra ela a faca. Aquela que aparentemente estava Tá. no cano. Ok. Liz, coloca no seu inventário, então, uma faca decorada com ondas, por favor. E a Glock também, que tava com o Dante antes. Ok. A faca pesa 2 e a Glock pesa... Confirma pra mim, Joey, quanto a Glock pesa? Eu não sei, porque eu tinha vejo pego aqui. e entregue pra ela. Tá, eu vou ver aqui também. Eu não Isso. sei, porque eu tô segurando. Eu vou procurar sua maleta, ok? O corredor Fica continua. segura. Agora que o Kaiser tá olhando, o corredor continua pra uma abertura no fim dele, que vai à direita pra o que parece ser uma sala. Essa porta de metal aqui? Não, essa aí é mais uma cela, Da vazia. direita. Tá. Vou dar uma olhada nesse corredor aqui. Alguém vem? Eu vou procurar a Eu maleta vou- da Liz. Eu vou com você, Kaiser. Você pode deixar o kit aqui pra eu tentar abrir Claro. a porta? Aqui. Eu entrego o kit. Tá. Que eu preciso rolar? Teste de chaveiro com vantagem se tem um kit de arrombamento. Mestre, uma pergunta. Eu não tenho como saber quantas balas tem essa Glock, né? Você pode dar uma olhada. Quantas balas tinha ela, ô Joey? Era a Glock do Ele tinha dado ocultista? um tiro Era e minha. morrido. Era a Glock do ocultista. Era a Isso, Glock Tá, dá um teste de arma de fogo pra mim, por favor. Eu? A Liz, pra ver. Yes! Pera. Ha! Tirei um 20! Tem 6 balas. Yes! Beleza, eu Nossa. fracassei no teste de arrombamento. Qual o aqui peso nessa- delas? Tirei O peso 13 da mais bala tá 1,17. Tá 1. Bota 0,3, vai. Tá bom. Vocês veem a Beatriz tentando conseguir. Tentando desbloquear a chave, mas ela não tem muita experiência com isso. Ela mexe bastante, mas a fechadura é muito resistente e ela só desiste uma hora e ela não consegue. Enquanto isso, Kaiser e Arthur, vocês podem seguir em frente. Seguindo no corredor. Quando você chega no final do corredor, ele tem uma sala com uma porta já aberta, do que parece ser uma sala, um escritório, com uma escrivaninha, um computador aberto mais à frente, algumas folhas jogadas na mesa, e um armário mais à esquerda. Beleza. Arthur, O que você acha que isso aqui é? não sei, parece ser o escritório de alguém, né? Mais à direita você vê um quadro preto, vazio. E Aonde? atrás um mapa do mundo, ali atrás da cadeira. Ah, atrás ali. Tá. Isso. E aqui um quadro preto, aqui embaixo. Aqui, ó, Dá uma olhada nos armários. Eu vou, né, fazer o que eu sei fazer. Eu venho aqui Tá no bom. computador. Ok. Tá ligado? Você, sim. Tá desbloqueado? Tá ligado. Mas eu preciso botar uma senha? Não, ele tá só na tela de usuário. Beleza, mano, vamos lá. Que é só usuário, Angel não tem of the Night. Vou dar uma vasculhada nos arquivos, mano, procurar algum tipo Já de sabe o que rolar. registro. Ah, claro que eu sei o que rolar. Normal. Ok, normal. Tirei 5. É. Logo que você desbloqueia, você vê que esse computador, você já percebe que ele não tem quase nada instalado, ele tá tipo na versão padrão do Windows assim, e ele tá com o navegador aberto, com um e-mail. Você vê que tem um e-mail recebido e um enviado. Qual você vê primeiro? Eu vejo o recebido é uma enviado resposta. primeiro. Então eu envio o enviado primeiro. Você vê uma mensagem enviada por um homem chamado José. Ela lê: eu acredito que encontrei um deles. Durante o processo de desconjuração com uma mulher trazida dos apartamentos, eu senti o que você prometeu. O que eu nunca tinha sentido antes. É incrível.
nós encontramos. Como você indicou, eu interrompi o processo assim que eu entendi. Kian sabe. Assinado José. Tá, qual que é o e-mail que ele enviou? É um e-mail anônimo cheio de números, assim. Tá, e agora eu quero ver a resposta. A resposta é desse e-mail. Ela lê: a desconjuração está começando. Agora basta esperar. Os outros marcados virão por ela. Kian sabe. Arthur, Oi. o pessoal que tava aqui tava trocando e-mail e eles, bom, só confirmando as suspeitas, eles estavam esperando por alguém e pelo que a gente entendeu, eles estavam esperando por a gente. E pelo que eu li aqui, eles estão se referindo a gente como os marcados. Não foi o que a Liz disse que ela lembrava? Mas o que será que isso quer dizer? Eu não sei. Bom, de qualquer forma, acho que eles estavam falando sobre a Liz também. O homem que estava usando esse computador escreveu um e-mail e enviou para essa outra pessoa que eu não sei quem é, falando que achou uma pessoa marcada e falando aquilo de Kian sabe. Você acha que tem alguma coisa a ver com o Santo Berço e tudo o que a gente passou? É a única conexão que eu consigo fazer na minha cabeça. Eu também. Eu vou virar e dar um encontrar aqui. Manda ver. Tá. Por favor. Fracasso. Ok, você encontra... Vem justo os dois que sempre erram no encontrar, né, mano? Você abre o armário e você vê logo de cara um monte de itens que são os itens que a Alice tem no inventário agora. Que são os que você comprou, Alice. Ok. Tem todos os equipamentos, tem uma maleta ali dentro. Você também percebe, logo de cara, um amontoado de chaves. Um aro com várias chavinhas nele. Kaiser. Achei as chaves. Ó. Levanta e balança. Boa. Tá, vamos dar mais uma... terminar de vasculhar aqui. O que foi? Eu reconheço que a maleta é da Liz Você ou nunca nem? viu essa maleta, não? Tá. Tem umas coisas aqui também, Kaiser. Olha isso. Uma maleta, vários equipamentos aqui, ó. O que tem dentro da maleta? Gabi? Dentro da maleta tem uma faca de sobrevivência, uma corda com uns 10 metros de comprimento e vários remédios, um kit de emergência de queimadura, um kit de primeiros socorros, um antibiótico, uma lanterna. Isso foi eu falando pra você. Tá. Então isso aí com certeza é da Liz. Ela disse que a maleta dela tava por aí, tá cheia de remédio, deve ser dela. Tá, eu vou pegar aqui. Tá, eu vou terminar de dar uma vasculhada aqui. Ok. Tem alguma gaveta nessa mesa? Tem. Dá um... Usar bibliotecas. Mano, eu não sei usar bibliotecas. Isso aqui nem é uma biblioteca. Agradece por não ter enigma nessa. É verdade. Será que não tem? Ainda bem. Fracasso. Quer dizer, ainda. Você não vê nada que chame sua atenção. São vários papéis, documentos, parecem ser bem antigos do orfanato. Até na gaveta? Sim. Você vai vasculhando toda a mesa. Você não vê nada que chame a sua atenção. E esse quadro preto aqui, mano? É só um É quadro uma preto? foto do mapa do mundo. Beleza. Não tem nada aqui não. Vambora, Arthur. Tá. Calma aí, deixa eu ver se não tem nada mesmo, né? Tem não. Vambora. Vocês veem o Kaiser e Vamos Arthur aí. voltando depois de vasculhar a sala. Vocês ouvem um barulho metálico de um amontoado de chaves que o Arthur tá trazendo nas mãos. Na mão, desculpa. Liz. Oi, Arthurzinho. Oi. Essa aqui que é a sua maleta? Essa Eu sim. levanto assim. Obrigada. Dá pra passar pelas grades, será? Não. Não. Eu Não é tô melhor- ouvindo não é mais- um som de metal, você. Não é mais fácil você abrir a cela primeiro, Arthur? Isso aí é com quem tava com a chave, né? Ah, sou eu. Tá. Eu vou tentar abrir a... Depois de umas 2 tentativas, você vê que as chaves encaixam, você destrava e a porta é aberta.
Eu corro e abraço o Joey. E eu não O consigo Joey sair abraça. da cena. Pronto. Ok, O obrigado. Joey até se assusta porque ele tava correndo também. Ele ia acelerar um pouquinho, mas ela chegou antes, assim. E ele dá um Aí eu abraço, abraço bem os forte. dois. Não sou bobo. Eu abraço de volta, eu abraço todo mundo. Eu posso fazer um teste de furtividade agora? Sim, senhor. Ué? Deixa eu voltar. Tirei normal. Eu quero tirar uma foto sem ninguém ver desse momento aí. Pode tirar. Tá, você tira uma foto. Ah, não Tem tem flash? flash, não? Ah, tem um monte de lanterna Tá bom, aqui, tudo mano. bem, tudo bem. Rola um... eu vou dizer que no normal as pessoas não viram. Você tirou a foto da A Liz. gente tá muito emocionado, a gente Liz, tá... Liz, Joe e Arthur se abraçando. É uma foto que você tem agora. Ó. Eu tô chorando na foto, eu queria dizer isso, eu tô chorando na foto. Quando Que você saudade que eu coloca, tava disso. quando você abre o seu bolso pra colocar a foto na sua bolsa de fotos, Ah, mano. você percebe que aquela foto, as fotos que você tinha visto mais cedo que estavam te perturbando, tem algo diferente de novo nelas. Você pode olhar lá no negócio, lá no carro. Aonde? No carro, tem umas fotos Ah, no lá carro. ainda. Elas estão um pouquinho diferentes. Então... Então, Ah, não. O nariz... o nariz. E você, ao puxar aquela foto que você tirou do Joey e do Arthur, eu não tô com a arte pronta dela ainda, mas ela também tá do mesmo jeito. Gente, a gente pode sair daqui? Por Podemos. favor? Podemos. Tá acontecendo de novo. Olha, Joey, Hã? Ei, eu mostro pra ele as fotos agora sem o nariz. E você vê eu já exatamente chego essa perto foto. do também. Kaiser e já começo a fazer carinho no ombro dele. Kaiser, Relaxa. É... tá tudo bem. A gente vai Ai. sair dessa junto, não esquece. Eu tô bem, eu só não gosto de ver isso, não. Mas sei. eu tô bem. Eu também não, eu também não. Eu vou Eu- perguntar pro grupo, será que a gente deve soltar as outras pessoas que estão por aqui? Eles são moradores de rua. Eles... Ai, tadinhos. Solta todo mundo, eles não deveriam estar aqui. Pelo Mas menos os que vieram comigo. Mas Que eles espera, não estão Liz. mais em segurança dentro das celas? Não Liz, tem nada por de favor, segurança me tira aqui nesse daqui. lugar. O Joey se É. aproxima da Liz. Liz, a gente acabou vendo o que essas coisas fazem com as pessoas. Que Eu tô- coisas. Me tira daqui. Essas tatuagens. Eles viram criaturas que flutuam. Foi só aquela. O Guto não tá flutuando ainda, mas... O Guto... Não é mais o Guto. Mas essas pessoas precisam de ajuda ainda assim. O que a gente faz? Vamos levar eles junto. A gente talvez encontre uma maneira de desfazer isso, eu não sei. Ele tá seguindo vocês, ele tá só caminhando e olhando pra vocês assim de perto. Eu Talvez- não vou deixar o Guto pra trás. Nunca. Nem eu. Eu quero ver se esse cara daqui tá ferido, sabe? Tipo, Ele não tá ferido, ele parece que o braço dele foi amputado, mas tá bem tratado até. Só que ele tá cheio de tatuagens e ele tá... Me tira daqui, por favor, senhor. Eu só quero ir embora. Eu vejo o Dante se aproximando da grade. Sim. É, ele já tava perto, né? É, sim. Eu- Você precisa de água? Peraí, tá. Eu quero ir embora só. Eu vou pedir as chaves pra tentar abrir pra Pode ele. pedir? Mas, Eu gente, taco pra você. mas, Eu gente, pego. a gente vai levar essas pessoas todas pra ordem? Talvez o Sr. Veríssimo saiba o que fazer. Ou até a Agatha. Às vezes não pra ordem, mas pelo menos pra longe daqui. Mas vocês não acham que é meio... Vocês não acham que é meio perigoso? E o Sim. que a gente tá fazendo não é perigoso. Eu Kaiser, entendo. vocês encontraram alguma coisa naquela outra sala? Sim. Além disso? Sim. Ali na sala onde a gente achou as coisas da Liz, tinha um computador aberto. E eu entrei no e-mail de quem, né, usava aquele computador. E eles tinham enviado um homem chamado José. É familiar pra você, Liz? José. É familiar pra mim, mestre?
José... Não. Eu não lembro de ter ouvido esses nomes no geral. Bom, aquele rapaz, ele comentou mais cedo com a gente, um rapaz que a gente encontrou lá embaixo. Mas ele enviou um e-mail desse computador falando que tinha encontrado a pessoa marcada e que Ian sabe. E ele falou que estava esperando pelos outros marcados também. E eles já deram a entender, eles lá embaixo, quando a gente chegou, que eles estavam esperando a gente. Eu não sei se eles estão se referindo a gente como os marcados. Eu acredito que sim, na verdade. Mas o que significa exatamente marcados? Ok, quando eles estavam me tatuando, eu tava trancada numa sala. Uma sala vermelha. E eu tive, tipo assim, o pior pesadelo do mundo. O pior pesadelo que eu já tive. E eu acordei um pouco. Sabe quando você acorda, mas não acorda completamente? E eu vi o rapaz que tava me tatuando. Ele fez uma cara de surpresa, ele sorriu e ele falou: é a marcada. E eu não entendi o porquê eu sou a marcada, ou como isso aconteceu, mas ele precisou me tatuar pra descobrir. Então, desde que vocês não sejam pegos e tatuados, talvez esteja tudo bem. Na verdade, todo mundo aqui tá se comportando como se quisesse que a gente estivesse aqui. Enquanto a gente encontrou mais cedo com um outro rapaz que tava sorrindo muito quando encontrou a gente. Ele propôs desafios. Eles não parecem querer atacar a gente. E com certeza tem alguma coisa muito errada a respeito disso. Talvez ele queira capturar todo mundo e tatuar todo mundo. Se ele quisesse, ele já teria tentado. Eu tava conversando com o Arthur e... Desculpa. Não, você ia falar, enquanto a Alice conta a história dela, o Joey tipo, faz um carinho assim no ombro, nas costas e tal, pra consolar. Ô, Max, eu posso ter um pouco assim. de água comigo? Não, você não tem. Droga. Eu e o Arthur, a gente tava conversando, Liz, a gente acredita que tem alguma coisa a ver com o que a gente enfrentou no Santo Berço. É o único motivo, foi acho que o ápice de todas as nossas vidas em relação ao outro lado. Talvez isso tenha afetado a gente de alguma forma. Espera, A gente marcados. pode ter se conectado com alguma coisa. O Joey segura o braço da Liz, olha pro César e olha pro Arthur. Eu vou tentar. O O Joey fala Zion. Nada acontece. Ele fica aliviado. Eu achei que marcado seria isso. Joey, mas não faria sentido, eu pelo menos nunca consegui chegar na minha forma Lucide, então... Eu na verdade, pensei por um momento que o marcado pudesse ser por aquela criatura que me prendeu e matou o Thiago. Mas... não sei, talvez vocês não estejam marcados e tá tudo bem, talvez eu seja a única. Vamos torcer pra isso. Você nunca tentou, Liz. É o que o Joey ia falar. A Liz, ela acredita fielmente que ela nunca iria virar Lucide. É que você nunca fez o Zion. O Não Arthur tem por fez. que eu fazer. Eu não... Não tem por que eu fazer. E aí eu fico tudo com bem. isso na cabeça agora. Tudo bem, tudo bem. Gente, eu acho que a gente tinha que ir embora daqui. Só uma coisa. Será que levar essas pessoas com a gente não é perigoso? Porque... Eu não me importo Aquela- que é perigoso. Eu só quero sair daqui. Por favor, me tira daqui. O cara fala atrás da... Ele tá ouvindo tudo. Ele tá olhando do lado de vocês, assim. Eu vou Lá dar uma embaixo. olhadinha até essa grade enquanto o César fala. Lá embaixo, na capela, teve um que começou a brilhar do nada. Lembra, Joey? Ele ainda não parece estar nesse estado. Lembro, mas eles não conseguiam nem falar nada. Eles Falar. só ficavam repetindo aquele Alora Tom. Gente. Eu não vou fazer o tempo todo, mas o Guto tá fazendo isso. Gente, algum de vocês tem água pra dar pra esse? Ele parece estar bem desidratado. Sim. Água e liberdade. Eu encosto na grade do rapaz aqui, ó. Ei, o loirinho fez alguma coisa com você? Que loirinho. Escuta, a gente vai te soltar daí, mas... você tem que andar atrás da gente, certo? A gente vai te proteger e a gente promete que vai te tirar daí, tá bom? Ok. Só me tira Eu daqui, eu não abro. aguento mais. Eu testo as chaves pra abrir. Você consegue eventualmente achar uma que abre. Você abre a porta? Abro.
Obrigado. Como é que é o seu nome? O meu nome é Lucas. Nome bonito. Obrigado. Então vamos indo? É. Você tá bem, Liz? Consegue andar de boa? Eu consigo, mas o Guto não parece tão bem. Eu vou na frente seguindo vocês, eu não enxergo nada. Ok. Cezinha, eu fico um pouco pra trás assim. Liz, você se importa de me chamar de Kaiser, por favor, aqui? Eu ia te perguntar isso agora. Por que as pessoas estão te chamando de Kaiser? É uma longa história, depois eu te explico. Aqui eu prefiro, entre nós, você pode me chamar do jeito que você quiser. Você tá me olhando nos olhos falando isso? Tô. Eu faço assim com as mãos pra, tipo, você me dar um abraço, mas eu faço meio discreto, assim. Eu dou um abraço rapidinho. Sabe quando o Drake e o Josh eles se abraçam assim, ó? De volta. É tipo isso. Eu dou um abraço. Opa. Eu dou um sorrisinho vendo isso. Eu dou um sorriso, eu fico bem feliz que eu ganhei o abraço do Kaiser e aí eu... É bom que você tá bem, Liz. Isso aí é raro, hein, Liz? É bom te ver, amigo. É bom ver vocês dois. Eu dou outro abraço no Arthur também. Nossa, eu dou um abração. O Joey tá olhando assim de ombro, tipo, feliz. Não dá pra ver porque ele tá com a máscara, mas ele tá de sorrindo. exposição paranormal pra você, Liz. Quando você abraça o Arthur. Ai. Calma aí. Onde é que é a exposição paranormal? É do lado da É sanidade. sanidade? Ai, Jesus amado. Meu Deus. Ela vai descobrir. Sucesso. Sucesso? Esse que o Arthur tá bem forte, viu? Bem mais forte do que você tinha visto ele antes. Caraca, você tá fortaço, Arthur. Obrigado. Nossa. A Liz fica até um pouco vermelha, tipo, nossa. Aí volta assim. Ele parece então mais vamos, gente. transcendido, né? Por que você falou essa palavra desse jeito? Ele tá doidão. Vamos embora então, né? Não, calma lá. Coisas aconteceram e ninguém me explicou. O que tá acontecendo? Vamos conversar isso quando a gente estiver mais seguro, Liz. Agora aqui não é um bom lugar, eu acho. Eu prometo pra você que eu conto tudo. Eu coloco a mão no ombro dela. Tá bom. Tá, vamos indo. Beatriz, você vai abrir todas as celas? Tem mais muitas? Tem pessoas em bom estado dentro de alguma? Você pode ir olhando, elas estão lá dentro já. Beleza, eu vou passar. Você passa por essa porta aqui, ó. Vou pegar você. Pode tirar o Orfeu, a gente considera que ele tá em cima do seu ombro ainda. Beleza. Você vê que aqui tem um homem, ele tá encostado assim na grade. E a boca dele tá tapada por faixas. Ele tá com os olhos completamente brancos Sim. também? Eu vou tentar me aproximar e ver se ele... Sei lá, eu consigo dar uma escutar pra ver se ele consegue falar alguma coisa ou tá repetindo a mesma palavra Ele tá várias só... vezes. Tudo bem, vou olhar as outras. Você continua olhando, pode mexer no seu personagem. Nada nessa cela. Aqui na esquerda, quando você tá passando, esses dois te chamam. Vocês passaram por eles e falaram: e aí? Essa moça é a moça que tava com você. Você vai conseguir tirar a gente? Eu vou abrir pra ela. Ok, você abre a porta. Vem. Enquanto Ei, eles Beatriz. estão lá, eu quero descer aqui. Deixa eu pegar. Falar com o Arthur. Mestre, eu vou puxando o Guto comigo, tá? Eu vou falar pra ela, Ok. escuta, fica perto da gente. Não toma nenhuma atitude precipitada. Ela vai mancando assim com uma perna só. Ok, obrigada. E o cara, ela pega na mão do cara que tá atrás, que tá com as vendas nos olhos, assim, ele... Vamos embora. Ele tá tremendo bastante. E eles vão juntos. Beatriz, Oi. e quanto a essa cela aqui? Você esqueceu de abrir uma. Na verdade, eu queria ter certeza de que ele não tá como um daqueles que a gente encontrou lá embaixo. Eu vou voltar aí. Senhor, você pode me ouvir? Ele só geme. Eu acho que alguma coisa aconteceu com a boca dele ou com a garganta. Sim, é o que parece. Você acha que a gente deve abrir pra ele também? A gente tá levando o Guto, né? É perigoso eu- levar alguém e é desumano deixar aqui. Eu prefiro Sim. levar. E eu abro.
Opa. Ô, mestre, enquanto isso tá rolando, eu posso ter descido pra aquela sala que eles estavam? Você pode. Esse Então. cara, ele tá seguindo vocês vão vendo que eles vão se juntando, assim. Esse cara, na realidade, ele tá um pouco perdido, ele vai só seguindo o som de vocês. Quando você abre, esse cara, ele... e vem andando pra frente, assim, dá alguns passos e fica olhando pra vocês. Esses aqui, eles vão seguindo vocês aqui também. Eu vejo Senhor. o Dante passando, não vejo? Você pode ver o Dante passando, sim. Ok. Eu vou seguir, mano. Eu sou a escola. Dante, você lembra que essa é a sala do diretor. Você lembra que o Padre Ronaldo, o responsável pelo orfanato, ficava aqui a maioria do tempo dele organizando as coisas. Eu quero dar um encontrar. Dá um Aqui encontrar pra pra ver mim, se por acha favor. alguma coisa. Dante, desculpa Oi, ser Antônio. meio grosso, mas eu acho que você não pode ficar saindo sozinho assim. Eu só quero ver se eu acho alguma coisa relevante sobre meus amigos. Tipo, eu realmente não sei por que o Henry tava daquele jeito. Eu não sei por que tá envolvendo minha antiga casa. Eu realmente não sei. Eu só quero entender mais. O Arthur, eu não ele sou fica inimigo de meio vocês. Dante, você lembra relutante encontrar, assim, Dante? olhando. É normal. Você encontra uma coisa que chama sua atenção. É uma carta da irmã Thelma pro Padre Ronaldo. Eita, tá difícil de ler. Tá, eu quero ir lendo a carta. Eu preciso ler em voz alta Sim, aqui? sim. Você acha bom? Prefiro. Deixa eu ler em Sempre. voz alta aqui. Eu não li pro Arthur, tá? Eu li só na minha cabeça. Mas em voz alta aqui pra rapaziada aí de casa que tá assistindo. Padre, eu acho que as punições podem ter ido longe demais. Tem uma mão aqui na frente. Acho. Minha, Não desculpa. sei. Aí, valeu. É a terceira vez que pego o Henry atirando pedras em pássaros para matá-los e tentando puxar brigas com as outras crianças. De início, quando começamos a seguir com suas punições mais severas ao pegarmos ele tentando fugir junto com o Gal, achei que faria sentido. Mas pelo que consigo analisar, me parece que ele está começando a querer ser punido de propósito. E se uma das crianças contar para Arnaldo que estamos nas punindo fisicamente? É possível que ele decida parar de nos financiar. E se eu encontrei as chaves para o dormitório, eu deixei na gaveta de sempre. Hannah havia desafiado Anthony com a aposta para sumir com as chaves. E você sabe como esses dois são. Irmã Thelma. Achou alguma mas- coisa, Dante? Eu achei uma E você carta acha que deu um normal, né? Você encontra, perdido embaixo dessa carta, numa gaveta, uma chave pequena. Tá. A outra chave eu achei aonde, mas só pra ver se eu lembro. Posso falar inteligência? Todo mundo tá rolar perguntando onde eu achei. inteligência, deixa. Pouquinho chave, não sei onde é que eu achei. Eu não lembro. Eu lembro muito Tá. bem. Tirei bom. Você achou dentro do armário que vocês deram 2 tiros no cadeado. Suave, Bryant. Não, safe. Coisa linda. Agora eu lembrei. Nossa, tava esquecido, tadinho. Guarda a carta. Como é que eu faço pra guardar essa carta aqui? Você pode salvar, se você quiser eu deleto. Tá, E eu colocar no seu ponho na minha inventário, mão? pesa 0. Tá. Certo. Eu posso aproveitar e usar a biblioteca ali, né? Se for desnecessário. Usa a biblioteca onde, desculpa? No mesmo lugar que eu tava. Você... Eu considerei usar a biblioteca como o seu encontrar. Como encontrar? Isso. De E você boa. achou essa pequena chave, então, junto com essa carta. Eu vi ele achando a chave, né? Você viu ele Eu vou falar lendo antes. uma carta e pegando alguma coisa na gaveta. Você pode dar encontrar, ver se você viu, na verdade. Porque eu imaginei tipo, mano, assim, ó, tá ligado? Tipo, Você tá de olho nele, com Você nem certeza. precisa dar... Arthur, eu achei uma chave aqui. Tá, então não precisa dar. Ele te bom. mostrou. Eu creio que essa seria a chave pros dormitórios, mas eu realmente acho que a gente não deve ir lá. Tá bom. Você pode me entregar ela? Eu entrego, toma aqui. Tá. Já vou tirar no meu inventário só essa antes que eles porra. fiquem preocupados. Cara, tem que entregar tudo que ele acha. A outra chave tá com quem? A outra pessoa anotou a outra chave? Porque eu tirei ela do meu inventário também. Anotem, por Tá favor, comigo. se vocês Foi. pegaram algum item. Tá com o Tá Joey. comigo, tá comigo. Tá, eu vou deletar aqui as duas chaves do meu inventário, então. A carta tá comigo, tá? Pronto, tô aqui, gente. Tão O me mapa vendo? tá comigo. Oi, mas tá tamo carregando. vendo. Vamos O embora, mapa então. tá comigo? O mapa tá comigo. Você... Tá, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos Acho. voltar. Ok. Vocês voltam. A câmera da Gabi tá um pouquinho errada, mas enfim. Vocês veem eles voltando. Quem tá teclando? senhor. Tem alguém teclando bastante. Sou eu, desculpa. Senhor, você consegue ouvir a gente? Você consegue seguir a gente? Gente, desculpa interromper, mas a gente achou uma carta e uma chave pra área do dormitório. E o que dizia na carta? Eu olhei e não achei. A carta era uma carta falando sobre como o Padre Ronaldo e as pessoas
do orfanato, os que estavam presos as crianças, estavam sendo um pouco severos com a punição. E como o Henry tava gostando das punições. É meio estranho. Eu caminho bem pertinho do Dante, vou chegando bem perto dele. Você vai dar algum passo pra trás? Não, ficou parado. Eu chego bem perto dele e eu quase encosto o meu nariz no dele. Tá. E eu falo assim... Você pode até fingir, mas eu não vou cair na sua. Seu nome é Lee, certo? Você sabe meu nome. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não sei o que você passou. Eu realmente sinto muito o que é que tem acontecido com você, mas eu realmente não tô envolvido nisso. Me desculpa se você acha isso. Se você chegar perto de um dos meninos e daquela menina lá também que não tem nada a ver com isso, a sua cabeça vai explodir de um jeito que você não vai gostar. E eu viro e saio, assim. Perfeito. Eu vou pedir pra vocês continuarem interpretando. Eu só vou ter que reabrir o mapa, porque nessa crachada aconteceu algum bug severo aqui. Então eu vou reabrindo a mesma coisa de sempre. Vocês podem só continuar interpretando e conversando. Tudo bem. Gente, eu... Vejo o Dante e falo, mano, se eu for... pode falar. Pode falar. Tudo bem. Vocês acham mesmo que isso pode funcionar? Vocês viram as coisas que a gente encontrou lá embaixo? Que chance essas pessoas têm? Eu acho que a gente tá colocando elas num risco enorme. Maior do que deixar elas aqui sozinhas? Não sei dizer, eu não sei o que elas passaram. A gente não sabe o que tá acontecendo aqui. A gente de fato não tem ideia de absolutamente nada. Bom, eu não sei como vocês chegaram até aqui. Eu ouvi um monte de tiro, briga, gritaria, mas imagino que vocês sabem onde deve ser a saída, né? Sim. A gente só tem que cuidar pra não mandar essas pessoas pra fora na hora de um descarregamento de um caminhão ou algo assim. Eu acho que os carregamentos acontecem de madrugada. Que horas são? Você não sabe? Alguém tem horas? Se tiver um celular... Eu tenho. Tá, são 4h30. Desculpa, Da manhã. 4h45. Da manhã. Gente, desculpa interromper, mas eu sei que a gente achou a chave da área do dormitório, mas agora que a gente tá com muitos inocentes, e até antes, eu sei que tem alguma coisa muito ruim naquela área. Eu recomendaria realmente a gente não ficar perto dali. Era isso que eu ia falar agora, a gente tem que tomar uma decisão. Ô, Joey, você me empresta o mapa? Claro. Eu entrego pra ele. Tá. Tá, aí eu mostro pra Liz aqui. A parte direita do orfanato tá marcada como perigosa nesse mapa que a gente encontrou aqui, que tá com o Joey. A gente tem que decidir se a gente vai pra lá. O Dante disse que achou a chave. E ele também disse que sentiu muita exposição paranormal lá. Muitas coisas paranormais lá, assim que a gente entrou. Eu vou ser bem sincero sobre aquele lado. Quando o orfanato pegou fogo, aquele foi o lugar onde teve mais mortes. Eu vi muitas crianças morrendo, queimando viva e... Com certeza aquele lugar não é um lugar que a gente quer ir. Pessoal, vocês acham mesmo que a gente tem chance? Olha como a gente tá todo mundo machucado, a gente tem poucas pessoas, cheio de inocentes. Vocês querem mesmo arriscar tudo isso agora? Arriscar o que exatamente? Tudo. Eu vim pra esse lugar pra reforços. isso. Beatriz, Vocês acham que a gente dá conta? Eu não sei como isso funciona. Mocinha, se você e o periquito quiserem sair, tá tudo bem, mas... Não, toda forma de ajuda é válida. Eu só tava pensando no todo. E o todo Eu não quero que mais é tentar pessoas se ajudar todo mundo. machuquem. Justamente é o que a gente tá levando essas pessoas a fazer. Mas a gente pode tirar eles daqui. E se você sentir que vai ser bom pra você sair, você pode sair também. Não, eu quero fazer parte disso com vocês. Eu só acho que a gente precisava de mais gente. Vamos levar esse pessoal pra fora. Afastar um pouco do orfanato, pelo menos uns 15 metros. A gente deixa eles esperando na grama lá fora e a gente vai olhar a parte direita do orfanato, tá bom assim? Tudo bem. De qualquer forma, Beatriz, eu entendo que pode ser perigoso, mas se tiver qualquer pista que seja que vai ajudar a gente, se a gente demorar demais, pode ser que ela não esteja mais lá. Tudo bem. Kaiser, eu sei que vocês não confiam em mim, mas eu realmente queria que vocês reconsiderassem isso. Peraí que ele está bugado. Aí. Reconsiderar o quê?
Ir pra esse Obrigada. lado do orfanato, o que quer que esteja lá, não é coisa boa. Tá. Eu Se não é acredito coisa só, boa, né? é exatamente por isso que a gente precisa ir. Só confirmando, enquanto vocês estão fazendo aqui, eu consertei tudo, tá tudo certo, certo? Tá todo mundo dentro do jogo? Yes. Perfeito. Só Qual dá que é a promote tecla pra pra divulgar colocar top-down? Ah, PP. Não, eu Obrigada. ainda não entrei. Eu aceitei o teu convite, mas eu não entrei. Tá, vou ter que te convidar de novo, calma aí. Vai de novo. o... Aqui as lanternas estão bugadas. Ah, então, é só muda e volta, tipo, desliga e liga ela na sua que ela vai. Ah, A não. minha tá de boa. Tá, É, aqui Ah, tá de é, boa. foi. por favor. Ok, tudo funcionando, beleza. Tivemos um probleminha técnico, mas agora tá de volta normalmente. Tamo junto. Acho, antes de... Se vocês querem ir lá, a gente pode pelo menos deixar essas pessoas lá fora. Foi isso que eu disse. Foi o que ele disse. Tudo bem. Eu me aproximo do Joey. Eu falo mais baixinho, assim. Pode, aponta pra Faz ele. parte. Sempre show. foca mais na lanterna do que na posição do seu personagem. Tá, beleza. E esse ombro aí? E eu vejo a roupa rasgada no ombro porque ele tinha tomado tiro. E um E essa corte roupa aí? também com a foice. Eu Tá tomei corte com a contratado, foice, não? não foi? Não, o Foi Joey o- tomou uma foiçada. Eu Tá tomei. tratado também. o corte dele, não, mestre? Tá, um pouco. Sim, tem bandagem, sim. Mas tá rasgada a A roupa. full tá tratado, não? Ah, a roupa. E esse ombro aí? É, não é a primeira vez que acontece, né? Eu também tenho histórico com ombros. Mas você não devia dar isso de mim, não. Não é uma boa coisa. Liz. Eu achei que eu tinha perdido você. Tá tudo bem, eu tô aqui, Joey. Eu não vou pra lugar nenhum. Nem eu. Eu nunca mais vou falhar. Eu prometo. Você nunca falhou, meu filho, e aí eu abro os braços assim. Eu entro no abraço. Onde é a saída? Onde é a saída? A gente moça com leva bengala vocês lá. Tá chegando em você assim. A gente só quer ir O embora Joey. daqui. O Joey escorre um pouquinho, uma lágrima que caiu. A gente vai ajudar vocês. Segue a gente. E ele toma a frente. Perfeito. Eu vou pedir então pra vocês Eu vou do se ladinho. alinharem aí, exatamente como vocês Eu querem ir. também, eu vou- Quem colocou o vou Orfeu do no lado meu da ombro, moça. mano? Ficou bonitinho Ele foi, ele esse foi. ombro. Fofo, combinou com você. Ai, para. O Orfeu vai Mas voando eu com vou- vocês dessa vez, ele não vai ficar no ombro de ninguém, ele tá só voando junto. Eu vou full atrás aqui, com esses dois aqui na minha frente. Tá? Vocês podem organizar como Atrás, vocês obrigado, preferirem. atrás. Os sobreviventes vão acompanhar vocês da maneira que vocês quiserem. Eu vou Vou levando o ficar Guto atrás de mim. Perfeito. Vocês então chegam e se deparam com essa esquina e mais à frente tem duas portas. À esquerda. Vai dar um trabalho pra levar esse mundo velho de gente aqui, né? O Joey Vocês tenta têm abrir a um primeira mapa? porta. A primeira porta abre, você pode abrir ela à vontade. Ok. Ah, Joe, eu devolvi um mapa pra você depois que eu mostrei pra Liz, ok? Ah, é verdade, tá aqui no meu bolso. Eu Obrigado. devolvi. Nem tinha percebido. Eu abro a primeira porta. Você vai abrindo e vai encontrando uma espécie de... Deixa eu abrir pra você aqui. Obrigado. Uma espécie de sala de estar. Tem alguns sofazinhos, uma mesa e uma bancada com alguns livros velhos. Tudo bem cheio de pó. Eu quero dar um escutar. Você pode não escutar. Gente, calma aí, puxa um negócio por vez aí. Nossa senhora, o trem é o bonde do Carnaval de Salvador. Sucesso Não bom. vou ficar clicando muito, é só Você deixar os não coisas. escuta nada vindo daí de dentro. Pessoal, eu acho que tá segura. E eu entro. Mestre, eu Começa a queria investigar. sacar a Glock. Eu tenho a figurinha da Liz com a Glock Tem, na só mão. apertar 3 ou 4. 3? Tá, obrigada. 4 tem lanterna. Boa. Quero entrar também. Ai, Eu Aí, quero dar uma olhada Só ir nesses documentos devagarzinho, aqui. gente. gente, vai devagarzinho. Joey, você vai né? chegando nessa sala, você vê uma grande mesa de reunião com vários documentos jogados em cima da mesa. Tem um quadro preto apagado, tipo, usaram pra escrever uma coisa, mas apagaram. E mais ao canto você vê um armário de metal fechado. Eu vou dar um encontrar no armário. Eu vou aumentar um pouquinho, moleque, de vocês estão um pouquinho pequeno. Tá, você vem até o armário então e dá uma verificada. Em cima da mesa também tem uma maleta fechada. Na real, é só uma maleta aberta com os documentos. Faz parte do cenário só. Pode dar encontrar, por favor. Normal. Dentro Normal. desse armário, você encontra... Dá um sorte pra mim, por favor. Bah, meu. Pera aí agora, cadê o sorte? Pera aí, eu não tava esperando por essa, não.
Sorte fica lá em cima, né? É um atributo. É, fica lá em cima, sorry. Ok. Deu fracasso? Fracasso? Você encontra R$100 e uma lanterna. Nossa, Ah, que azar, né? E eu acho 20 quando eu fracasso. Eu guardo R$100 sem ninguém ver. que isso? Ok. Mestre, eu tô olhando pra ele, eu tenho uma chance de ver Você isso. pode não encontrar. Ah, não, eu vou ignorar, eu vou Ok, deixar ok. ele pegar Não, os 100 não, reais, eu não tem problema. olho pra Liz e dou uma piscadinha. É, isso. Você vê o Joey botando R$100 no bolso e continuando. Tá tranquilo. Ô, tô entrando aqui, viu? Tô Só deixando de claro. reuniões aqui. Eu Pra não tô encontrar nada. Dentro do Cara, armário, que além disso, Joey, você também vê o que parecem ser vários frasquinhos de tinta preta e várias agulhas e máquinas de tatuagem. Foi isso que eles usaram? Provavelmente. E eles devem ter um estoque dessa coisa, né? Desgraçados. Quero dar uma encontrar nos papel aqui, mestre. Mandam encontrar. Usar bibliotecas, desculpa. Usar biblioteca? Biblioteca diferente. Encontrar a biblioteca é a placa, biblioteca. Bom, sucesso bom. Muito bom. Você encontra vários documentos e correspondências de 2019 de um homem chamado Álvaro Augusto com um homem chamado Virgílio. O termo Enem é mencionado algumas vezes e transações de dinheiro estão envolvidas. A correspondência parece ser muito mais ativa pela parte de Álvaro, mas ele parece respeitar e obedecer a outra pessoa que escreve as cartas, ao Virgílio, como algum tipo de líder. A correspondência mais recente termina em janeiro desse ano, com apenas 2 palavras de Álvaro. Eu consegui. Tá. Você viu só isso, você não mostrou pra ninguém, né? Não, Tá, só você viu isso. tá. Eu quero sair. Loirinho, Oi? para aí. O que você tá fazendo? Queria ver se tinha alguma coisa explicando por que eles fizeram isso com o nosso orfanato. E tinha? Não, só teve correspondência entre 2 rapazes que eu não faço a menor ideia de quem seja. Posso dar uma olhada? Claro. Eu saio. Você vê isso Tá, que, mas- ele encontrou, o que eu narrei. Cara, Mestre, esse Álvaro é o mesmo Álvaro do meu primeiro caso? Ele tem o mesmo nome. e... Tem alguma citação à escola Nostradamus em algum momento? Dá uma inteligência pra mim, por favor. Brilha. Vem com a mãe, vem com a mãe. Ah, tirei sucesso normal. Enem é a escola Nostradamus de ensino médio. Ok, eu dou uma respirada funda e eu olho pro Thiago, que tá no canto Dá da mais sala, uma inteligência encostado agora que na você leu as parede. cartas. Ok. Vamos ver se você consegue. Sucesso bom. Bom, ok. Você lendo a última mensagem do Álvaro pra esse homem com as palavras eu consegui, você percebe o horário em que ela foi enviada. Algumas horas antes de você encontrar o Álvaro morto no bunker da escola. Ok, eu olho pro canto da sala e eu falo com o Thiago. Deixa eu puxar ele aqui. Clusterfuck. Ela tem poder de falar com os mortos, mano. Vamos ver. Você encontrou alguma coisa que presta aí, minha querida? Você tá vendo isso? O que? Mostra pra mim. Eu paro do lado da minha alucinação. Vocês estão aqui, vendo, eu- vocês veem que do nada a Elizabeth... O Joey, você vê que a Elizabeth do nada olha pro lado e começa a falar sozinha. Depois eu narro a minha ação. Tá. Você tá vendo isso? Eu vou ser eu não- bem... É o nosso caso. Eu vou ser bem sério com você, minha querida. Não tô entendendo nada. É com você. Não, Thiagão. A gente encontrou ele morto aquela hora. Ele conseguiu. Mas. Será que ele tá falando da Agatha? Aquele negócio da Agatha? Será que a Agatha é marcada ou coisa assim? Nossa, aí você vai ter que fazer o que você faz de melhor e pensar, viu? É isso, Olhando aí eu. pra essa rap- Enquanto isso, a Beatriz, ela encosta no Joey, que ela tava nessa sala, e fala:
Ela tem algum poder? Tipo o Dante também? Ela vê espírito? O Joey leva um sustinho, porque ele não percebeu que a Beatriz estava ali do lado dele, mas ele se mantém firme. Ele deixou o arco apontado pra parede. Com uma flecha engatada. Tá. Aí eu só falo pro Tiagão. É sempre bom ver você aqui, amigo. Eu vou tentar o meu melhor. E viro de volta, assim. Não vira. Como se nada tivesse acontecido. Vira assim, sempre. Tá bom, desculpa. E o Isso. Thiago some. Quem que tá aí no canto? Nada. Tem alguma criatura aí? Não eu vi tem, você não. falando com alguém. Ah, Joey. Se eu te falar, você não vai achar que eu tô louca, não, né? O Joey se desarma. Esqueci qual é o... não, eu acho. Se bem que tá todo mundo meio doido hoje. Eu ainda falo com o Thiago às vezes. Thiago Sensei? Mas... Não tem nada a ver com as tatuagens, não se preocupa. Eu só falo com ele às vezes. Mas eu quero falar com ele também. Acredita em mim, você não vai querer, não. Arthur e Kaiser, enquanto isso, o que tá acontecendo com vocês? Nada, tamo esperante. Na frente e eu da tô porta. Tô olhando o pessoal aqui. Dou uma conversa fiada um pouquinho com o Arthur sobre qualquer assunto. Tanto faz. Tá e bom. tamo esperando. Ok. Vocês então começam a voltar, o que vocês fazem? Estão na sala. O Joey só responde a Beatriz, tipo, ele só faz assim com o ombro. Tipo, ele não entendeu o que aconteceu direito. Mas ele tá refletindo bastante. Tá, esse cara não tá aqui não. Ele ficou com o pessoal aqui atrás. Eu tô olhando pra sala toda enquanto eles estão lá conversando. Nessa sala de estar não tem muitas coisas. São livros velhos, nada demais, assim, algumas revistas. Parece que era uma sala de estar onde as pessoas podiam esperar pra ter reunião com o pessoal do orfanato. Da hora. Gente. Alô. Peraí, mestre, eu só não confio na vasculhada que o Dante deu e eu dou uma olhadinha se sobrou alguma coisa relevante em cima da Não mesa. encontrar bibliotecas. Desculpa, Tadinho, usar velho. bibliotecas. Se você encontrar outra Nem biblioteca, o competente. Kaiser e a Usar Beatriz e o Arthur enlouquecem. bibliotecas? Ai, fracasso. Você não vê nada demais além disso. Tá bom. Eu vou voltar. Gente. Kaiser? Vocês não querem deixar o pessoal lá fora antes da gente começar a vasculhar o resto do prédio? Uhum. Eu acho que só tem mais uma porta, Kaiser. Mas e lá embaixo? Ok. Vamos lá. Vamos lá rapidinho. Esse pessoal, é melhor eles Vocês sentarem estão lá do passando que então ficarem por aqui essa esperando. porta bem trancada, com uma fechadura meio dourada assim. É resistente? Relativamente resistente, assim. Deixa eu saber. Gente, aquela chave que eu achei mais cedo, desculpa, eu lembrei agora. Tava dentro de um dos armários. Aquele armário que a gente quebrou, na verdade. Pode ser que abra isso. Kaiser, deixa eu só abrir mais essa porta. Tá bom, vai, é caminho. Tá tudo bem, vai, abre aí. Dante tá com a chave? Ou o Joey tá com a chave? Eu peguei a chave do Dante. Ok. Eu não tenho nada, fião. Você tento colocar? encaixa a chave e ela encaixa perfeitamente. Você ouve um clique. Quero dar um escutar. Pode não escutar. Ok. Que o teu... Eu não quero. Você não escuta nada. Nem ao Desastre. seu redor. Você parou de escutar por um momento. Eu falo, com licença, mocinha. Eu dou uma passadinha assim do lado dela e paro do lado do Joey. Deu um zunido. Pera, quê? Nada. Eu tentei ouvir e deu um zunido. Aí eu abro a porta devagarinho. Tá, pode aponta a lanterna e pode ir abrindo devagarinho. Calma aí, não abre ainda não. Calma, deixa eu revelar. E agora pode abrir. Puta merda. Você se depara com uma sala repleta de texto pra todos os lados. Deixa eu puxar aqui e apertar isso. Tem texto pra todo lado. Textos escritos ao redor de uma cadeira de couro com um grande símbolo ao redor dela. Tem um armário mais à esquerda e vários elementos de tatuagem na direita. Liz, você reconhece como essa é o quarto que você acordou aquela hora.
Esse é o lugar? Esse ambiente, ele tem uma aura estranha. Foi aqui. Ele tem uma aura pesada. Mas... tava diferente. Você tá vendo esse grande símbolo no chão? Sim, Você tá vendo que ele tem 5 pontas, né? sim. Em cada uma dessas pontas tinha um desses seres meio sem vida que lembram um pouco o que o Guto tá sendo. Mas eles estavam muito pior, eles eram magros e... Mas eles estavam um em cada ponta enquanto um cara me tatuava. Você acha que eles eram tipo a energia pra esse tipo de ritual? Eu não sei, mas enquanto eu estive aqui, enquanto eu tava deitada Beatriz, você nessa entrou na cadeira... sala? Entrei. Entrei junto com Vamos eles. nessa. Ao entrar na sala, você percebe algo estranho. Eu preciso que você dê um teste de inteligência pra mim, por favor, primeiro. Uhum. Carol, foi com você? Sucesso bom. Ok. Você, ao pisar nessa sala, logo ao entrar nela, você percebe que o Orfeu fica inquieto. E ele começa mais uma vez. Ele voa. E enquanto ele voa no ar, algo estranhíssimo acontece. Ele parece começar a brilhar e emitir uma luz. O Joey E ao saca o redor arco do já. corpo dele, você consegue ver muitas letras. Ele pousa em cima da cadeira. E ele canta. Eu reconheço alguma coisa com essas letras? Você tirou bom no teste de inteligência. Ao olhar para essa sala, você acorda por um momento e você lembra do momento em que a sua mãe estava te olhando com outro homem loiro na sala. E algo estava acontecendo com você. Eu já estive você aqui. já esteve aqui e foi aqui que o ritual foi feito em você. Eu já estive aqui. Foi aqui que eu perdi minha memória. Foi aqui que eu perdi minha memória e tudo aconteceu. Pera, você passou por um ritual também? Sim, eu passei por um ritual de perda de memória. Eu não me lembro de 11 anos da minha vida. E aqui é o último lugar que eu vi. Junto com o rosto de desespero da minha mãe. E um garoto que era daqui do orfanato também. E aí, Dante? Você quer falar alguma coisa? Chegou a hora, hein? Eu realmente não faço a menor ideia do que é essa sala. Você nunca Eu sabe não de aguento nada, né? mais ele falando Mas é isso. verdade, eu não sei. Eu não sei o que é essa sala. Eu peço desculpas do fundo do meu coração, mas eu realmente não sei o que é essa sala. Garotão. Eu já lidei com gente muito pior do que você. Acredite, eu passei décadas em um lugar muito pior. Você não é nada. Eu sei. O que tá rolando com o Orfeu? Eu vou me aproximar dele. Você se aproxima Beatriz, e você cuidado. vê que ele tá só brilhando. E escrito nele tem várias histórias. Histórias Eu vou... que parecem não ser de terror, mas parecem histórias mundanas. Chega Beatriz. mais perto. Chega mais perto. Cuidado, Beatriz. Beatriz, não pisa nesse símbolo. Joey, não! O Joey quase pisa, mas ele põe o pé pra fora. A Beatriz Não. já tava dentro do símbolo. Beatriz, por favor, não pisa aí. Não chega perto Já, disso. já tava dentro. Beatriz, Você por favor, sabe você que não... símbolos faz, Dante? Eu E sei ela- que se ela lembrar de alguma coisa que possa ser perigoso pra ela, pode ser reversível. Eu só não gostaria que ela corresse risco. E por que Que eu se não ela... queria te ela... O que seria lembrar? perigoso? E por que ela lembrar de algo que seria perigoso? Porque eu acredito firmemente que o que quer que veio desse outro lado, desse mundo paranormal, pode voltar Você se... pisou dentro do ritual, né? Eu pisei e voltei. Depois eu não, pera. voltei. Tá, mas quando você pisou, você tem mais um flash de você chegando no orfanato. Em que momento? Você Quando não eu era sabe. muito... Você chegando no orfanato e o orfanato tá destruído. Com uma lanterna. Você vai entrando no orfanato. E volta. Eu me lembro, eu já estive aqui. Na verdade, depois que tudo aconteceu, eu vim pra cá em algum momento. Dante, se você sabe de alguma coisa, você precisa me falar agora. Beatriz,
Realmente, não tô mentindo quando eu falo que a última vez que eu te vi foi quando você foi adotada. Vou entrar de novo no símbolo, então. Beatriz, por favor, sai daí. Em qual parte do Beatriz, símbolo você cuidado. Eu tento tirar ela de perto. Aqui, bem perto de onde o Orfeu tá. entra? Tá. O Dante vai tentar te segurar antes, certo? Sim. Teste de força. Eu também? Sim, também, se quiser resistir. Sucesso bom. Caralho, só tô Sucesso tirando 18. normal. O Dante consegue te segurar. Beatriz, por favor, eu realmente nunca te pedi nada, mas. Vamos achar outro jeito de recuperar suas memórias. Não agora. Mocinha, antes de você ficar entrando nesse símbolo ocultista, é normal o papagaio fazer isso aí? Nunca, isso nunca aconteceu. Na verdade, lá embaixo eu vi uma luz muito parecida. Foi quando eu tive uma visão da minha mãe. E eu não me lembro dela. Eu não sei se eu perdi ela, eu não sei onde ela tá. Ela pode estar até aqui. Eu preciso me lembrar das coisas. E não é o Dante que vai impedir isso, já que ele não ajuda em nada. Liz, não era exatamente uma visão. Eu também vi. Nossa, Calma. só sai, velho. Depois dessa daí, não. Velho, você Ok, não fala nada. Não é que nem eu e o Thiago, então. Ela era algo vívido. Era algo vívido. Eu também vi. Ela simplesmente brilhou e desapareceu e deixou um resquício meio mágico no chão. Ele brilha e pousa no seu ombro brilhando. Eu olho pra Liz. eles e falo, eu quero entrar. Beatriz, a gente já preciso me viu coisas lembrar. horríveis acontecendo com pessoas e símbolos. Eu não posso gosto Você dessa precisa ajudar. dar de ideia. sanidade pra mim também, Tris. Joe, eu posso ajudar. Talvez se eu me lembrar de alguma coisa, eu consiga ajudar. Eu tenho certeza que você pode ajudar, mas talvez tenha maneiras Vai melhores. crescer. Você tomou 12 de sanidade, 12 pontos de sanidade. Isso é bastante. Nossa. Eu vou procurar alguma coisa no armário, mas se tem alguma coisa pra ajudar, alguma coisa que fale o que é esse símbolo, qualquer coisa. Isso, Você dá uma olhada no armário, você vê só um monte de tinta preta de tatuagem, de frasquinhos de tatuagem, agulhas de tatuagem. Não parece ter nada além disso nesse lugar. Posso falar inteligência pra saber se jogar essa tinta nesse círculo vermelho pode foder o círculo? Você pode tentar. Rola inteligência antes ou não faço a menor ideia? O que exatamente você quer saber? Eu quero borrar os Exposição esse círculo paranormal. daí. Tá. Falha aí. Você não sabe dizer. Não Tá. vou fazer nada. Eu acho que 12 de sanidade é o suficiente pra ela simplesmente entrar dentro desse símbolo. Não, ao contrário. Foi uma Ela bala. não vai querer entrar? Foi uma bala de. Você sabe. Você tomou um choque ao entrar e você tá suando frio, tá nervosa, tá ansiosa. Foi uma experiência ruim ter essa lembrança. Tá. Mocinha, Oi. eu não conheço você direito, mas você faz parte da equipe agora, então toma cuidado com esses símbolos aí, viu? Nenhum de nós tem boas experiências com isso. Eu Definitivamente também não, mas às vezes as coisas parecem necessárias. Eu sei que você esqueceu sua memória, mas as respostas que você precisa provavelmente estão com esse cara aqui. Mas ele não Gente. vai falar. Gente, Beatriz, é sério. Eu não sei o que quer que seja que você tá procurando. Eu não sei o que aconteceu com você depois que saiu do orfanato, mas por favor, para com isso. Como a gente pode acreditar em você, Dante? Eu não menti sobre nada até agora, a não ser o fato de eu não lembrar de você quando você estava no orfanato, é sério. E isso é bastante coisa. Mas foi pra te proteger Do quê? de qualquer tipo de lembrança que possa te Como destruir. você tem certeza de que eu tenho alguma lembrança ruim? Como que você tem certeza que você não tem? Você precisa se proteger, você precisa se precaver disso. Você não tem noção das coisas que essas lembranças podem acontecer. Você não tem noção das coisas que tem do outro lado. Eu estudei uma boa parte da minha vida, tudo que tem nesse outro lado, e eu posso te afirmar com certeza que essas lembranças podem te destruir por dentro. Eu não quero que isso aconteça com você. Com certeza, Agora ele você sabe, assumiu que você estudou o paranormal e você conhece muito bem ele. Eu acho que já tava claro que isso já é um fato, não?
Meu amigão, a diferença é que você fala que você não sabe de nada o tempo todo, mas você sabe de muito mais do que você tá contando pra gente. E se você tá tentando protegê-la das próprias memórias, é porque você sabe exatamente o que aconteceu com ela, né? Eu não faço a menor ideia do que aconteceu com ela. E eu também quero Dante. descobrir. A escolha é dela, não é sua. Se você visse uma pessoa que você se importa se autodestruindo e caminhando até uma morte, você iria deixar a pessoa fazer isso? O Joey olha pra Liz. O Orfeu ainda tá brilhando? Sim, ele tá brilhando desde que ele entrou na sala. Vou fazer um carinhozinho nele, vou ficar mexendo nele, falar... Ele tá O agindo que você normal agora, sabe? ele tá agindo normal, mas ele tá brilhando. Como eu queria que você falasse. O que tá Joey. escrito nele, Beatriz? São histórias, são... De terror? Não, são histórias comuns. Parecem... Parece alguém contando o dia a dia da vida dessa pessoa. Espera, o Joey se parecem aproxima. coisas rotineiras. E se essas forem as suas histórias? Eu posso dar uma inteligência? Pode dar ou uma inteligência. qualquer coisa do tipo? Eu quero chegar perto do círculo de novo, mestre, e olhar ele. Bem de Ok, perto. você vê. Você reconhece. Você. Tá. Beatriz, você viu histórias mundanas contadas do ponto de vista de uma mulher. Você não sabe dizer se são suas ou não. Tudo bem. Algo relevante em alguma delas? Não. Foi o que eu disse. Você não sabe dizer. Não, você tirou um pouco. E você tá traumatizada, você tá nervosa, você tá ansiosa. Dante, você vê esse símbolo, você reconhece alguns dos elementos desenhados nele. E é isso. Entendi. Joey, eu não sei se são minhas memórias, mas são coisas comuns. Nada que mudaria algo. São diferentes. É, Diferentes das criaturas. Completamente. Diferentes do que tá escrito na Liz. Joey, o seu celular tá aí? Desculpa interromper. Os textos ao redor de vocês são textos similares aos que vocês veem nos scriptas. Histórias de terror, contos de terror, últimas palavras de algumas pessoas. Não me mate. Eu não quero morrer. Coisas do gênero. Joey, Sim. você falou dos textos escritos em mim, eu nunca tive a oportunidade de ver eles. Você quer que eu leia? O que tá escrito no meu rosto? E eu me aproximo, assim. Eu coloco a lanterna assim, só que não direto no olho, meio que de cima, só pra conseguir ler. Me dá um segundo, eu vou pegar o que tá escrito no rosto dela. Nossa senhora. Ou não. Aparentemente eu não vou pegar o que tá escrito nela. Eu não entendo essa língua. É Liz. português. Eu tô pegando, calma aí. Você foi alfabetizado, né, Joey? Ah, Tá difícil de ler, Em o português, escuro, só a pela minha lanterna, o lugar é tenso, a situação tá tensa. Mas Eu tô você tremendo de finalmente ansioso. consegue ler o que tá escrito na cara dela. E na cara dela tá escrito... algo que assim que carregar eu vou descobrir. O Joey, ele só sabe ler em sumário. Como é que é? Somério? Sumério. Eu posso Não ter sou uma conversa com o Kaiser enquanto isso, então? Só pra... Tá rolando alguma coisa ou não? Pode, ou já pode, vai carregar? pode. Kaiser. Tudo girava. Eu tô Tá escrito na cara dela. então deixa, volta lá. Mais uma Tá vez bom. acordei e é isso que tá escrito na cara dela. tá. Ok, eu achei que ia rolar a cena deles. Tá, Joey, você pode me dar seu celular, por favor? É, eu tô ocupado agora. E Só ele quero olha tirar pra Liz. fotos do círculo. Liz, tá escrito... Tudo girava? E eu acordava? Pode parar aí. Eu sei o que tá escrito, então. Ok. E aí eu viro, assim, e começo a sair da sala devagarzinho. E toma cuidado com o loirinho aí. Sempre. Pra que você quer um celular, Dante? Eu quero tirar foto desse círculo, pra depois a gente estudar mais a fundo. Quer que seja isso? Eu posso Deixa que eu tirar. tiro aqui. Você tira então? Quem pegou o celular? A Beatriz. Tá. É, eu ia tirar e guardei quando eu vi que a Beatriz pegou. Ela não tá conseguindo tirar a foto direito, ela dá o celular pro Dante. Pro Dante? Ah, tá bom. Tá, vocês tiram uma Tira pra foto mim. do ritual.
E o que mais vocês fazem a partir daqui? Quero dar um encontrar nessa sala, além do que a gente já viu. Já foi dado encontrar, não tem mais nada relevante, não. Beleza. Vamos Ei, sair Beatriz. daqui, A gente vai descobrir o que aconteceu. Só que com esses símbolos é uma má ideia. Você tem alguma ideia de outra forma que a gente possa descobrir isso? Claramente é um ritual e essas coisas escritas estão completamente ligadas. É a primeira vez que a gente encontra uma criatura assim. Talvez a gente devesse conversar com o Sr. Veríssimo ou até mesmo com a Agatha lá na Ordem. Talvez eles saibam de alguma coisa. Tudo bem. Só não entre em símbolos de novo. Tudo bem, eu vou me esforçar pra isso. Vocês então começam a sair da sala. E no momento que você sai dessa sala, Beatriz, o Orfeu para de brilhar e volta ao normal. Tá. E aí, o que vocês acharam? Eu tive alguns flashes, eu tive algumas lembranças e o Orfeu, ele acendeu com uma poeira dourada parecida com que a minha mãe tinha ao redor. Eu posso ter falado As com o tatuagens, Kaiser no o negócio texto nele antes, tava ou- brilhando, não era, os textos que estavam nele estavam brilhando. Hein, mestre? O que foi? Eu posso ter falado um negócio com o Pode, Kaiser? pode, com quando eles certeza. estavam lá na sala? Tá. Kaiser, Oi. Posso te pedir um negócio meio estranho? Não é cigarro não, né? Não. Ah. Desde que eu transcendi, eu aprendi um ritual. E pra fazer ele, eu preciso... aí eu falo baixo no ouvido dele. Fazer o símbolo em alguém e deixar ele sangrando. O que quer fazer em mim? Não! Tá doido? Jamais. Eu só quero pedir que, caso aconteça alguma coisa com a Liz e com o Joey, sei lá, que seja... Sabe, vida ou morte, assim, você pode tentar ajudar a segurar a pessoa pra eu fazer o símbolo? Claro, tudo bem. Quer fazer um nome pra essa manobra evasiva? Você que sabe. Você acha que a gente vai saber se for preciso acontecer isso, né? Com certeza. Tá, mas Tá. conta comigo. Tá bom. Eu ia falar com o Joey também, mas é só agora que eu parei pra pensar sobre isso tudo. Tá. Eu sou meio desengonçado, mas na hora acho que... Eu pelo menos vou dar meu melhor. Você sempre dá, né? Tá. Pode voltar. Vocês veem ele agora. saindo da sala nesse momento. Ah lá. O que vocês vão Vamos fazer indo agora? aí. Vamos indo aí. Tamo indo, Vamos tamo indo, indo. Tomem cuidado com a sala ao lado, não recomendo entrar. Por quê? Símbolo cultista, o de sempre. É melhor trancar ela de volta, só fechar o cadeado. Quem tava com a chave? Tava Acho que comigo. tá com o Joey. Mas eu deixei na fechadura. Pelo amor de Deus, vamos embora daqui, eu só quero ir embora desse lugar, diz o cultista que tá com o braço amputado. Tem mais alguém Mocinha, na sala? Não, Mocinha, eu recomendo você Eu levar quero essa fechar chave. a porta e trancar. Aham. você eu fecha a porta e tranca. tranco a porta e guardo no bolso. Eu falei ocultista, era o prisioneiro. Eu falei ocultista. Entregou. Spoiler, ferreiro... Minerador, tudo de novo. Ferreiro minerador. Nossa. All over again. Bota derreter o maluco, velho. Eu não sei se O sai Arthur de saca a pistola e dá um nervoso tiro ou no de fui pego. Não, eu só falei errado mesmo. Eu tô com a pistola na mão, tá? Eu já tô com a animaçãozinha, mas eu tô com a Todo pistola mundo- na mão mesmo. Sorriso safado. Todo mundo pronto? Vamos deixar eles lá fora. Vocês vão andando então em direção ao corredor onde vocês sabem que tem o elevador no final. Quem chega primeiro? O Eu. Joey. Joey. Ao chegar no elevador, você se depara com um rosto familiar sorrindo por trás das grades. E uma risada. E o elevador começa a descer. Familiar pro Joey? Não, Pois é. desculpa, o Eu Joey tava não logo é, atrás mas do pro... Joey. Tá, você vê o rosto do Anthony, que não é familiar pro Joey especificamente, mas ele dá a risadinha. Eu vejo E também, você né? vê esse Chega rosto junto? descendo junto com o elevador.
Cara, o O Dante Joey vê fica também? armado. O elevador Eu não tá mais ouvi no andar essa de vocês. risadinha? Pode não escutar. Tá. Eu vou dar um escutar também. Ô, Sabt, quem viu? Foi só o Joey? Só o Joey virando, ele viu. Não, você também, você tava junto com ele, você pode ter visto também. Fracassei. Você Eu viu quero falar Anthony. Anthony. Sim. Ele Eu só. tava ali bem atrás, mas tudo bem. E foi descendo. Vocês pegaram bem no finalzinho, assim. Parece que ele tava esperando vocês pra descer o elevador. Pessoal, eu acabei de ver um ocultista com um negócio escrito... Um papel escrito na testa dele. Tava escrito Praga. Eu já viro pro Kaiser e pro Arthur e falo, ah, não. Quem é ele? É aquele cara lá que matou a Beatriz. Gente, eu sei quem é. Pera, A maior número de verdade? casualidade, tá ligado? Nada. Pera, seu nome não é mercado. Beatrice? Sim, é porque aconteceram umas coisas aqui. Em algum momento eu me dupliquei. Pera, e você esse é uma cara, ele morta deu. viva? Não. Era um clone. Isso aconteceu de verdade? Eu só ignorei porque parecia loucura. Sim, isso aconteceu. Por que você ignorou? E esse cara passou a faca nela. Você não acredita na gente? Não foi você que falou que tinha visto outro de você e aí vocês saíram da porta porque um de vocês tinha morrido e apareceu alguém que sumiu. Exatamente isso. Aconteceu tudo isso aí, a gente tava lá também. Do que vocês estão Foi falando? esse cara que fez O que tá isso. acontecendo? Cadê? Cadê o elevador? Tá, gente, calma. Joey, você falou que tinha um ocultista no elevador, certo? Sim, com certeza tem uma emboscada pra gente lá embaixo. O elevador desceu, então eles podem ou subir com mais gente, ou quando a gente descer a situação não vai estar nem um pouco boa. Rapazes, eu olho pra galera que a gente resgatou. O que tá acontecendo? Vocês se importam se a gente descer primeiro pra abrir caminho? Pra vocês não se A gente só quer ir machucarem? embora, a gente só quer ir embora. Por favor, moça, a gente só quer ir embora. Por favor, deixa a gente abrir caminho, então. Tudo bem. Vocês esperem aqui em cima e se vocês ouvirem barulhos de luta no andar de baixo, esperem os barulhos terminar Mas pra como é que vocês vão descer sem descerem. elevador? A gente pode chamar ele. Eu Você viro olha pro painel e ele tá completamente destruído. Puta que pariu. Escadas, então. Escadas, então. Onde é as escadas mesmo? O que tem aqui na frente? Aqui tem uma porta fechada, trancada. Gente, essa porta daqui pode ser uma saída. Eu não sei se tem outro caminho lá embaixo, eu não cheguei a reparar. Mas esse não é o lado que você não queria ir? Exatamente. E agora você por quer? isso que eu não. Não, exatamente isso, eu não quero vir por aqui. E tem outro caminho? Eu acho que a gente deve descer lá por baixo e ver se tem outro caminho. Joey, Não posso ver tinha o outro mapa? caminho lá embaixo, nem vou poupar Claro. o tempo de vocês. Você Eu pode, entrego o você mapa pode pra- puxar o pra mapa Liz. também, exatamente. Você tem Tá, um eu mapa dou aí uma ou quer que olhada eu no puxe? mapa. Eu tava olhando na rua. Tá. Oi. Aqui. Tá. Que mapinha confuso. Esse é do primeiro andar. As ok. escadas ficam nesse canto. Aí o Joey aponta. A gente tem o mapa do segundo andar? Era pra ter, eu esqueci de dar Não. pra vocês quando vocês andaram encontrar bom na sala do diretor. Vocês encontraram sim, deixa eu pegar desculpa. Obrigada, Aqui, sim. amigos. O Dante folheia o papel lá e tava grudado o mapa com o papel. Você encontra grudado atrás da carta da freira esse Meu mapa. amigo. Desculpa Tá, o calma. vacilo, Tá. acontece com os melhores. Eu tava com o mapa aqui, o mapa do segundo andar? Isso. Cadê? Tá na telinha aí? Tá na rua, tá na rua. Gente, Ah, gente. Tá na minha eu tenho mão, no caso. Ah, tá com você agora? Você tirou da minha é mão? que o Joey me passou um mapa, ele me passou do primeiro andar só, então. Do primeiro, né? Isso. É. Ah, Ah, tô ok. com outro. Mas o segundo. Gente, eu tô. Você aqui encontrou junto com a outro mapa, chave e desculpa. com aquela carta. Eu não tinha reparado, ele tava grudado aqui nesse outro papel. Esse aqui é o mapa do segundo andar. Pelo visto, aqui é a única saída. Mas espera, por que tem uma sala com ponto de interrogação exatamente embaixo dessa que a gente acabou de entrar com o símbolo? Era a livraria. Era o lugar que eu virei duas e o cara me matou e... Tudo bem então. Mas ou eu sou muito lenta ou não tem uma escada aqui. Tem uma escada, mas pra entrar nela a gente vai ter que atravessar esse lugar que o Dante não quer ir. Eu que começo ninguém a. Eu olho pra porta e começo a segurar no meu colar, mestre.
Começar, tipo, segurar nele. Ok. Você vai fazer um ritual? Não, só tô segurando. Tá. Tipo, dando carinho no colar. A gente não tem outra saída, a gente vai ter que entrar. A gente vai ter que abrir essa porta. Ô, rapaz, você falou que você era aqui do orfanato, né não? Sim. Eu também. Meus queridos, se vocês têm algum conhecimento sobre o que tá do outro lado da porta, agora é agora. São os quartos. Não. Tem São dormitórios. Vocês sabem o caminho mais curto pra gente atravessar? Eu posso tentar ver o mais seguro, se você quiser, mas eu teria que fazer um ritual pra isso. A Liz dá uma fungada assim. Se esse é o único jeito. Tá, Joey, você me empresta o celular? Empresto, mas não abre, Mestre, não abre os memes. eu seguro a arma apontada pro Dante. Ok. Tá. Eu entrego. Tá, eu seguro no colar, seguro no celular, fecho o olho, Exposição só paranormal suspiro. pra ver o ritual. Tá bom. Eu suspiro e mando um tersódio. E meu olho começa a brilhar amarelo. O seu olho brilha em Sódio. amarelo e a tela do celular também começa a brilhar bastante. Fracassou? Pra cá, assim. Qual é o dano de sanidade? É um D4. 3 de sanidade, você acaba de perder. Você sente um calafrio ruim ao redor do seu corpo e você sente as entidades do outro lado tentando plantar mais informações dentro da sua cabeça. E você tenta resistir, mas elas conseguem consumir um pouco da sua mente. Você consegue sentir, Dante, que existem criaturas. Eu não sei se vai aparecer pra vocês, mas existem criaturas. Na real, eu posso fazer o seguinte: vai ser até legal. Aqui e aqui. Nossa. Aonde? Aqui e aqui, onde minha mão tá. Vocês podem Tá. passar o mouse ali pra ver. Aqui. Que legal. Tá. No caso, eu sinto isso, né? Uhum. Só o Dante sente. Eu sinto mais alguma coisa? Não. A princípio, não. Nada na direita. Não, você nem nada. sente que tem mais além dessas. Você sente que tem mais além dessas, mas essas Essas são as que mais você sentiu próximas. as mais próximas, exatamente. Entendi, tem duas aqui. Sim. Tá, senti duas criaturas do lado esquerdo. Tá, eu dou o celular de volta pro Joey. Meu olho para de brilhar, tatuagem para de brilhar, eu tô meio que ofegante. O Joey pega Tá. de volta o celular e guarda, assim, meio desconfiado. Do lado esquerdo tem... Eu senti a presença de duas criaturas. Mestre, quando eu ouço isso, eu tento puxar a grade do elevador com a mão, com o braço. Ela é muito resistente. Gente, aí eu me abaixo, eu abro a maleta e eu mostro a corda. É uma corda muito grande. Gente, eu tenho uma corda que a gente, sei lá, poderia descer pra lá, mas essa grade não parece que vai abrir tão fácil. Eu posso tentar. Às Você vezes acha tem alguma janela, não tem? A gente não pode tentar ver isso. A gente pode tentar por uma janela. Mas de qualquer forma, vocês não acham que Todas as janelas Esse são pessoal- em barras de ferro, iguais da prisão. esse pessoal não vai conseguir descer? Eles estão muito fracos e tem uns que nem estão falando. Cezinha, Kaiser, se a gente botar eles por esse lado aí, eu não sei se alguém vai sair vivo. A gente deixa eles aqui. Minha preocupação é uma emboscada. Se Talvez você- eles queiram que a gente vá pela escada. Se vocês querem que a gente espera, mas a gente pode ir indo por trás e se tiver algum deles, vocês só cuidam disso, a gente vai depois. Não tem problema, a gente só quer ir embora. Joy, Qual deles que tá falando, É o mestre? cara, é esses dois, esses são sempre os mais vocais. É a mina e o cara. Ele é o mais ansioso e ela é a mais calma. Eu concordo com ele. Posso pedir uma coisa pra vocês dois? O que, claro? Vocês podem cuidar do meu amigo pra mim? Ele já nem fala mais direito. Ok. A gente já viu isso acontecendo com outros antes. Eu tava com medo. Quando tudo estiver limpo, a gente volta por vocês. Ok. Joey, pra ser honesto, eu acho que a gente já caiu na emboscada deles. Eles estavam esperando a gente, afinal de contas. Com certeza, não tem. É verdade.
Eles puxaram esse elevador de propósito. Sem dúvida. Bom, Então vamos fazer o que a isso, gente então. faz de melhor. Uhum. Quem vai fazer as honras? O Joey vai na frente. Eu vou do lado dele. Arma na mão Beatriz, geral, arma na tá. mão geral. Quem tá com a chave dos dormitórios? Quem encontrou aquela outra chave? Dante. Tá aqui. Alguém Não sou eu. O Arthur pegou na minha mão. Arthur, Eu taco. Vou tacar já logo um. Arremessar aqui. Só porque eu quero. Ela vai cair no posto elevador, mano. Sucesso bom, relaxa, meu amigão. Nossa. Você pega a chave, e eu coloco. destrava. Você abre a porta? Eu abro a porta. Quando você Devagar. abre a porta, essa porta não vai dar pra abrir devagar, a gente só abre direto. Você vê um longo corredor com alguns existidos caídos no chão. Mais à frente, alguns escombros e à esquerda, uma porta. Certo. O Joey tá com a espada A na mão aqui. névoa nesse ambiente é densa, muito densa. Joey, Oi. cuidado com a esquerda. Ok. O Joey, tipo, vai passando bem devagarinho assim pra não pisar na criatura deitada. Tá? Com medo de que ela brilhe. Você vai passando e elas não se movimentam. Elas estão paradas. Pessoal, aqui na frente tá bloqueado. A gente vai ter que entrar. Eu vou abrindo essa porta devagar também. Pode abrir devagar. Eu tô com a arma apontadinha. Quando você vai já. abrindo, você se depara. Se você quiser. Eu vou ensinar o truquezinho aqui, só toma cuidado que às vezes você pode desbloquear o mapa inteiro. Mas quando você estiver segurando tá. a porta e abrir, você pode apertar L e ela fixa. Ok. Obrigado. Você vê mais vários existidos mortos no chão. Um daqueles que flutua, ele passa e começa a deslizar na sua direção. Você ouve outro, mais à esquerda, caminhando. Eu puxo a porta de volta. Ok, pera, não aperta L, deixa eu fazer isso. Tá. Tá, você puxa a porta de volta, finge que não tá vendo. Ok. Vai ser muito, muito complicado se a gente errar. Relaxa. O Joey só faz assim, ó. 2. E prepara a espada. Prepara o arco, desculpa. Mestre, eu ouvi eles fazendo barulhinho. Sim. Joey, Sim. eles fazem o mesmo som. Foi Eles o que eu fazem. tinha dito. Lá embaixo a gente encontrou eles. Eles tentam meio que obcecadamente se aproximar e em dado momento eles atacam. Então Mas- a gente tem que tentar evitar ao máximo, mas se eles atacarem. Eles são Gente. como o Guto. Foi Eu não o que eu vou tinha matar eles. Eles não são mais como o Guto, Liz. Mas o Guto tá desse jeito. Ele vai ficar desse jeito. Eu não sei. Eu acho Mas que. o que acontece é que se a gente ignora, eles costumam vir atrás. Cada vez mais agressivos. Tenta ignorar eles primeiro. Só pra ver o que acontece. Eu Tudo bem. tentei, Liz. É perigoso. Colocaria você em risco. Sinto muito. Eu faço que sim, assim, com a cabeça aí. Você consegue escutar agora atrás da porta. Liz, no 3. Eu aponto pra porta. Tá. Mirada. Eu também tô com o arco mirado e eu dou um chute na porta bem forte. Você vê os dois caindo pra trás, sendo empurrado pra trás assim, as tatuagens deles não começaram a brilhar ainda. E eu dou um tiro com o arco nesse que tá na direita. Tá, pode dar um tiro com vantagem que você tava mirando. Ok. Primeiro deu normal. Ok. Segundo deu normal também. Tá, pode dar o dano. Ok. Opa, ok. 4. 4 de dano. Você acerta a flecha no peito dele e ele começa a brilhar. Ops. Liz? Eu tava mirada nesse mesmo da direita também, porque era o meu Tá, ângulo então melhor pode de atirar. visão. Com vantagem? Sim.
Tirei extremo. Tá, direto. você matou instantaneamente. Ele começa a brilhar com a flecha do Joe e cai duro no chão. E para de levitar. Diminui uma bala aqui. O outro vem caminhando. Eu recarrego a flecha e atiro de novo. Mais um tiro. Com vantagem. Normal e... Normal. Dano. Ok. 6. Mais uma vez, ele começa a brilhar com o seu golpe. Você não matou ele direto. Liz? Vou atirar nele também. Ok. Dá um ataque com vantagem. Tirei um bom. E... Outros... Ah, não. Tirei 17, Dano. é bom. Quanto que é o dano da Glock que eu É um recebi? D10. D10. Você pode jogar pra mim, mestre? Tô longe dos meus dadinhos. Desculpa. Ah, você pode adicionar na ficha como um combate, o 1d10. Você dá 5 de dano legal. e ele cai morto também, logo depois de começar a brilhar. Fico feliz que você parou de usar essas armas de fogo, Joey. Mas eu ainda gosto delas. Eu conheci uma moça na ordem que tem... Isso a gente tá falando enquanto entra, Sim. né? Uhum. Eu conheci uma moça na ordem, ela é bem descolada. Você vai entrando e Não você tem vê granadas. um dormitório abandonado. Você vê camas velhas, antigas, tudo bastante empoeirado. Esse lugar é bem sujo, tem vários existidos mortos para todo lado. E mais à frente, você vê algo que chama a sua atenção. Você vê uma poça preta, seca, um pouco seca, próximo a um corpo. Eu vejo essa mesma poça? Sim, ambos veem um lodo Eu preto. reconheço o cheiro desse lodo. Você não chegou perto o suficiente pra isso. Tá bom, eu me aproximo. Eu Eu reconheço só o quero cheiro tentar do pegar as lodo. flechas, tá? Ele tem um cheiro peculiar que você reconhece. Pode dar um teste de sorte e ver se você consegue as duas. Um teste de sorte pra cada uma. Você precisa de bom. Foi normal. Normal e fracasso. Você não recupera nenhuma das duas. Kaiser e Arthur, vocês podem vir aqui um segundo? Não. Vocês veem no final da sala uma abertura pra direita. Liz, isso é o que eu tô pensando. Isso é exatamente o que você tá pensando e tem mais. O que é isso? É o Você lodo. tá- Ah, não. De novo? Ok, eu preciso que vocês escutem. Essa informação tem que ser rápida. Esse é o mesmo lodo de Santo Berço e as cartas que o Dante encontrou na outra sala e me deu. Não é exatamente igual. Você não reconhece exatamente. É bem parecido, mas não é exatamente igual. Eu vou manter minha fala. Tá, tudo bem, desculpa, só avisando. Eu vou manter. E a carta que o Dante encontrou lá, que ele me entregou, é a carta do diretor do primeiro caso que eu fiz, que foi o caso que eu fiz com o Thiago, o Alex e o Daniel, da escola Nostradamus, que é o caso da Agatha. Vocês podem conversar com ela sobre isso, mas... Não tente escutar todo mundo, por favor. Todo mundo? Sim. Todo mundo? Enquanto eles estão nessa, eu tava dando encontrar também no bagulho ali, velho. Aonde você vai encontrar? Sucesso normal. Nos armários aqui ok. da... Eu tirei falei no normal escutar. também. Esse Dante Então, ficou tô lá. olhando as coisas, mano. Normal. Olha O que você achou? Você deu quanto? No Eu encontrar, o fico- 10 está bom também. Sucesso bom. Você Bem encontra normal. alguns pedaços de giz e roupas de crianças. Do uniforme do orfanato. Eu vou pegar um giz e guardar. Tá. Quem ouviu normal escutou alguma coisa mesmo? Vocês estão escutando criaturas se movendo na sala ao lado, enquanto vocês falam. Tá, eu paro de falar na hora. Cuidado. O Joey se posiciona aqui na parede com o arco apontado. Quando você se aproxima da parede e pega um ângulo pra sala, você consegue ver uma criatura caminhando na direção de vocês. E o que vocês veem é uma forma humanoide, pelada, toda cinza, cheia de tatuagens de texto nela. Só que as tatuagens de texto não parecem uma organização aleatória, igual as outras. Elas parecem ter um formato em espiral ao redor do corpo delas. O rosto dela, ao invés de ser um rosto humano ressecado, tem um formato esqueletal, com o lodo preto vazando dos olhos,
constantemente, como lágrimas escorrendo pelo corpo todo. E eu vou pedir agora pra vocês darem um teste de iniciativa. Vocês acabaram de encontrar um existido de Deus morte. da morte. Iniciativa é destreza, Puta né? que pariu. Faz tanto tempo que eu não faço isso. Isso. Normal. Bom, Normal. Calma aí. Só um segundo. Bom. Calma, gente. Ordem, vamos lá. Extremo. Quem tirou extremo? Ninguém. Tá, bom. Eu. Ok. Deixa eu colocar aqui. Elizabeth. Kaiser também? Também, Tá, preciso também. que você fale, Eu tá? também. Kaiser e Dante. Normal? Eu. Eu também. E Beatrice. Ok. E fracasso? Eu duvido que você acerte. Tá bom. Vambora. A criatura vai rolar. Tá, ela vai depois da Beatrice. Começando com a Alice. tá. Mestre, eu vou andar um pouquinho pra trás e eu vou mirar na criatura pra eu ter vantagem no próxima rodada. Ok. Calma aí, deixa eu... Vamos lá. Kaiser. Putz, se eu vier até aqui eu vou ter desvantagem, né? Se você vê aonde? Aqui, atrás Sim. do Joey, aqui assim. Tem uma cama aqui também, né? Tem uma cama, você tem que ir por cima dela. E se eu subir na cama, eu vou ter desvantagem ainda? Depende. A Lisa tá um pouco na sua frente ainda, sim. Mas se você vier um pouco então pro canto, você não vai ter desvantagem não, por enquanto, ao menos. Tá, então se eu conseguir subir na cama, eu vou subir Você sobe sem na cama e é a sua desvantagem. rodada, tá? Tá, eu não posso, eu posso agir ainda? Não, porque você passou pela Beatrice e subiu na cama, e aí você virou. Tá bom. O próximo é o Dante. Eu quero ficar aqui bem longe, mas olhando assim pra ver que criatura é essa. Ok. Curioso. Próximo é... Vai fazer alguma coisa além disso? Não, Tá, tô curioso Joey. mesmo. Quero ver essa criatura. Eu vou só mirar mesmo. Vou dar um passinho pra trás e mirar. Ok. Beatrice. Eu vou dar um tiro. Você não tem ângulo? Tudo bem? Então eu vou arrumar um ângulo. Eu vou... caramba, tá apertadinho aqui, né? Não vai ter muito espaço pra você ir, não. Tá. Tudo bem, eu vou ficar aqui então, vou só deixar minha arma carregada. Ok. Vocês todos então começam a se preparar. A criatura, ela faz um rosnado estranho e ela olha em direção ao Joey. E ela começa a levantar e apontar o dedo pra você, Joey, tremendo. Você vê o lodo preto escorrendo da ponta dos dedos dela. Eu quero que você me dê um teste de Constituição. Nossa. O clássico. Extremo! Nem arranhou. Você começa a se sentir pesado e lento. Você sente o seu corpo tremendo um pouco e vibrando. Você, na próxima rodada, vai ter desvantagem em todas na sua movimentação e em qualquer rolagem de destreza ou esquiva. Você tá em slow motion. Caralho, mesmo ele tirando extremo? Sim, é o Imagina número de se rodadas que muda. falhasse. E a criatura vem andando até aqui. E vocês conseguem Isso é uma ver coisa, subindo aqui uma outra, exatamente igual a essa. Calma, Joey. E ela vem. E ela vai se mexendo, ela se mexe de forma meio errática. Ela mexe muito rápido, ela anda devagar, muito rápido de novo, ela anda devagar, ela vai se mexendo em velocidades diferentes. É como se alguém tivesse indo e mudando a velocidade do jeito que ela anda várias vezes, assim, inconsistentemente. Agora é o Arthur. Agora que eu tenho um ângulo aqui, meto-lhe bala. Pode atirar. Ok. Sucesso bom. Ok, pode dar o dano. Ok. 5. 5 de dano? Uhum. Ok, próximo é a Elizabeth. Mestre, eu posso trocar o meu tiro com vantagem por 2 sem vantagem? Não. A mira só funciona pro Tá. primeiro. Tá.
O segundo ainda vai ter desvantagem. Tá, então eu posso dar um tiro com vantagem em Não, um 100? um tiro normal e um com desvantagem. Tá. Não, então eu vou dar um tiro só, com vantagem. Você tirou 5 de dano, né, Arthur? Uhum. Ok. Nossa, eu tirei 20. No primeiro? Uhum. Que é normal, ok. E o segundo? Eu tirei 20 de novo. Mas é desvantagem, tem desvantagem Nem nele. foda. Desvantagem. Calma. Não é possível. 8, que sucesso pariu. normal. Tá, então Sucesso normal no qual é o segundo. dano da sua arma? É o máximo? É um D10. Tá, você Então dá é 10 de dano no primeiro e o mais segundo... um D10. Eu vou jogar um dadinho aqui. O segundo... Ai, caralho, caiu. O segundo deu 7. Você vê essa criatura se movimentando pra cima de você. Você acerta 2 tiros na cabeça dela. E ela cai dura pra trás e começa a virar uma espécie de gosma. Tá tudo bem, Joey? Ah, ela fez alguma coisa comigo, É o Liz. Kaiser. Cuidado. Sou eu? Sim. Eu vou dar um tiro no rapaz lá de trás. Pode atirar? Consigo, né? Sim. Fracassei, mano. Você erra o tiro. Infelizmente. Numa dessas movimentações erráticas dela, você tá mirando no ponto e você atira e ela só vira pro lado e o seu tiro passa reto. Ela tá. Essa inconsistência na velocidade dela atrapalha bastante. Dante, Não, já foi, não? agora é sua vez de novo. Ah, eu não faço nada, filho. Tô observando. Joey, Eu vou tentar atirar uma flecha. pode atacar. Tem desvantagem, né? Porque você tá atacando, sim. Sem desvantagem em mirar. Ok, foi bom. Não, o ataque em si não tem desvantagem. Você acertou um bom, pode dar o dano. Ah, tá, ok. Você tem desvantagem em coisas de destreza. Você tá em slow motion só, mas você tava mirando já. Acerto. Ok, 6. Dano. 6 de dano. Você acerta no ombro, a criatura toma e continua vindo sem parar. E agora é a Beatriz. Eu vou atirar. Sucesso extremo. Ok. Não, você não tem ângulo daqui ainda. Caramba, cara. Ela tá ali atrás, tem uma parede na frente. Tá, não dá. Não. Beleza, então. Gastei meu extremo. Vou tentar subir na cama junto com o Kaiser. Ok, você sobe na cama, você pula, e essa é a sua rodada. A criatura... Ok, vocês veem... Ela dá uma tremida e começa a vazar muito lodo e ela começa a ficar extremamente ágil. Ela fica muito mais rápida do que ela estava antes, enquanto o lodo escorre com rapidez. E ela vem na direção do Joey, mas ela não ataca ainda. E agora é o Arthur. Ela tá se mexendo rapidamente. Eu consigo tentar acertar com desvantagem, então, né? Pra tentar acertar nela. Onde você tá? De onde você tá? Eu tô aqui, ó. Aqui embaixo. Você não tem... Pera, onde você tá? Aqui, tá. Desvantagem Aqui, em que... Por que você teria desvantagem, você acha? Ela não tá rápida? Ela tá rápida, mas aí é comigo. Ah, não. Tá bom, então. Você pode atirar normal. Então vou dar bala nele, Vou meter. 17, sucesso bom. Ela só desvia do seu tiro. E você não acerta. Ah, o Suki 2.0. Ela tá mais inconsistente. Ela tá falando um nome, e ela desvia do seu tiro. Próxima é a Elizabeth. Eu posso puxar o Joey de onde ele tá? É uma ação, mas você pode. Você quer jogar ele pra onde? Eu quero agarrar o Joey e jogar ele lá pro lado do Arthur. Pode fazer isso. Se ele resistir, é teste de força. Por favor, não resista. Não, não resisto. Eu tô mole, eu tô em slow motion. Eu ia demorar até reagir. Tá. Tô fazendo Nessa teste rodada de acabou, força. era só uma, você tirou extremo. Putz, eu tive um fracasso no teste de força, mas Você ele só não consegue, resistiu. você puxa ele pra cá só. Liz, o que você tá fazendo? Você vê ele te puxando estranhamente, assim. Isso, eu tava com o arco eu apontado, ainda- eu saí meio desajeitado. Eu ainda tenho movimento? Sim. Não, pera, a sua rodada foi puxar ele, é complicado você se mover depois disso. Mas você pode dar um pouquinho de movimento, Eu um movimento posso dar limitado. um passo? Pode. Eu entro aqui na frente Ok. do monstro. Kaiser, é você. Aqui eu tenho desvantagem em 2 tiros, né? Aqui você tem Respeito desvantagem por causa que a lista está na sua frente, sim.
Liz. Tá, então eu, vou... eu não entrei na frente dele. Calma, mas- desvantagem em um tiro só, vou ter desvantagem? É que ele tá corpo a corpo com a Alice. Putz, mas ele não é muito maior do que ela, não? Não, ele é do mesmo tamanho. Ele só tá grande por causa da Ah, arte. maluco, mano. Desculpa. Tá, eu vou... Putz. Eu vou dar um tiro, vai, se foda. Com desvantagem. Tá bom. Nossa, velho. Só não tira um. Extremo Ui. e normal. Normal, ele desvia do seu tiro mais uma vez. Ele tá muito rápido. Agora é o Dante. Tô achando fascinante, velho, a velocidade desse bicho. Apenas. Sério? Desgraçado. Apenas. Ok. Ele vai fazer o quê? Vai tacar Joey? chinelo? Se quiser tacar o chinelo, Mestre, quão prejudicado eu fui por esse puxão aí? Que eu tava mirando, né? Não muito. Ah, a rodada a anterior você tava mirando? Não, eu tinha tirado, né? Eu tava pronto pra dar Tá, o então você próximo tiro. não vai tomar desvantagem. Mas você também não vai ter... Você não vai ter a vantagem que você teria do corpo a corpo. Certo, eu vou atirar então Agora ele mais não uma tá mais em flecha. slow motion, né? Não, agora tá normal. Durou só alguns segundos esse seu slow motion. Ah, tá. Tive bom na flecha. Vamos ver. Você acerta. 8. 8 de dano? É. Ok. Você acerta no pescoço assim, você vê vazando um pouco de lodo. Ok. Mas ele tá bem ainda. Agora é a Beatriz. Agora vai meu tiro, agora vai. Tá, sucesso normal, pode Com rolar. desvantagem? De onde ela tá, sim, desvantagem. Tá. Pera, onde ela tá? Aqui, né? Desvantagem, sim. Tá, tirei um extremo normal. Normal? Uhum. Ele desvia. Ah não, velho. Ele tá extremamente rápido. E agora é ele. Ele vai virar pra Alice, que tá na frente dele. Vai vazar um pouco de lodo da boca dele. E ele vai te atacar 2 vezes, Liz. Gostei desse extremo, velho. Eu posso tentar fazer alguma coisa? Você pode dar bloquear, contra-atacar ou esquivar. O que eu rodo pra bloquear? Luta. Luta briga. Tá. Peraí. Lutar briga. Tá, então eu vou tentar contra-atacar os dois. Pode tentar contra-atacar. O primeiro deu sucesso normal. Ok. E o segundo deu bom. Deu bom no segundo no contra-ataque? Sim. Tá, você consegue contra-atacar o segundo. O primeiro ele erra. Pera, você contra-atacou Eu os dois, contra- né? Você Sim. contra-ataca os dois. Você pode dar 2 porradas nele. Tá, eu dou porrada com É a patroa. Soco, um D3. um D3. Show. O D3 tá aqui. Não, isso não é meu D3, desculpa. Ai, pronto. O primeiro deu 5, então é 2. Tá? E o segundo deu 2, é 1. Ok. Você vê que o seu. Você. A sua. O seu estado físico já não é como era na juventude. Você já não é mais tão forte. A criatura vem te dar duas porradas com as garras pretas de lodo. Mas você defende as duas. Você dá uma cotovelada e dá um soco. Você vê que você só empurra pra criatura pra trás. Vira pra cima de você. Mas ela não sofreu dano. Mestre, o meu 5 vira 3 ou vira 2? 5 vira 2. Tá, então eu dei 3 só de dano. Ok. E agora é o Arthur. Tá, eu consigo correr e dar um soco na criatura, mesmo? Consegue. Porque que eu acho que tira. Tá, então eu vou fazer isso. Eu fico puto que a criatura chega perto da Liz e chego perto e dou um soco. Você salta a arma? Ah, meu Deus do céu, pode crer, né? Dá uma Eu porrada solto, com a eu arma. solto. Tá. Você solta a arma no chão então e vai É. correndo e pode dar um soco nela. Tá. Lutar força, briga. né? A lutar briga, pode crer. Só achar aqui. Sucesso normal. Normal, você acerta. Tá. Quanto que eu dou de dano? Um D3. Qual é o seu corpo?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. Onde que tá o corpo? Lá em cima, do lado, embaixo das vidas, sanidade e tal. Ah, 0. Então é 1d3. Tá. Você consegue dar aí pra mim? Consigo. Você dá 1 de dano. Você vem correndo Tá com tudo, mas você solta a arma e você dá uma deslizada um pouco no lodo que a criatura anterior deixou. E você só esbarra ela um pouco e não acerta muito. Agora é Ok. Elizabeth. Ok, eu posso dar tiro com vantagem, já que eu tô colada Sim. nela? Tá, eu vou dar uma bala, só que minhas balas tá acabando. Ok. Tá, tirei um normal. Nossa, normalzinho, mestre. Você tirou normal? Aham. Você acerta. Pode dar o dano. 10. Tirei 8. 8. Você bota no queixo da criatura e pum, estoura. Você tira toda a parte inferior da mandíbula dela e ela se transforma em lodo enquanto ela voa. Mas ela tá de pé ainda, ela tá só com a boca assim e vazando um monte de gosma preta por baixo, escorrendo pelo pescoço. Eu vou continuar aqui, não vou me mexer. Você ouve um som gutural agora saindo da boca dela. Aliás, Kaiser. desculpa, mestre, eu posso me mexer? Só um pouquinho? Depois do ataque, não. Tá bom. Mano, eu vou mexer pro lado e descer da cama aqui. Eu consigo descer e dar o tiro? Não, você pode sim, você pode se der o ataque, você pode atacar e sair. Você pode atacar e sair. Posso tacar isso aí? Sim. Então volta pra onde você tava, Kaiserzão. Então eu tô na cama, então. Eu vou me esquivar aqui pra parede, vou encostar na parede aqui. Tá, você pode vir pra cá, sim. Kaiser, Então eu vou de pipoco, mano. dá um tiro. Tirei um. Quem tá na frente? Joey. Joey, O Joey tá na dá um frente, teste de esquiva mano? pra mim, por favor. Ah, você tá brincando, mano. Meu Deus do céu, não é possível. Na real, eu vou pedir pro Joey e pra Liz darem um teste de sorte. Meu esquivar é maior. Não, mas eu quero um teste de sorte dos dois. Quem tirar a maior Nossa. sorte não toma o tiro. Não, eu tenho a pior sorte do Eu tirei mundo. extremo. Eu tirei 1. Ok, é a Liz. Liz. Nossa, foi realmente um teste de sorte, tá ligado? Tá, Extremo. Liz, você vai dar um teste de esquiva pra mim, por favor. É o destreza, né? Isso. Eu tirei 1. Kaiser, Meu dá o dano na Deus. Liz, por favor. Ela tá saindo, você dá o tiro achando que ela não tá mais no ângulo de visão, mas acerta nela. Nossa, que merda, mano. É muito esquivar, ô, dano, Gabi. mano. Cara, vai Você matar falou- a você véia clicou no no primeiro errado. episódio. Nossa, velho. Foi o quê? Maluco, fudeu. Eu tirei o dano máximo, mano. Você tirou o Você tá máximo? zoando? Eu tirei 12 de dano, mano. Você tirou 12 de dano? Ô, não é por nada não, mano. Mas se tivesse alguém na frente, você tinha dado desvantagem pra mim, tá ligado? Calma aí, deixa eu analisar, porque Minha arma só tinha que ter travado, eu vou ser honesto, maluco. eu vou ser honesto. Eu não vou deixar ela morrer nessa, porque a sua arma travou no 1. Ah, mano. O 1 é desastre, o tiro não sai. Eu tinha esquecido desse Nossa, detalhe. velho. Eu ia deixar o dano sair. Verdade. O 1 é desastre e a sua arma travou, dá um D4. Pra ver o quanto ela... Tá, ela travou por 3 rodadas. Gabi, mano, Tá você clicou safe, destreza, tá né? safe, Tem relaxa. esquivar, mano. É esquivar lá nas perícias. Mano, ô, deu tudo errado. Foi Deu 3 bastante, e na deu hora de eu rolar o bastante dano, eu errado. tirei 12, Deu mano. deu bastante errado, mas tá tranquilo. Mano, Eu isso lembrei foi do detalhe tipo da arma o travar Lord enquanto você tava Murphy. rolando o dano. A arma trava mas, quando você tira 1. A arma trava se você Ai. tira 1, mas eu queria ver o dano, eu queria ver se valia mais a pena fazer uma cena com um dano legal, mas você não vai matar a Alice por causa que tirou 1. Puta que pariu. Não assim, ao Cara, menos, porque a arma travou. imagina. A sua arma trava. Você viu uma oportunidade que você ia matar a Alice, ainda bem que a arma travou. E agora é o Dante. Mano, eu fico incrédulo falando, caralho, a velha quase morreu na minha cabeça. Caralho, quase tomou um tiro ali, velho. Ah, velho, eu tava quase chorando já, mano. Eu só penso, que doido, mano. Eu fico só observando meu bicho lá. Tem como rolar um breve diálogo durante o combate? Tem, claro. Eu dou uma olhadinha pra trás, assim, olho pro Dante. Faz alguma coisa, porra! E viro assim de volta. Eu não Olhando pro tenho bicho. arma, desculpa. Eu não tenho o que fazer. Você fala isso? Ok. Joey, Eu vou dar mais um tiro com a flecha. pode Com dar.
Normal. Você erra. O tiro passa aqui, se desvia mais uma vez rapidamente e você erra o tiro. Droga! Agora é Beatriz. Mais um tiro. Pode largar? Com desvantagem, né? Dessa vez não tem desvantagem, não. Do seu ângulo tá bom. Tá, extremo. Oh, meu Deus, consegui acertar um Vamos extremo. nessa, peraí. Ok, você acerta o tiro. Qual é o dano máximo dessa balestra? 10. O seu tiro, você pode escrever como você mata ela pra mim. Beleza. A frase. A Beatriz, ela pode pular da cama? Pode. Ela pula da cama, encaixa bem ali onde a Liz já tinha dado um tiro, a balestra, e aí ela solta o virote, explodindo a cabeça dele, jorrando lodo pra todo lado. Ele vai se transformando e se desintegrando numa espécie de gosma preta. E morre na frente de vocês. Acabou Eu esse viro pra combate. Beatriz. Caraca, você é das minhas, hein? Foi um bom tiro que você deu antes, senão eu não teria conseguido acertar tão dentro. Já o Kaiserzão ali, né? Você olha pra quase mim, eu tô foi dando de uns vez. tapas na arma assim. Nada mal, Beatriz. Obrigada. Tá, eu solto a arma, peraí. Quanto Aí. tempo leva pra eu arrumar a arma fora de combate? Fora de combate não tem mais tempo. Tá, então eu dou um soco nela, na arma assim. Ai, desgraça! Gente, Eu vou começar a procurar minha arma no chão. Ih, cadê? você pega a arma de desculpa novo. interromper aqui, mas a gente precisa passar por esse lodo e eu não recomendo que ninguém toque nele. Que nojo. De novo isso? Você não sabe por que ela tá dizendo isso, Dante. Eu vou chegar perto do lodo, eu quero analisar a textura dele sem tocar, tipo, eu puxo assim a manga na minha Na sua gola, experiência, tipo, lidando com alguns rituais de morte que você tem, você sabe que esse é um lodo que surge em rituais envolvendo rituais de morte. entendi. Mas você não sabe por que ela disse que não pode tocar. Eu quero chegar bem perto, só olhar assim o lodo, analisar, tipo, Ei! O que você Ô, tá fazendo? loirinho, se você ficar maluco encostando no lodo, a gente vai ter que te matar, então não encosta não. Liz, tranquilo. eu acho que eu vi um pouco na calça dele. Dante, tira essa calça. Dante, tira a calça. Você vai ter que tirar a calça, esse negócio sobe. Não é possível. Você vai ficar doido, Dante. Gente, eu acho que não tem nada na minha Por que vocês calça. estão falando isso? Arthur, aconteceu isso já uma vez, você não lembra? Tira a calça, Dante. Sim, lá em Casparzinha. Gente, eu realmente não vejo nada na minha calça. Cara, Eu tô vendo ali no canto. Não, é detalhe da calça, não é do outro, não. Ah, é Eu verdade. foco a lanterna assim, não tem nada. Ah, Joey. Desculpa. Ah, mano, Levei um susto. os caras Kaiser, tirou minha pistola e quer ver minha Oi. pistola, velho. Que Kaiser. inferno, velho. Oi. você tem um cigarro e isqueiro aí? Tenho. Por quê? Desde quando você fuma? Eu não fumo, na verdade eu queria jogar no lodo. Fogo geralmente funcionava, você lembra? Mas como é que você sabe que o Kaiser começou a fumar, Alice? Ué, a última vez que a gente se viu, Tá. Tá bom. Eu acendo um cigarro e dou peteleco pra jogar no lodo. Você joga e o lodo vai evaporando. Mas ele não foge do fogo. Mano, vocês vão ter que comprar outro maço pra mim que eu tô com Mas só na sete região que ainda. você jogou, assim. Pequenininho. Ah, tá. O lodo não evapora pro total. Parece que fogo é o ponto fraco, mas acho que não vai ter jeito. Vocês têm algum tipo de, sei lá, garrafa ou alguma coisa pra levar esse lodo e pra analisar depois? eu tenho uma pergunta melhor pra você. Você sabe soltar algum ritual que faz pegar fogo em uma região? Não, eu não quero nada com fogo. E se a gente fizer o seguinte, aí eu viro pra trás, eu pego o lençol da cama. Cama tem lençol? Uhum. Eu pego o lençol da cama e jogo em cima do lodo. Você joga o lençol em cima do lodo. O lençol fica meio preto assim, mas ele tá por cima do lodo. Assim dá pra passar? Loirinho, passa aí. Tudo bem.
Eu só não sei se tem alguma criatura Eu vou. lá na frente, eu não tenho como me proteger. Eu passo. O Arthur passa. Vocês ouvem ele pisando. Eu vou direto. Você vê que só tem alguns existidos mortos na sala. O E Joey uma vai cama, correndo atrás do nada Arthur. demais. E um armário e uma caixa na esquerda. A Liz corre atrás do Joey. Eu vou seguir Vocês vão atrás saindo. desse. Vocês ouvem os passos no lodo. E mais ao lado tem uma porta. Nesse quarto. Eu quero dar um encontrar nesse existido aqui, ó. Tá. Pode dar. Eita. Sai fora, Os caras são muito Zé Lutinho, maluco. Que encoxada no Arthur, velho. Mano. Pra cá. Você não encontra nada. Tá, eu dou uma luteada nesse armário que tá na minha frente aqui. Pode dar encontrar nele, por favor? Sim, senhor. Eu tô dando encontrar no outro também. Fracasso. Eu queria dar uma olhada também. Você vê algumas roupas de criança, alguns papéis queimados e um monte de cinzas, assim. Eu tô dando encontrar também nesses bagulho aí, velho. Aonde? Nesse armário daqui no canto. Tá, eu ia você dar, pode mas dar um pode dar, encontrar. não tem problema. Nossa, pera aí, cadê? Aqui, ó, vamos. Ó, essas cinzas aí eu tô de olho, viu? Você não viu. Ah, eu tô de olho metaforicamente. Sucesso normal. Sucesso normal? Onde você tá vendo, desculpa? Esse daqui do canto. Eu não sei. Tá. Primeiro. É o mesmo armário, é o mesmo armário. Ah, mesmo? É o De mesmo. boa. É. Mas Isso aqui você na não minha encontra frente é um normal. bicho? Você encontra as cinzas, uma roupa e alguns papéis queimados. E não, o que tá na frente é tipo uma caixinha, Kaiser. As Eu cinzas eu tenho- consigo identificar? São cinzas, você não sabe dizer. Eu posso dar uma olhada no papel Você queimado? pode dar um teste Ah, é de foda. inteligência pra ver se você consegue reconhecer. Deixa eu dar. Mas é bem difícil. Parece cheiro de humano. A caixinha dá pra abrir? Nossa, sei de nada. Você não sabe dizer, são cinzas só. Eu nem Você consegue pego, abrir a então. caixa, Kaiser. Dá um encontrar pra mim, por favor. Mano, eu não consegui acertar um encontrar até agora, desde quando a gente começou a jogar. Será que essa é a vez? Aê! Você vê, É? ao abrir, você vê alguns brinquedos, uns bonequinhos assim jogados, velhos. E você vê alguns papéis, alguns desenhos. E um 600 deles chama a sua atenção. Não. Esse desenho. Eita, deixa eu dar zoom nisso. Um desenho de um homem de terno feito por uma criança. Assinado Bruno. Com as palavras Padrinho Arnaldo embaixo. Eu fico Arthur cabisbaixo e sento encostado na parede, olhando pro desenho. Eu percebo isso aqui? Tá nesse Sim. lado? Eu tô virada pra ele. Tá, eu vou Eu chegar começo a perto. rir, eu começo a rir bem baixinho. Eu vou chegar na espreita, assim. Tá bem, Kaiser? Kaiser? O mundo é muito pequeno, Arthur. Não, é grandão. Posso sentar do seu lado aí? Lembra que... Pode sentar. Lembra que eu comentei que o Bruno era meu amigo de infância? Lembra? Pera. O Joey se aproxima. Você conhecia alguém aqui do orfanato? Eles parece que um menino que morava aqui era o meu melhor amigo na infância. Eu sabia que ele era de um orfanato, ele só nunca tinha me convidado pra vir. Foi nesse dia que eu conheci ele. Daí eu mostro esse desenho. E olha só, Mestre, é um desenho do mestre. Arnaldo. eu pego o desenho, eu tô sentada do lado do Kaiser, Ok. eu pego o desenho e eu olho pro meu outro lado que tá vazio. E o Thiago tá sentado ali. E eu mostro pra ele de relance, assim. E o que é isso daí? Olha aqui, desenharam pro seu pai. Mas por que eles estão desenhando meu pai aqui? Tá tudo bem, eles? Eu vejo a Liz conversando. Eu, Kaiser, ó. Ixi. É verdade, né? Eu não tinha me perguntado isso. Não, eu não sei. Será que esse daqui era um lugar que o pai ajudava? Meu pai sempre ajudou muitas pessoas. Enfim, Eu chego do lado da Liz assim e tento olhar pra onde ela tá olhando. Tipo, o que ela tá fazendo. Assim. Pera, calma. O Arnaldo... Eu viro de novo pro César, o Thiago some.
Tá. Kaiser. Eu pego o desenho, aí eu fico olhando pra ele. A gente estudava na mesma escola, eu e o Bruno. Era Dia dos Pais. E na aula de artes, a gente tinha toda essa baboseira de fazer um desenho do nosso pai e entregar de presente pra ele. Eu sabia que o Bruno morava no orfanato, mas a gente não era tão amigo nessa época. E quando o professor falou pra gente fazer os desenhos, foi quando eu tive minha primeira crise de ansiedade. Eu saí correndo da sala de aula e fui pra um campo que tinha na escola, um campo com muitas flores. Eu gostava de ir lá porque eles lembravam o cheiro da minha mãe. Eu sentei lá. Eu lembrei que alguns meninos estavam olhando pra mim estranho porque eles sabiam que eu não tinha pai. Pelo menos eu não considerava que tinha. Aí passaram-se alguns minutos, eu tava chorando e o Bruno foi quem apareceu. Ele apareceu, sentou do meu lado. Ele me perguntou sobre meu pai. E quando eu finalmente tive coragem de olhar nos olhos dele, eu vi um par de olhos marejados que estavam genuinamente preocupados comigo. E foi aí que a gente virou amigo. E olha só, o desenho que ele fez era o Arnaldo esse tempo todo. Eu só não sabia quem ele era no dia. Eu faço um carinhozinho nas costas do Kaiser, já que eu tô do lado. Eu tô olhando bonitinho assim pra ele, assim mesmo. Você conhece o Arnaldo? Kaiser, desculpa. Não conheci. Ele Pera, era pai de um amigo meu. Dante, você conhece o Arnaldo? A gente conhecia ele. Ele sempre visitava o orfanato, ele que inclusive deu nossos nomes atuais e ele lia pra gente, era como um avô. Eu não quis interromper a história do Kaiser, mas eu tava me perguntando por que uma criança do orfanato teria desenho do pai do Thiago. Ele aparentemente ele cuidava daqui, não é? Ele foi a pessoa que salvou minha vida. Ele cuidava da gente. Não, um cultista não vai falar do pai do Thiago desse jeito. Ei, Liz, vai com calma. Eu não estaria aqui se não fosse ele. Ele é a coisa mais próxima que eu tenho de uma figura familiar. Bom, ele era um homem louvável de qualquer jeito. Eu me levanto do ladinho do Kaiser e continuo andando pela sala. Dante, Oi? eu acho que eu já te perguntei isso, mas você disse que viu um monte de crianças morrendo aqui nesse orfanato. Você não lembra de ter visto o Bruno, né? Não, eu vi 3 crianças morrendo. Uma delas morreu esmagada na minha frente. Você se lembra de como ele ficou depois disso? Não. Tá bom. Eu guardo o desenho. Vocês sabem alguma coisa sobre a morte dele, do Arnaldo? Mestre, o Thiago me contou. Não. Bom, eu tinha bastante contato com o filho do Arnaldo, mas ele nunca me contou a história. A história do Arnaldo aqui? Essa do orfanato e como ele morreu. Eu não sei nenhuma das duas. Ô mestre, eu sabia que o Arnaldo morreu? Sim. Foi Mas eu noticiado não na sei TV como. que o ator Arnaldo Fritz morreu num acidente. Sim, Ele... Eu tenho certeza que esse orfanato não teria cuidado de tantas crianças se não fosse por ele. Ele pagou pela minha cirurgia, ele ajudou todas as pessoas aqui. Que cirurgia? Eu desabotou esse botão aqui, 2 botões aqui. Da frente mostra aqui, uma cicatriz gigante aqui, bem no peito. Quando eu era mais novo,
eu tive uma complicação muito grande por causa de uma valvulopatia aórtica. E aí acabou desenvolvendo um bloqueio atrioventricular e a cirurgia era muito cara e foi o Arnaldo que pagou essa cirurgia. Hoje eu tenho marca-passo. Mas ainda sou realmente bem frágil. Às vezes realmente fica complicado. Não é frágil nada, você é forte. O Dante esboça um sorrisinho rápido e esconde depois. Dante, no seu encontrar mais cedo, quando você estava olhando no armário, você percebeu que o armário ele era um pouco móvel e tinha alguma coisa atrás dele. Gente, sobre esse armário, você pode me ajudar aqui? Claro. Qualquer pessoa. Tô aqui. Beatriz, por favor. Eu tento empurrar o armário Você pode empurrar. junto com ela. Vocês vão empurrando e vocês veem um novo quarto atrás desse armário. Deixa eu salvar o... Não consigo. Ah, você tá sem... É verdade, porque caiu aquela hora, deixa eu te dar. Aqui. Pronto. Eu vou ficar de guarda na porta. Vou dar uma iluminada ali dentro. Ao entrar, Dante. vocês... A partir de agora, se vocês quiserem matar todos os existidos, vocês me falam, pra gente ter que fazer todo o sistema de combate, vocês gastam munição e matam se for mais de um. Tá. Você vê eu mais falo um dos assim, existidos. Dante, e chama ele. Locker! E vem caminhando na sua direção. Assim que você entra, Tris. Tudo bem. Vou tentar desviar. Tá, se você só vai desviando, ele só vem te seguindo. Você me chamou Você nisso? vê um quarto com mais uma cama, vários existidos mortos e uma continuação que segue pra baixo. Tudo bem, posso dar um encontrar aqui? Pode. Não. Encontrar no quê? Um encontrar geral, não parece ter nada de diferente. Você tá olhando pro quarto, é isso que você tá vendo. Tem camas, existidos mortos. Se você tiver procurando alguma coisa específica, você me fala. Tá. Tá, eu Não viro vira. pro Dante e faço um sinal com a mãozinha, assim, chamando ele. Oi? Ó, escuta. Eu falo baixinho com ele, tá? Bem baixinho. Eu tipo, chamo ele pra pertinho, assim. Dante, escuta, ó. Eu não quero cometer os erros com você, os mesmos erros que eu cometi com outra pessoa. De tomar conclusões precipitadas sobre você, mas você entende que tudo que eu tinha na minha vida foi destruído por ocultistas. Você entende isso, certo? Eu entendo. Não é por mal, é só que eu olho pra você e... Sabe? Não sei, esses símbolos, o jeito que você usa os rituais e tudo mais, eu só não gosto. Porque não me traz boas lembranças. Eu quero dar um escutar pra ver se eu tô ouvindo isso aí. Você tá escutando. Se ela não falou baixinho, você tá Ah, escutando. é que ela falou que fala baixinho. Ah, tudo bem. Eu falei bem baixinho. Então pode não escutar. Fracassei. Tá. Eu entendo. Você não escuta... Eu- Desculpa, pode fazer, Dante. De boa. Eu entendo, mas... Eu realmente sinto muito pelo que tem acontecido com você. Eu perdi muitas pessoas que pra mim eram muito importantes. Sobre os rituais, eu acredito firmemente que se a gente aprender mais sobre eles, eles podem ser utilizados pra coisas que podem nos ajudar no futuro. Tudo bem, só qualquer coisa que você faça, por favor, protege esses garotos. Eles são tudo pra mim e eu sei que a menina significa algo pra você também. E aí eu coloco a mão no ombro do Dante, assim. Eu tô ouvindo daqui, Sim. mestre, do lado? É que você tá bem do Então lado. Eu fico com vergonha. Eu fico felizinho, assim, quando ela fala isso. Eu dou uma cutucada no Arthur assim, faço assim, ó. Eu só dou uma balançadinha de cabeça, assim, ó. Só uma balançadinha e aí de eu- cabeça. E aí eu desencosto a mão do Dante e eu dou tipo uma limpadinha, Joey. assim, tipo, ocultistas. Oi. Você sente algo vibrando no seu bolso. Eu abro, eu pego o celular. O seu celular tá tocando.
mesmo sem sinal. Kaiser, isso é coisa sua? No quê? Meu celular tá tocando, mas não tem sinal aqui. Não tô fazendo nada. Atende. Ok. Ele diz algum número, mestre? Ou... Eu vou pra perto do Joey. Você percebe, estranhamente, Eu tô aqui. que o seu celular, ele tá tocando, tem uma chamada acontecendo, mas você não consegue atender. Eu não consigo atender. Por causa de uma Kaiser, mensagem. me ajuda. De cartão SD faltando. Kaiser, o que é FD? Pera. Você me- mostra a tela pro Kaiser. Kaiser, você vê que isso não faz sentido nenhum. Não é porque um celular não tem um cartão SD que ele não poderia atender, mas por algum motivo isso tá aparecendo. Joey, isso não faz o menor sentido. Uma coisa não tá conectada com a outra. Mas só o fato de você estar recebendo uma ligação sem sinal já é estranho o suficiente. Eu tenho uma ideia. Eu pego na minha mochila o lencinho com o cartão SD que eu tinha, achado mais cedo. E me presta o celular, Joey. Só cuidado, porque eu salvei as... E o Joey não termina de falar a frase, ele só entrega. Tá. Tá bom. Eu coloco o cartão SD no celular e tento atender. Quando você coloca e encaixa o cartão SD no seu celular, no celular do Joey, ele começa a dar um glitch. E um símbolo aparece na tela. E queima os pixels no formato desse símbolo. E a ligação para de tocar. E a mensagem aparece na tela. Obrigado. E o celular desliga. Kaiser, o que isso significa? Eu não sei. Eu já falei que eu não entendo esses memes. Isso não é meme, Joey. Eu acho que é alguma coisa paranormal nesse celular. Gente, o que vocês estão fazendo nesse celular? Meu celular tocou, mas não tem sinal. E o Kaiser colocou um negócio e aí agora meu celular estragou. Ele tá totalmente desligado agora, o celular? Sim. A Beatriz tá voltando aqui pra ver se Mas o pessoal você não não vem, tentou ligar. né? Que ela entrou, Eu o pessoal tento não ligar de veio. novo. O celular começa a ligar e ele liga normalmente, mas queimado nos pixels da tela tem um símbolo daquele ritual específico. Daquele ritual específico? Aquele do chão? Eu vou mostrar na live o ícone do ritual porque eu não consegui colocar ele dentro do tabletop e eu esqueci de fazer isso. Peraí que eu vou, Mas a gente tem eu vou arte abrir do- aqui. Eu Calma vou aí. ficar sem ver. Você pode só ver o... Calma aí. Peraí, eu tô Eu vou abrindo imaginar ele. Ele é lindo. O ritual é esse. Calma. aqui. Peraí que tem um delay da live pra gente Sim, também. eu tô... E ajusta a tela. Isso aqui. Esse é o ritual. Ah, E esse é o mesmo símbolo, Kaiser, é o mesmo. que fez você começar a investigar. Esse é o primeiro elemento paranormal que você já viu antes. É aquele símbolo que aparecia nas telas que você investigava, naquele caso na Deep Web. Tá. Eu viro pro Dante. Dante, Oi? dá uma olhada aqui. Você já viu esse símbolo antes? Eu já vi esse símbolo antes. Pera, como? Você já viu? Já. Foi por causa dele que eu entrei na ordem. Eu não sei o que significa, Dante. O que significa esse símbolo? Eu vejo alguma coisa que eu reconheço de símbolos, tipo, no Você geral, né? reconhece o símbolo de energia Eu sei que isso é um ritual que e de conhecimento. envolve energia e conhecimento. Mas por que ele estaria no meu celular? Pode ser algum tipo de ritual, já que é de energia e conhecimento, que está extraindo informação por forma de tecnologia ou algo assim. Eu suspeito que tem realmente alguma coisa a ver com energia e tecnologia por si só. Assim, a primeira vez que eu vi esse símbolo foi na tela do meu monitor. Então, não é estranho esse símbolo estar aqui. Eu diria que o que quer que tenha nesse celular, provavelmente alguém tá observando, sabe tudo. Kaiser. A Beatriz Então, tá a gente chegando deveria agora desligar? porque ela veio daquela sala que ninguém foi atrás. E ela... O que vocês estão falando? O que rolou? No celular do Joey
Tá estranho. Eu tiro o cartão SD, Tá? o celular continua com o negócio queimado? Tá queimado Com as pixels na tela, queimadas? sim. Tá, eu devolvo pro Joey. Depois eu conserto essa tela, Joey. Obrigado, mas eu deveria deixar desligado? Isso não é perigoso? Eu não sei. Eu, sinceramente, não tenho como prever alguma coisa. Mas apareceu algo além do símbolo? Foi só um símbolo, do nada, com o cartão? Apareceu uma mensagem dizendo obrigado. Você tinha colocado aquele SD que a gente encontrou, Kaiser? Eu coloquei, mas não faz sentido. Uma ligação não tem a ver com a memória em si do celular ou de qualquer cartão. Mas será que de alguma forma eles não rastrearam o celular? Agora eles sabem onde a gente tá, alguma parada assim? Eu não sei, alguma coisa a gente já sabe. O lugar aqui, ele tá mexendo com as nossas coisas. Vocês já viram o que aconteceu com as minhas fotos. Eu não duvido que alguma coisa parecida tenha acontecido com o celular do Joey. Arthur, Não é melhor deixar o celular aqui? Diga. atrás do Joey, Ah, na mano, não fresta começa. do armário, você vê, observando todos vocês, aquele mesmo olho com as duas pupilas. E ele chora uma gota. Só que agora, enquanto você olha, você vê que a fresta vai aumentando um pouquinho. E você começa a ver dedos cinzentos, longos e enrugados, surgindo da fresta e se apoiando e olhando você. E eles vão lentamente saindo e você vê que os dedos parecem ter... Eles são muito longos, eles são compridos e asquerosos e acinzentados. E parece que eles estão chegando cada vez mais perto do Joey. Joey, sai daí! Eu quero sair correndo e... Que foi? E puxar ele. Quando você puxa, você olha pra lá e não tem mais nada. Arthur? E eu vou puxar pro intervalo aqui, pra gente continuar explorando os dormitórios do orfanato assim que a gente voltar. Como eu disse, essa sessão vai ser especialmente mais longa, tem muita coisa pra rolar, então bora no banheiro, pegar um cafezinho e a gente volta Mijadinha? em 5 Simbora. minutos pra mais desconjuração. Vambora. Simbora!
Certo, vamos nessa. Alô, Pode alô, ficar, alô, então. todo mundo. Estamos de volta. Peraí. Opa. Ai, Calma aí. eu tô Aumenta procurando a o lista. D4. A A Liz lista tá perdeu procurando o D4. D4 no chão. Ai, Pô, adiciona na ficha. Adiciona É. na Ah, é ficha. porque- Você pode adicionar na ficha, você bota na área de combate. Você onde que é? Deixa eu ver. Combate. Embaixo ali tem aqui. informações que você pode colocar. Ah, legal, legal. Vou colocar, obrigada. Perfeito. A gente parou então, logo depois de vocês receberem uma ligação misteriosa, seguida de um símbolo estranho no celular de Joey. E Arthur vê mais uma vez aquele olho que persegue ele, só que dessa vez acompanhado de dedos longos, abrindo a fresta e aparentemente prestes a atacar o seu amigo. Arthur esbarrou no Joey, tentando parar o que estava prestes a acontecer. Arthur, o que foi? Eu caio no chão e fico passando a mão na cabeça, apontando. E aí eu aponto pra porta ali e fico apontando. Arthur, o que aconteceu? Eu me abaixo. De novo, Joey. O que Sapinho. foi? O que foi? É o... Só que dessa novo? vez eu vi uns dedos saindo da fresta e ele ia pegar o Joey. Atrás Eu de não sabia o que mim? fazer. Aham. Cara, tem dedos agora? Tá piorando. Kaiser, você viu alguma coisa também? Não. Por que isso tá acontecendo só com a gente? Gente, eu enxergo algumas coisas também, mas não é desse jeito, não. Vocês... Já tem uns dias. Já tem uns dias, Liz, que eu e o Arthur, a gente tá vendo... A gente tá sentindo alguém observando a gente em algumas frestas, a gente olha e tem um olho com 2 pupilas olhando a gente. Você conhece algum ritual desse jeito, Dante? O Kaiser me perguntou mais cedo, eu sugeri que ele fosse num psiquiatra, psicólogo, falar sobre. Isso não tem... Bom, né? Quem sou eu pra dizer, mas... Eu não sei, pra mim tem cara de ritual esse tipo de coisa. Tá tudo bem, Arthur, a gente vai descobrir o que tá fazendo isso com a gente, não se preocupe. Faz um tempo que eu não vejo aquela menina. Faz bastante tempo. A Agatha, ela ainda tem contato com vocês? Uhum. Ela entrou na ordem, Eu viro. E vocês perguntaram pra ela? Perguntamos? Não. Não. Não, perguntamos. Bom, Só pro Senhor Veríssimo. enfim, a gente vai ficar de olho nisso, mas se acontecer de novo, Arthur, avisa a gente na hora que estiver acontecendo. Tá bom. Eu tô tentando, mas toda vez desaparece. Tudo bem, E a amigo, gente vai descobrir. obrigado por ter me puxado. Que isso. Tenho certeza que você faria o mesmo. Aí eu apoio. Eu estico a mão assim pra ele me ajudar a levantar, que eu tô sentado. Eu ajudo. Vocês veem um existido chegando, caminhando. Eu recuo de perto. Ele fica E, só Lilian, parado do lado de vocês. Tô saindo também, eu falo, gente, será que a gente pode seguir? Mestre, eu quero me aproximar dele, desse Ok. existido. Você vai caminhando em Isso. direção a ele e ele bota as mãos no seu rosto e fica olhando no fundo dos seus olhos. Você... O Joey se mete no meio e ele põe a mãe no... A mãe, não. Bota a mãe no meio. Cara, eu só falei errado. Ele não sabe falar uma frase certa. Ele põe a mão no meio do olhar dos dois. Joey não para, velho. Liz, isso não é uma boa ideia. Ele tá igual o Guto, Ele tenta calma. tirar a sua mão assim. Eu fico forçando. Ele tá só. Joey, deixa eu só ver o que acontece. Você pode ficar Liz. com a espada na mão se você quiser, mas... Deixa eu ver o que acontece. Você não tá entendendo, ele mexe com a cabeça. A cabeça fica pesada. E o Dante tem medo de que, bom, possa ser algum tipo de ritual de troca de corpo. E eu tô forçando Eu- ainda, não tô deixando ele olhar direto nos Ele tá olhos. tentando tirar, ele Tá, tá. eu dou uma afastadinha. Eu tento me desvencilhar assim dele e dou uma afastadinha. Ele vem Na verdade em que a direção de gente- você. A verdade é que a gente não sabe o que essas criaturas fazem ainda. Ele vira pro perigoso. Joey que tá com a mão e começa a tentar botar a mão no Joey assim. Eu E fico me olhar nos virando. olhos dele. Joey, Oi. eu já vi um ritual de troca de corpo. Não vi, mas eu sei como é. E ele não era assim. Não era desse jeito. Não sei, essa era só uma teoria do Dante. Dante
Fala pra ela. Se vocês querem falar sobre ritual de troca de corpo, a Agatha também pode responder essas perguntas. Eu não sei que tipo de ritual que é, mas se essas criaturas fazem isso apenas conosco e não faz com os ocultistas que as criaram, com certeza não é coisa boa. Eu não testarei minha sorte pra descobrir o que isso faz. Bom, lembrem de perguntar sobre isso pra aquela menina depois. Será que alguém pode... Né? Ele não tá atacando ninguém, mais ou menos. É só questão de tempo. Eu tento só a dar uma gente não puxadinha ignorar no ele. bicho pelo braço, mestre, só pra tentar Você afastar puxa ele, de ele mim vira um pra pouco. você e começa a botar a mão nos seus olhos. Tá, eu quero dar uma olhada pra ele. Eu quero ver o que acontece se eu olho pra ele. Ele olha de volta e ele fica olhando nos seus olhos, com os olhos vazios. Joey, deixa eu tentar. Eu olho, eu dou uma olhada pro bicho e eu falo, qual é seu nome? Tem algo aí dentro de você, eu sei que tem. Desculpa não ter chegado a tempo. E aí eu paro, eu abaixo os olhos, assim, eu abaixo a cabeça e tu começa a dar uma empurradinha dele pro lado. Ele vai assim. saindo assim, ele tá parado, olhando pra vocês. Vamos, pessoal. Acho que... Você não quer Deixa usar esse sua cara aí. espada, Joey? Ah, deixa ele aí, ele não tá fazendo nada. Eu odeio fazer isso neles, porque eles não têm culpa nenhuma. Sim, mas e se eles estiverem sofrendo? Olha, Ok. minha experiência com o Guto, ele... Parecia que a mente dele tinha sido tomada. Ele disse que ele sentia uma coceira na mente dele. E parecia que ele tava se esvaindo aos poucos. Eu nem sei se ainda existe muito dele dentro daquele corpo. Mas eu tenho esperança de conseguir trazer ele de volta. Se existe um ritual pra tirar ele de dentro do corpo, com certeza vai existir pra colocar de volta. Mas é meio estranho, ele parou de atacar a gente agora. Falando no Guto, você consegue ouvir alguém chegando de trás. Manato! E você vê que o Guto tava seguindo vocês devagarinho, caminhando. Só ele? Ele veio caminhando e alguns segundos depois, vocês veem aquele casal chegando aqui. Casal não necessariamente que eles não são um casal, é só que é um homem e uma mulher. Eles chegam... A gente não conseguiu parar ele só veio andando atrás de vocês. Não, tá tudo bem, tá tudo Mais bem. atrás Tudo bem. veio os outros dois sobreviventes. Ai. É isso que eu ia falar. Eu dou uma abraçadinha assim no braço do Guto e eu falo, gente, eu vou só levar... Ai, eu não sei se eu consigo levar o Guto pra longe. Vocês acham que vocês conseguem segurar ele por aqui? Às vezes a gente pode ir indo e o Guto, ele tá demorando um pouco, então a gente não vai ter tanto problema, eu acho. Bom, gente, não pisem nessas poças pretas de jeito nenhum. E não deixem os outros pisarem também. E eu dou uma puxadinha no Guto, eu não deixo ele chegar perto dessa poça que tá na frente dele. Ok? Eu faço a mesma coisa, eu vou aqui nessa cama aqui, pego o lençol se tiver e boto em cima do poço. Você da consegue poça. colocar, você coloca. Obrigada, Ixi, cara. tem outra aqui atrás. Tem duas. Vixe. Na real, essas poças representam só que o chão tá todo, tipo, sujo com lodo seco, assim. Não necessariamente são poças exatamente igual aquelas anteriores. ok. Ah, tá. Tá, show. Bom, Beatriz? tentem manter eles recuados, por favor. Não deixem eles ir tão pra frente, se possível. O que tinha falo nessa pro casal. sala aí? Só esse cara. E camas e corpos no chão desses tipo aí. Tá bom. Vamos continuar então? Vamos lá. Eu vou indo na frente, alguém quer vir comigo? Eu vou do aqui, seu né? lado. Pera, é por aqui ou por aqui? Eu me perdi. Tem uma Acho que é por porta aqui por embaixo cima, e tem um Joey. quarto Por aqui pra aqui. direita. Tá, eu tô do lado do Joey na porta. Acho que nós deveríamos ver o quarto que já está aberto, a gente não tem como fechar antes, não? Eu também acho. Ok, Eu fico na porta aqui. Vocês podem ir se quiser. eu também vou ficar guardando. Eu O tô cara aqui na atrás sua deles. orelha, Kaiser. Sai, mano, eu saio. Eu vou... Vocês entram nesse quarto, vocês veem várias camas velhas, antigas, o ambiente todo bastante queimado e destruído. E mais pra baixo, uma entrada pra um outro quarto. Eu lembro desse quarto, mestre. Você não dormia no andar de cima.
você mal vinha pra cá. Talvez a gente devesse vir por aqui. Eles estavam tentando bloquear a passagem de alguma forma. Talvez seja uma forma da gente chegar mais despercebido, não pelo caminho que eles esperavam. Se esses aqui são os dormitórios, significa que esse quarto que tá do nosso lado era o quarto do Bruno? Eu não sei te dizer só pelo papel, ele pode ter feito em qualquer outro lugar, mas... talvez. Entendi. Joey e Liz. É... E Arthur? Arthur tá aqui também? Não. Então, eu só ia falar que se o Joe e o Alice olharem pro Arthur, ele tá chorandinho. Ah, tá, tipo, ok. Ele tá chorando e sorrindo, olhando pra eles. Ei, Arthur. Tá tudo bem, amigo? Tô tão feliz de ver vocês dois. Ah, eu tô felizona de ver você também. Eu dou um abração, assim, no Arthur. Eu também, Arthur. Dá outro abraço também. Eu achei que vocês tinham morrido, gente. Eu não posso mais perder mais ninguém, assim. Não deixaria vocês por aqui sem mim, Arthur. De jeito nenhum. Não se preocupa. E eu peço desculpas por ter vindo sozinha. Eu não queria arrastar vocês pra isso. Eu já tava fazendo toda a investigação e parecia perigoso demais trazer alguém pra cá. Mas, de um jeito ou de outro, vocês vieram parar aqui. Mas eu sou grata por vocês terem vindo também. Mas, Liz, a gente veio porque a gente quis. Você não arrastou a gente. A gente tá junto nessa. Mas, E definitivamente somos mais fortes juntos. Ah! Ei, Guto, vem aqui. Eu dou uma puxadinha no Guto, eu coloco ele do meu ladinho, assim. Eu vou voltar aqui e sinalizar pra eles ali. Pessoal, tem uma entrada por aqui. Eu acho que a gente devia seguir esse caminho. Ok. De novo. Mestre, eu não vou arrastar os bonequinhos, vai dar merda, mas eu vou levar o Guto de volta pra esse casal aqui. Ele não vai, você não tem... Ah, você vai arrastar, tipo... Eu vou ok, levando, você vai eu vou levando ok, ele ok. junto comigo. Ok. Aí você, É, vocês gente. continuam... Gente, vocês podem cuidar dele, por favor? Só não deixa ele mais adiante. A gente tá fazendo melhor, a gente segurou ele, mas ele continua indo em direção a vocês. Tudo bem, só mantém ele pra trás, tipo, vindo gente tá bem fazendo depois, isso já, porque a gente tá é tentando. perigoso. Tá ótimo, obrigada. Eu viro assim de volta. Pronto. Tadinho. Vamos lá, Vocês cara? fazem o quê? O que vocês Eu vou fazem seguir a agora? Beatriz. Ok, vocês seguem então em direção por esses quartos. Eu vou seguir também. Ok. Gente, tem outro quarto aqui embaixo. Seguindo em direção a esses quartos, vocês veem mais um dos existidos vindo em direção a vocês. Mais alguns existidos mortos no chão. E um... Alguém vai vir? Alô? Sim. Eu vou. Ok. Ah, tá. Estamos aqui. Eu tô falando do quarto novo já. E mais ao canto, um armário. Com uma cama. No outro Vou lado. dar um encontrar ali no armário. Nossa, mano, os caras Esse é muito existido aqui ligeiro. atrás fica aqui, né? Eu tô aqui atrás ainda. só Isso pra quando vocês veem o perguntar isso. existido, ele tá aqui. O existido que tá lá atrás, eles vão seguindo vocês devagarinho, eu tô aqui, caminhando. ó. Eu tô seguindo aqui. vocês. Ah tá, ele tá em você, ele tá em você. Se você ficou lá Tá, atrás. Mestre, eu vamos. quero dar uma olhadinha nesse vestido que tá no chão na minha frente, que tá usando uma roupinha. Ok. Eu vou olhar pro armário junto com a Tô tentando Beatriz. encontrar o O armário. armário tá aqui comigo, né? Em cima. Boa. Eita, me deu umas barradas. Desculpa, mano. Eu posso ver se eu encontro algum documento de identificação, alguma coisa nessa pessoa no chão? Completamente vazio. Não tem nada neles. Dá um encontrar. Pera, quem que é? Sucesso bom. Sucesso Nós bom? dois. Dá um teste de sorte pra mim, por favor. Dou. Eu vou dar também, mestre. Nossa, fiz um extremo aqui Extremo, também. vambora. Você, Fraquecer. Dante, encontra R$1.000. extremo, Um sucesso milhão extremo, né? de reais. Na sorte. Você A encontra... gente tá olhando junto, eu e a Não, mas vocês Beatriz, abriram o mesmo então armário, a é a gente mesma tá coisa. junto. Sim. Vocês dois encontram, mas o Dante principalmente encontra um livro. Só que o livro tem uma parte queimada na capa dele. E essa parte, Dante, você reconhece que tá queimada com um símbolo de um ritual. Beatriz, tá vendo esse livro? Ó o calango! Eu quero abrir o livro. O livro parece ser normal, é um livro infantil sobre as aventuras de um camaleão. O que é esse símbolo aqui, Dante? Você... Parece com o meu símbolo da mão da decadência, né, mestre? Pelo menos a cabecinha ali. Você pode dar um teste de exposição paranormal pra mim, por favor? Tá bem parecido, se eu não me engano, desenho ali. Não teste de exposição paranormal só.
Falei. Tá, você só reconhece a aura desse ritual, é uma aura sedutora. Como que eu descrevo isso, cara? Eu não sei bem que ritual O é que esse no significa livro, que esse é um ritual positivo, provavelmente. É um ritual Eu só sei que que essa é uma fornece espécie poder ao de- invocador, por exemplo. Uma espécie de ritual que fortalece a pessoa. Acho que tem algum tipo de ritual embutido nisso. Envolve fogo? Não envolve fogo. Eu vou guardar o livro. Posso dar uma folhada Ele tem nele? 1 de peso. O Dante já Pode? fez isso, eu já descrevi. É uma história, mas você pode. É uma história infantil beleza. de um camaleão. Tá. Era só pra ver se não tinha mais nada dentro. Eu guardei. É Ok. um de peso? É 1 de peso. Humilde. Não tem mais nada por aqui no armário? Não, esse foi o que vocês encontraram. Eles têm roupas de crianças meio bagunçadas, assim, os cabides largados, mas só isso. Tá. Prontos? Uhum. Então vamos continuar. O que vocês fazem? Tem uma Vamos portinha continuar. aqui. Uma porta, né? Peço que vocês descrevam as ações de vocês ao invés de só andar com boneca, mas Eu vou sacar minha arma, porque eu vi uma porta fechada. Ok. Eu estou sempre com as armas. O existido continua e vocês veem aqueles existidos. O Arthur tá aqui atrás com o existido vindo atrás dele. Eu vou ficar aqui atrás com o Arthur. Ok? O que você acha que a gente faz com ele, Arthur? Deixa, olha, ele só tá me seguindo. Mas se ele bloquear a sua passagem, alguma coisa de ruim acontecer aqui na frente? Não vai. Porque a gente sempre tem sorte com isso, né? Sim. Ok, eu vou deixar dessa vez. Qualquer coisa você pode matar. O stand do Arthur. Ok. E o outro existido continua perseguindo vocês. Vocês seguem em frente? Vocês abrem a porta? Eu tô de frente pra porta, Pode tô abrir. esperando a Beatriz. Vou abrir a porta então. Pá. Devagarinho. Você vai abrir a porta. Deixa eu manter ela aberta aqui. E você vê um corredor com escombros na esquerda, escombros na direita e uma outra porta mais à frente. Tá. Segundo o mapa, aqui do lado são só dormitórios também, né? Essa área inteira são dormitórios. Beatriz, Oi. deixa eu parar do seu lado. Eu sei que é pequenininho. Aqui. Ai, Gente, mas isso, obrigada, desculpa. Relaxa. Você abre a porta e eu fico mirada, ok? Ok. Vou abrir essa porta aqui. quando você começa a abrir a porta, você vê algo estranho. Você vê uma silhueta meio que se formando. Uma luz forte vindo dela. É quase como um borrão bizarro. Ela vai se formando. É como se o seu cérebro estivesse tentando associar o que está acontecendo ali. Você não consegue enxergar direito, mas aquilo começa a tomar forma. E você consegue a ver. Você começa a ver uma silhueta humanoide emitindo uma forte luz azul. É uma espécie de matéria. Calma. É uma espécie de matéria inconsistente. Como um tipo de energia sólida que está em constante transformação. É como se fosse uma chama líquida que está flutuando no meio do ar e tomando uma forma humanoide. Nos olhos dessa criatura só tem o vazio. É possível ver dentro dessa forma os textos das tatuagens escritas flutuando e se transformando junto com essa silhueta. Ela faz um barulho. Ao lado dela, você vê outra similar, só que verde. Nossa. E outra mais atrás, rosa. Elas viram pra você, flutuando. E eu vou pedir pra você jogar uma iniciativa. Que bonitas! Antes do combate, é isso que eu queria falar antes do combate. Parabéns pro design disso daí, velho. Ficou Nossa, maravilhoso. muito bonitas. Ficou muito bonito. lindo.
Ai, mais um dia. Fracassei. Peraí, eu vou até pegar. Mais um dia fracassando. Tá, peraí, vamos lá. Extremo. É isso, obrigado. Obrigado por fazer meu trabalho, Luba. De nada, amigo. Ah. Tamo junto. Qual dessas que eu quero usar? Essa aqui mesmo. A iniciativa? Yes. Pera, você adicionou mais aqui. É, não, O que tá calma, sim, acontecendo? calma. Tá tudo bem, relaxa. Iniciativa de vocês todos, por favor. A gente vai começar. Normal. Extremos. Eu tirei 20. Vambora. César é o primeiro. Kaiser, desculpa, é o primeiro. Depois. Tá, normal ninguém? Bom, desculpa, bom ninguém? Normal. Ah, Bom? Não, tá, normal. Só o Normal. Dante e Joey. Então Joey primeiro que tem mais destreza. E Com depois certeza Dante. tem. Fracasso. Tá, então vai ser Arthur, Liz e Bia aqui pela ordem de vocês reagirem. Arthur, Nem devia se chamar fracasso, devia chamar Arthur, velho. Não, pelo amor de Deus. Arthur, Elizabeth e Beatriz. Fudeu, A mano. criatura, deixa eu puxar a ficha dela. Aqui. Ok. Ela vai logo depois do Dante. Nossa. E o primeiro é o Kaiser. Oh yeah, estamos numa pior. Aqui não tem espaço, né? A Beatriz tá bem na frente, ela tava abrindo a porta. Oh yeah, aí sim. Para de falar assim, velho. Mano, eu vou me encostar. Vou Relaxa. me encostar na parede aqui Ok. e vou mirar na criatura que tá lá atrás. Ok, você só tá vendo uma, você vê só uma luz forte vindo dela. Tá, eu vou mirar então. Ok. E ficar mirando. Agora é. Calma aí. O Joey. o Joey prepara o arco. O que é essa luz forte aí na frente? Coisa é um ruim. bicho. Se abaixa. Essa é a minha ação. Ok, Dante. Eu saio da frente pro Joey conseguir atirar. Ok. São eles. Nossa. As criaturas, Nossa. elas fazem sons, elas pronunciam nomes, mas é quase incompreensível, porque ecoa, como se saísse do corpo inteiro dela. E elas vêm flutuando em direção a você, Beatriz. E o que ela vai fazer é... Apesar de parecer transparente, ela não parece nem líquida, nem sólida, nem gasosa. É como se fosse um quarto estado dessas Plasma. três formas. É tipo não é nem um plasma, é tipo uma coisa que vocês nunca viram antes. É meio indescritível. É uma transformação constante no ar. É como se estivesse mudando entre sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo, na frente de vocês, numa espécie de chama líquida. E essa criatura, apesar dessa matéria estranha, ela é sólida, ela consegue encostar. E ela vai vir até em cima da Beatriz e vai colocar as mãos no seu rosto. Você pode tentar contra-atacar, esquivar ou bloquear. Desculpa, é só contra-atacar ou esquivar. Você não tem como bloquear isso. Tá, eu quero. Quero contra-atacar. Um lutar briga, por favor. Sucesso. Normal? Você tenta contra-atacar, mas ela é muito forte. Ela coloca as mãos nos seus olhos e se aproxima, similar ao que os outros existidos faziam. E você começa a sentir uma aflição vindo de dentro de você, de dentro da sua cabeça. Começam raízes de pensamentos perversos e dolorosos. E você só consegue olhar o vazio vindo de dentro da luz desse rosto bizarro e deformado. Você toma 6 pontos de sanidade. E eu preciso que você faça... Eu preciso ver que você dê um teste de exposição paranormal pra mim, pra ver o trauma que você Beatriz vai desenvolveu. ficar doida. Tá. Nossa. Só esse Trauma. episódio. Foi 18 de Tá, sanidade já, né? sucesso. Sim. Sucesso. Exposição Qual é o paranormal. número? tirei 6. Não era um teste, era só Era só pra ver o número que você tirava. Ok. Você... Tá, qual foi a soma de todas as sanidades que você perdeu até agora? Vamos lá, eu tinha perdido 12, agora eu perdi 6. Vambora. 18. A partir de agora, você vai tirar na sorte, numa moeda,
se você vai atacar um inimigo ou um aliado. Na sua rodada. Que pariu! Você tá obcecada pela adrenalina da sorte, pela adrenalina do caos. Toda vez que você for fazer uma ação, você vai tirar uma moeda. Se der cara, você faz o que você ataca um inimigo. Se der coroa, você ataca um aliado. Por quanto tempo? Pelas próximas 2 horas. Nossa, guarda essa balestra, fia. Na próxima sempre. Guarda esse virote. E eu tenho a escolha de não atacar, né? Você tem a escolha de não atacar. Eu vou deixar a sua moedinha aqui. Nossa. Essa é a sua nova moedinha. Merda, velho. Fiquei inútil. Puta que pariu. Agora é o Perdão, cadê Arthur. minha moedinha? Eu perdi. Tá aqui na direita. Tá, Ataca no soco, ataca no soco. E os outros dois Ju, o que tá rolando aí? ecoam ao redor da sala aqui. E eles flutuam. Joey, o que tá... Ah, foi mal. Joey, o que tá rolando aí? Tá, Não parece ser mestre, bom, Arthur. eles só se movimentaram dentro da sala, mas eles não vieram mais Não. pra perto da porta, ou vieram? Alguns eles se vamos movimentaram um aqui, pouco. né? Você consegue ver o de trás. Tá. Mas se você tentar acertar ele, você vai ter desvantagem. Você pode tentar acertar o da frente, que vai ter você vai estar anulado. Não vai ter desvantagem Eu tava- porque você tá corpo a corpo. Eu tava mirada, Eu Tá, então posso- você tem uma vantagem pra tirar. Tá. Porque o corpo a corpo Eu anula vou- com a Beatrice, mas a mira adiciona vantagem. Tá, perfeito. Então, eu vou aproximar meu bracinho com a arma desse bicho e vou dar um tiro. Manda Com ver. vantagem. 20. Qual o dano máximo? 10. Você estoura e deforma o rosto da criatura, que tenta voltar e começa a tentar voltar um pouquinho, mas você deu um estrago. Você quase matou. A patroa. É bom Tá tá de brava volta, mesmo. rapaziada. Nice. Você encostou na boca dela assim e deformou a matéria bizarra que ela se forma. Elizabeth, foi você, Beatriz. Dá um murro nela! Vamos jogar moedinha? Eu grito assim. Vamos jogar moedinha. Tá, eu preciso Não que você tem bote o como mouse em cima e aperte R. Cara, é inimigo. Cara é inimigo, cara é inimigo. Vamos lá. Já. Eu vou dar um tirão. Ah, Com Pode vantagem, atacar. né? Com vantagem, Com porque é corpo a vantagem. corpo. beleza. Primeiro não deu certo. Puta merda, fracassei nos dois. Podia ter sido no coroa. É, né? o seu Fracassei. virote, no meio dessa adrenalina, o seu virote simplesmente passa raspando e bate no armário lá atrás. Tim! Faz um barulho metálico. Agora é o Kaiser. Tá, eu tava mirando, vou dar um tiro no... Tem desvantagem, né? Anula, porque você tá mirando. Tá, tá. Então vou dar um tiro no rapaz aí. Fracasso. Ok, o tiro bate no armário lá atrás também. Aí eu grito, gente, ou vocês entram ou vocês saem, recomendo sair. O próximo é o Joey. Tá mirado, então eu vou tentar acertar uma flecha. Manda ver. Manda ver. Vai. Sem desvantagem nem vantagem. Sucesso bom. Pode. Ok, dano. Isso. Não, você matou, você matou. A sua flecha pode narrar o trajetória da sua flecha. Ele tava com de vida. Sabe aquela cena do Senhor dos Anéis que a flecha segue, que a flecha que o Legolas solta segue assim e vai na testa de um Goblin? Ok. Em Moria? É exatamente assim. Ela acerta e a criatura começa a se desintegrar no ar. E como uma chama, ela apaga. Agora é o Dante. O cara só tá observando isso, só com a cabecinha assim, vai falar, nossa, que bicho é esse, mano? Eu não sei. Nunca vi nada igual. Esse aí também flutua. Nossa, eu não falei isso daí não falei isso daí não. Ah, tá. Eu viro pro Joey. Boa, filhão! E viro de novo pra frente. O Joey fica envergonhadinho. Só uma dúvida, a Liz me viu jogando a moeda? Não, a moeda é Não. psicológica. Tá, uma moeda Uma moeda psicológica. Fiquei imaginando ela tirando uma moeda do A moeda é bolso. psicológica. É a adrenalina, Peraí, você joga uma moeda na nossa cabeça. Peraí, monstro, peraí, gente. Então. Rapaziada, tipo. É, isso que eu tipo... Aí gira, beleza. A agora criatura eu que tiro tá você. aqui, ela ao invés de vir voando pra cima de você, ela abre os braços e grita. E eu preciso que a Beatriz, que tá bem na porta, dê um teste de poder pra mim. Puta que pariu.
Ai, por que nunca mais abre uma porta, velho? Fracassei. Você tá com azar. Toda vez que você rolar alguma coisa e der normal, você tá com desvantagem e vai rolar de novo. Se for bom, você tá de boa, e se der extremo também. Mas se você tirar um normal, você tem desvantagem. Tá, eu tenho que rolar de Você novo. tem que rolar é de isso? novo. Aí se der outro normal, você consegue fazer. Tá, Por 3 Fudida. rodadas, você tá com azar. por 3 rodadas, tá bom. Puta merda. Arthur, Só uma dúvida, se Oh. eu fracassar, eu preciso rodar de novo ou não? se você fracassar, não. Se você fracassar, você errou. A outra criatura, ela vai voltar. Ela vai vir pra trás um pouquinho. Ecoando ao redor. Ela vai esperar Ô, vocês mestre, aqui. Oi? eu consegui ver que as criaturas são, tipo, fogo? Não são fogo, elas são essa matéria bizarra que você nunca viu antes. Ah, então tranquilo. Susto. Suave. Agora é o Arthur. Gente, vocês têm que resolver aí, eu não consigo enxergar. Nem eu, tá mó luz forte. Eu acertei? Acertou! Elizabeth, Mestre, eu posso empurrar a Beatriz? pode. Eu vou empurrar ela contra É a sua ação. essas caixas atrás dela. Uhum. Tá. Eu vou empurrar ela pra cá. Você vai resistir? Não, tô meio atordoada, vou só cair ali pro lado no momento. Tá, e eu vou dar um passo assim, meio que encostando as costas na parede, assim, ficando... Tipo, eu vou pegar cover nessa parede pra, sei lá, se alguém errar um tiro, não bater em mim. Ok. Alguém. Beatriz, é você. Você tem ângulo Vamos lá. daquele outro lá embaixo. Deixa eu rodar minha moedinha. Ixi. Ai! Deu coroa. Merda! Você tem 3 escolhas a fazer aqui. Vem em mim. Nem a pau. Vem em mim. Nem a pau. Ah, não, pera. Você tem que botar o virote na sua arma. Sim. Isso. Perfeito, mestre, que bom. Você não pode Obrigada. atacar Esse sem o mestre virote. tá muito Não bonzinho. é bonzinho, ela não ia poder Não, atacar nem se fosse inimigo. Ela não É pode verdade. atacar. Ela não pode Lindo, atacar velho. sem ter botado o Vou virote. recarregar meu virote, desculpa. Espírito Kaiser, natalino do Selbit. Aqui, Tá, vamos agora livre, que a você Alice alcança. empurrou, demorou. Então vamos de pipoco no verdinho. quantos tiros? 1. Mano, se não fosse as armas não carregadas hoje, eu e o Kaiser já tinha matado a Liz. Tirei bom. Dano, por favor. 11. 11 de dano. 11 de dano. Você acerta a criatura, mais uma vez, boa parte dela se desintegra, você vê os textos, as tatuagens escritas se desfazendo, as palavras se separando e quebrando no ar. Mas ela tá ainda bem. Bem não, tá bem mal, mas ela tá viva. Demorou. E agora, Eu me movimento um pouco por lá. Eu já tô muito na parede, né? Mas se tiver Joey. como... Eu tenho ângulo de algum aqui? se você for um pouquinho pro lado, você tem. Você tem o ângulo do verdinho lá. Considere Certo. que você tá aqui. Certo. Então eu vi que o Kaiser atacou e eu me juntei aqui, na verdade, e me agachei também. Pra ficar meio que do lado da Liz, Ok. assim. Só que longe da... E aí eu vou tentar atirar no verde, então. Pode tirar. Ok. Deu desastre. Agora não Nossa. tem arma que trava. Arco não flecha trava. quebrou ali. A corda do arco. Beatriz, Não. Corta do arco! eu preciso Não. que você esquive. Pera, mestre, o Joey recarregou a flecha porque na Não tem, outra... não precisa. Ah, A droga. corda do arco, mano. 6 de vida, Beatriz. Deus. Eu preciso que você acerte essa flecha na Beatriz pra mim, Joe. E agora não tem arma que trava, mano. Eu só tenho 6 de vida. Por que a arma do Kaiser trava Você tá com e o lesão arco grave? Não. Tá, então você precisa tirar 7 pra matar ela. Ela morre Ai. insta? Sim. Não, ela vai ter teste de constituição. Meu Deus do céu, cara. Por que a arma do... Pergunta sincera, por que a arma do Kaiser trava e o meu arco não a corda não escapa, Porque sei o lá? seu desastre é diferente do desastre de uma arma. Ok. Se
você tirar 7, você pode matar a Beatriz. Tirei 5. Você tirou 5. Você toma uma flechada com tudo no seu ombro. Velho. Bia, não! Eu falei pra baixar! Não deu tempo, velho. Não, eu vi isso. O quê? Mano, Eu tô só caída no chão, começando a agoniar, velho. Você quer Eu cair no corro chão? em direção Pode a ser. ela. Eu já tinha levado o socão, velho. Agora eu vi uma flechada, eu tô agoniando no chão. Eu corro em direção a ela e se o mestre deixar, eu já tiro meu kit de primeiros socorros e chamo o Dante. Eu não deixo você tirar o que você já atacou. É uma rodada Ok. fazer isso. Mas ele pode chamar o Dante. Ele pode chamar o Dante, com certeza. Yes! Dante, me ajuda aqui! O que você fez? Eu saio correndo, eu dou um empurrão nele. Tipo, só. Não por querer dar empurrão, mas porque você tava na frente. Eu Já jogo agacho pro lado. na mesma Né? hora. Era sua rodada, Dante? Era. E agora são Era. eles. A criatura que foi acertada, ela vem... Passa por vocês e vai reto na Elizabeth. E ela veio com violência. Ela veio pra cima de você e ela veio com as garras pra te atacar. Você pode esquivar, contra-atacar Venha. ou bloquear. Eu vou contra-atacar ela. Manda ver. Nossa, agora eu vi que foi uma decisão meio... Sucesso normal. Você acerta. É um D3, né? Isso. Nossa, eu tirei 6. Eu quero que você descreva essa cena que você acabou de matar um fantasma no soco. Eu ergo meu... É que eu tô com a arma na mão, então eu ergo a minha mão assim que tá com a arma. Eu ergo a coronha assim da arma e eu dou com tudo na cabeça dela e eu afundo ela. Porque ela é esse negócio meio sólido, Isso. meio líquido. Eu afundo ela assim, eu atravesso ela Você com meu braço divide em dois, inteiro. você vê todos os Eu textos divido ela das em tatuagens dois. se desfazendo no meio do ar. E agora sobrou apenas o nosso amigo Rosinha, que vem pra cá. E ao ver essa ação, ele não parece reagir a nada, mas ele começa a tremer. E vocês veem o que parece ser algum tipo de eletricidade surgindo do corpo inteiro dele, dessa matéria. Ela fica mais rápida, ela fica mais errática. E eu preciso que você dê um teste de constituição, Elizabeth. Constituição aqui. Nossa, é o momento, hein? Tirei 2. Você sente o seu corpo inteiro travar como se você estivesse no meio de um choque. Você tá paralisada pela próxima rodada. Tá bom. Agora é o Arthur. Eu posso gritar enquanto eu tô. É uma ação enquanto livre, isso você tá pode acontecendo? Arthur, por favor. Na sala anterior tem cinzas. Traz ela pra mim. Eu vou sair correndo e ir na sala anterior e Dá pegar uma encontrar pra mim, rapidão? Eu? É. Com toda certeza. Pera aí. Desastre. Tá bom, você então vai correndo, passa correndo. E você tromba com o seu... eu preciso que você faça teste de destreza, que você vai trombar com o seu amigão aqui. Eles Boa, estão me seguindo faz tempo já. Yes. Bem que o Joey avisou. Tem dois hein? ainda. Tem 2, sim. Tudo bem. Cadê o outro? Ai, eu avisei. Aqui. Tem aqui embaixo, ó. Aí. Sucesso normal. Você consegue desviar de um e o outro. Sucesso bom. Você desvia dos dois. Você passa meio driblando os dois assim no meio. Eles passam olhando por você e você passa correndo e vai até a outra sala. Pra onde você vai? Você tá correndo, você pode ir a um bom lugar. Você vai gastar sua ação padrão pra ir correndo. Eu vou até o armário onde tava cinza. Você chega nesse armário, você vê um amontoado de cinzas ali. Eu pego. Com a mão. Pistola na mão. Então eu guardo a pistola no coldre. É uma e ação pego- inteira. Tudo bem. É tipo, você gastou. Então você guarda a pistola e na próxima você vai pegar. Eu vou. Tá, você guardou a pistola, ok. O próximo então é a Elizabeth. Eu não consigo fazer nada, né? Você tá paralisada. Beatriz. Eu consigo falar, tipo, de canto Não, de você boca, tá- assim. Tá. Você pode tentar falar. Você pode falar se você fizer um replay paralisada. Você mexer a boca. Luiz, o que tá acontecendo? Dante, o que tá acontecendo? Assim, forte, mas... Deu pra sacar. Eu não tô prestando atenção em nada. É a Beatriz. Você Tô no tá foco. deitada no chão.
Tá, eu vou tá agoniando muito. Eu vou segurar no pescoço do Dante que tá em cima de mim e eu vou falar, por favor, uma coisa. Eu já tô pegando o kit médico lá, fi. Na minha vez a gente vê o que eu faço. Ok, agora é o Joey. Olá, Não, tipo- Kaiser. Eu? Desvantagem aqui não. Não, porque ela tá deitada. Então vamos de pipoco no rosinha. Tirei 2. Ok? Nossa senhora. Joey. Eu olho pra Beatriz no chão. Droga! E aí eu tento atirar mais uma flecha lá. Eu me mexo bem pro meio aqui. Ok. Pra ninguém ficar na minha frente. Você pode ir aí e se atira. Ah, o Kaiser, coitado. Não é possível! Não é possível! Você atira a flecha, ela cai ploim, no chão, assim, meio ridículo. E acerta a perna Ainda da bem Beatriz que que tá você foi pro deitada. meio, Eu tô viu? brincando, não acerta não. Dante, é você. Velho, what the Eu quero fuck? pegar o kit médico e já tentar estabilizar a ferida dela. Como ela não tá com uma lesão grave, você não tem muito o que fazer com primeiros socorros. Mas eu permito, como acabou de... Eu permito esse 1 de vida se você tirar um extremo. Nossa. Tá. Na primeira socorros? Nossa. Tira Com um extremo, vantagem por causa do amigão. kit. Com E aí você gasta uma parte vantagem, do kit. Do kit. Ah, mano. Esse é o momento, velho. Essa é a 17, sucesso bom. Próximo, mais Ah, um. mano. Ah, Não, só Infelizmente foi você não bom. recuperou esse 1 de vida. Porque... Eu tô estancando a ferida, você tô estancando. mas você tratou bem, você tratou. Você fez o que Você dava, libera, mas... você libera remover a flecha? Você removeu a flecha. Tá, e você pronto. pode devolver ela pro Libera. Joey depois, porque você removeu ela bem. Nossa, eu vou quebrar a flecha. O próximo e ele vem pra cima do Joey, que vai tentar, ele vai tentar te atacar fisicamente. Contra-ataque. Ok? Fracassei. Nossa. Nossa, hoje tá foda, maluco. Joey, você toma 1 de dano, mas Nossa. você também toma, cadê? Quanto que é? Ok. 1000 de sanidade. 3 pontos de sanidade. Você sente um corte superficial, mas tocar essa matéria é uma sensação que você nunca sentiu antes e é perturbadora. É um negócio que te dá um calafrio na espinha. Não é líquido, nem sólido, nem gasoso. Não devia existir esse tipo de material. Como que está na sua frente? Por que essa criatura é transparente? O que caralho é isso que você tá olhando? Esses são os questionamentos que surgem na sua cabeça enquanto você perde 3 de sanidade. Ele tá em choque. Arthur? Eu pego as cinzas e vou correr de volta, mestre. Você chega correndo, você consegue chegar até a moeda ali. E você vai precisar mais uma bom. vez desviar dos amigões que estão aqui no caminho. Sem problema. Eu achei que eles iam pra alguém. Na real, você saiu correndo, eles estão mais perto daqui, eles vieram pra cá, na rodada deles. Então eu não vou pedir pra você desviar deles ainda. Tá bom. Eles estão indo em direção ao Kaiser. Ah, mano. Tá, eu chego até a moeda, mais ou menos? Isso, Ou mais ou eu menos até a tenho que moeda. desviar Você deles? chega mais ou menos até aqui onde você tá. Tá, eu consigo tentar arremessar pro Dante? Nossa. Cinzas? Cinzas? Eu sou muito poderoso, eu controlo moeda. Tá bom, não. Elizabeth? Eu achei que tava dentro de um saco, alguma coisa assim. Não, você pegou na mão. Mestre, eu posso encostar a arma no bicho Você pode. e atirar com vantagem? É uma vantagem, sim, corpo a corpo. Yes. Vou fazer isso então. Eu só tenho uma bala. Última bala, vamos ver. Esse bicho não tomou dano ainda, né? 13, sucesso bom. Esse não. Não. E 16, sucesso bom. Pode dar o dano. É um D10. Glória, senhor. Nossa, eu tirei 5. 5 de dano. Você É. dá um bom dano assim, passa de um ombro pro outro, uma parte da matéria se esvai, mas ele tá bem ainda. Nossa, que última bala bosta. Eu vou continuar aqui na posição que eu tô. Beatriz. Tá deitada ainda, sendo tratada. Tô deitada ainda, sendo tratada. Quer fazer alguma coisa? Tô só ainda segurando no pescoço do Dante, agoniando muito, falando, por favor, me ajuda. Ok. É só ficar bem. E eu tô estancando o ferimento dela. Kaiser vai ter desvantagem por causa do Joey. Vamos lá, movimento ousado, mestrinho, vamos ver se vai deixar, mano. Eu posso chegar perto do Joey e colocar o cano da minha arma debaixo do braço do Joey pra não pegar nele e pegar na criatura? Deixa você fazer isso,
Deixa você fazer isso, mas você vai ter uma desvantagem a mais. Pera, por quê? Pelo movimento arriscado. Pra você ter certeza que não vai acertar ele, você vai ter uma desvantagem. Ah, tá. Então mesmo se eu... Mesmo se você eu tirar um desastre, você não pega acerta ele. Isso. Desastre Tá, ia travar então a arma vai de qualquer jeito. Você não vai mirar Tá. tão bem, né? Então eu farei isso, então. Vai, você consegue. Tirei normal. Tá? Extremo. Normal então, dano normal. Ah, isso. 7. 7. O dobro. Você mata ele. Você pode matar. Você pode narrar como você mata ele. Você já narrou, na verdade, né? O Joey tá nessa luta. Você tentou dar uma flechada nele, né? Joey. Eu tentei fazer um monte de coisa. Você atirou a flecha, porém, caiu no chão. Aí você olhou pra baixo, o quê? Aí quando você fez o quê com a mão, o Kaiser apoiou o rifle no seu braço e pô, deu um tiro na criatura e ela se desfaz na sua frente. Vocês estão bem? Obrigado, Kaiser. Beatriz, Acabando me o desculpa. Não, Joey, me dá licença. não tô bem, não O tô Arthur bem. chega agora com um punhado de cinzas na mão, correndo. Eu não consegui Aqui. enxergar, as criaturas estavam brilhando muito. Joey, Me desculpa. dá licença. Me desculpa. Joey, você só podia não ter atirado, mas tá tudo bem. Primeiro dia, né? Primeiro dia. Arthur, o que é isso? Aqui, Dante. Mestre, Diga. você permite eu aplicar a medicina com desvantagem em meia hora? Permito sim, mas o Dante tá mexendo nela por enquanto. Eu vou, tipo assim, eu abro minha maleta e eu começo a puxar o kit médico de dentro. Ok. Dante? O Joey fica de prontidão aqui, só pra ver se não vai vir mais nenhum perigo e... Você olha ao redor, você vê um armário, você vê uma cama, você vê exatamente o que tá no mapa agora. Eu não vou botar esse tiro aqui porque ele não tava aqui pra começar. E mais essa cama, é isso. É isso que você vê. Pessoal, eu vou ficar de guarda aqui. Vocês cuidam da Beatriz? Deixa comigo, Joey. Dante, o Arthur chegou com um punhado de cinza pra você. Diante. Diante. Obrigado, Você assim. aguenta, vai. Eu vejo a Alice tirando o kit médico. Fala, Alice, eu posso tentar tratar ela de uma forma diferente, mas eu não tenho certeza se essas cinzas são humanas. Eu preciso de cinzas humanas pra fazer isso. Eu não sei o que pode acontecer se isso daqui não for cinza humana. Não tá em exposição paranormal. Cinzas Meu humanas amigo, tem um funciona, tom... pelo amor de Deus, velho. Cinzas humanas tem um tom Fracasso. um pouco mais pastel. Eu não tenho certeza. Eu Bom. posso tratar o ferimento dela, mas... Você acha que se essas cinzas forem de alguma dessas criaturas que foram humanas algum dia, elas serviriam? Sim, porque elas são humanas. Porque eu duvido que essas cinzas que estão aqui não sejam. Bom, se bem que elas podem ser de livros, né? E outras coisas. Você quer que eu tente? Bom, Tenta qualquer coisa, alguém faz alguma coisa. Eu pego o punhado de cinzas, velho. E nossa. eu vou arriscar, mano. Puta que pariu. Me Eu descreva não o sei que se ela tá morrendo ou não. Me descreva o que você tá fazendo. Você tá vendo ela sangrando bastante. Tá. Você Eu tratou pego ela o punhado de cinzas com a minha mão esquerda. Eu fecho o olho. Eu coloco a mão aqui na frente da minha boca. E começa a brilhar verde. Verde os punhados fraco, de cinza, Na verdade, verde não. bem fraquinho. Não. Isso não brilha verde. Não Isso brilha verde? Brilha preto. É como Preto? escuridão. Nossa, eu errei a cinza? Não, a morte não tá ligada à cor verde. Nossa, Glória Senhor. Então, brilha com a cor mais preta, parecido com a decadência, bem parecido. Só que dessa vez, ao invés de sair, tipo, uns spraysão assim saindo, eu tenho que assoprar. E eu assopro na ferida dela. É preciso que você faça um teste de exposição paranormal pra mim. Eu vou perder uma sanidade. Fracasso. Você perde quanto de sanidade nesse ritual? Porra, um D6. Manda ver. Nossa Não senhora. esquece de gastar seus pontos de ocultismo não, pera, também. né? Eu não perco um D6 não, desculpa. Eu perco... não, pera, eu perco um D6 sim. Tá? Tá. Você perdeu quanto de sanidade? Vou ver agora. 6. Você Mano. sente mais uma vez
esses pensamentos em espiral, como se você estivesse pensando quase num loop, assim, dentro da sua cabeça. Esse momento parece durar muito mais do que ele devia. Você sente, talvez, que você tenha ficado um dia inteiro nesse momento. E depois você volta. Foi um pouco atormentador. Mas você conseguiu dar de volta. E nisso, as cinzas, elas voam da sua mão em direção à ferida dessa flechada que você tomou, Beatrice. E me confirma o dano dela? O dano dessa flechada? Foi 5. Foi sim. Foi 5. E eu vi que o Haki já tinha rolado... Nossa, o Haki... Aqui. O dano... Você já tinha rolado os 5 de resultado da cura. Você Eu tinha? curou... Sim, você rolou aqui. Você cura Nice. 5 de vida. Você cura exatamente. As cinzas, elas começam a pousar em cima da sua cicatriz. E você sente... Não que tá aliviando, mas você sente a dor de todo o processo de cicatrização, como se aquele lugar específico tivesse envelhecido muito rápido. A casquinha da pele surge e ela fica só uma cicatriz do buraco. É o processo natural da cicatrização acelerado imensamente naquele lugar específico. Mestre, eu sinto alguma coisa vendo isso? Você pode dar um teste de sanidade. Ela tá meio... Sabe, como se estivesse deitada, mas ela se apoiou em uns cotovelos. Você Nesse vê... momento, enquanto tá acontecendo... Desculpa, Opa. é só... pode falar. Enquanto tá rolando essa cicatrização, no momento que isso acaba, ela, por mais que estivesse muito insegura, confiou no Dante. E nesse momento ela olha bem nos fundos dos olhos dele, percebe que ele ficou claramente atordoado com tudo que aconteceu e puxa ele pra um abraço ali no chão mesmo. Eu tô estunadaço no chão, velho. Tô nem reagindo. Ofegante. Tá, os dois, tipo, abraçados, super ofegantes com que porra foi essa, velho? Liz, você sente um pouco de uma nostalgia não muito boa, não agradável. É muito similar ao efeito que os cristais verdes de Santo Berço causavam. Eu me abaixo assim, eu coloco o kit médico de volta dentro da maleta, fecho ela. Eu dou uma olhada pro Dante. E eu faço tipo uma cara de decepção, assim. Eu me sinto meio mal, assim. Tipo, com o tipo de ritual que foi usado. Pode E aí eu curar sua saio. vida, Tris. Aí, boa. Curada. E agora, o que vocês fazem? Eu entro e vou acender o cigarro no canto da sala. Ok. Eu vejo que a Beatriz levantou, aí eu vou falar com ela. Eu não levantei, eu tô no chão com o Dante. Ei, Beatriz, desculpa de verdade. Tá Você tudo tá bem. melhor? Por mais bizarro que pareça, eu tô melhor, Joey, tá tudo bem. Ei, Dante, foi você que curou ela, que ajudou ela? Um ritual. Esse ritual foi pro bem? Cicatriza. E eu mostro assim pra ele. Ferida. Você vê uma ferida. É como se aquela flechada que você deu tivesse sido feita 4 meses atrás. O Joey estende a mão pra Beatriz se levantar. Eu abaixo, dou a mão pra ele e me levanto. E aí, eu estendo a mão pro Dante levantar. É o que eu ia fazer também, eu dou a volta e ofereço a mão pra levantar. Ok. Tá tudo bem, só precisa de um minuto. Não parece ter sido fácil. Não respondo. O Eu Joey vou- só cumprimenta assim. Eu vou estar bem de frente pra ele. E depois desse momento, a Beatriz, ela volta a sentir que em algum momento pode ter sido parte daquela relação que ela teve com ele na infância, sabe? Ainda tem alguma coisa que remanesce que ela ainda não tinha sentido durante todo esse tempo por não entender as coisas controversas que ele falava. E ela passa a mão pelo cabelo dele, que ela gostava muito de fazer quando eles eram crianças. Olha no fundo dos olhos dele e fala: muito obrigada, eu não sei como agradecer por isso. Desculpa por
pelas coisas que eu pensei em alguns momentos. Tudo bem. Mestre, enquanto Diga, isso, diga, tô diga. olhando os armários. Por favor, Esses aqui. encontrar. Onde eu tô? Enquanto a Beatriz falava aquilo, o Joey foi saindo, tipo, de fininho, assim, porque ele entendeu que ia estar interrompendo alguma coisa. Ok. Saiu O assim. Joey, quando ele passa, eu falo, Joey, Normal. Oi, ela tá bem? Sorte. Por favor, Liz. agora tá. Eu acho. Nossa, aí você me ferrou. Tá A Liz é a pessoa mais azarada do mundo, fracasso. Tá. Você encontra mais cinzas. Você encontra roupas de crianças e só. Todas queimadas Eu quero- e amassadas e jogadas. Quero dar um encontrar aqui nesse... Na caixa? Por favor. Não. É na caixa, Isso, na caixa. Pode dar um encontrar. Ok. Fracassei. Você não encontra nada. E eu tô- É só eu tô olhando, uns hein? brinquedos velhos jogados assim. Eu posso rolar um encontrar de tabela por estar perto vendo? Pode. Não quero te contradizer Pode, também, pode, mestrinho. pode. Tá bom. Ô, mestre, já passou 1 hora desde que a gente fez esse berimbau todo? tirei bom. Não, agora é tipo 5. Passou uns 15 minutos, na verdade, tudo isso aí. Tá porra, maluco. Eu ainda posso tirar em todo mundo, velho. Tirei bom. Tirou bom? Você vê que o Joey abre a caixa, ele olha assim, dá uma virada, ele olha pra trás pra fechar, e quando ele tá prestes a fechar, você vê algo reluzindo ali dentro. Oba. Joey, quando ele sai, eu abro. Não tem uma coisa aqui que você não viu? Eu abro e eu pego a coisa reluzente, ou olho o que é. Você vê que é um pedaço de vidro, um caco de vidro. Parece a Eu tava princípio... procurando dinheiro. Parece a princípio ser só um vidro, você quase larga, mas quando você pega ele, você vê que o vidro tá marcado com alguns riscos estranhos. Olha só, parecia que era um caco de vidro do lado de fora. Eu achei que era outra coisa mais importante quando você estava procurando a hora que eu vi. Mas olha, tem uma coisa nesse caco de vidro aqui. Isso é outro símbolo de ritual? É, provavelmente. É bom a gente levar pra Agatha. Na verdade, eu acho que o Dante conhece. Tá, eu pego o caco de vidro, vou até o Dante. Dante. Oi. Você conhece esse... Isso aqui parece um símbolo, né? Isso aqui é um símbolo. Eu mostro pra ele o caco de vidro. Eu ainda tô meio ofegante, eu me levanto e vejo o que é o caco. Você não reconhece esse símbolo direito. Não vejo é um nada. elemento que você não conhece, que você tem alguma maestria. Eu não sei nada desse ritual. Tá bom, obrigado. Eu pego o caco de vidro de volta, daí eu guardo na minha mochila. Bota no inventário, por favor. Sim, senhor. Quais são as coisas que eu sei mesmo? Você Tipo, tem rituais... me descreva seus rituais, se você quiser. Não, mas é morte... Você tem um ritual de morte, um ritual de conhecimento, e é isso. Ritual de conhecimento, morte... É isso. 2 de O seu- morte, no caso. Você tem 2 de tá. morte. O de morte também envolve um pouco de sangue, o da doença. E você tem um ritual de morte, sangue, conhecimento, que é o ritual que você usa pra ver ao redor de você. Tá, e o clássico de todo mundo. E o ritual de transcender. Tá. Eu Mestre. só sei que... Ai, desculpa. Não, só finalizar. Eu só sei, Kaiser, que não é nem ritual de sangue, nem de morte, nem de conhecimento. Isso quer dizer que... Não é um ritual de morte, nem sangue, nem conhecimento. Então só sobra 2, não é mesmo, mestre? São outros 2 elementos que você tem. Só sobra outros 2 elementos. Tá bom. Obrigado. Acho que sim. É energia e... Qual outro mesmo, mestre? Eu não sei. Você não tava na aula? Nossa. Mas... Ilha da... Energia não sei qual outro. Mestre, Eu nem eu quero saber se você pode fazer, se eu posso fazer um roleplay aqui de Sempre. pegar o frasquinho que eu tenho remédio, eu tenho de antibiótico e soltar os comprimidos dentro de uma caixinha de primeiros socorros, assim, fechar e usar esse frasquinho pra recolher umas cinzas Pode. pra dar pro Dante. Posso? Pode.
Tá, então eu pego o frasquinho, eu pego umas cinzas que estão dentro desse armário, eu coloco, eu tapo o frasquinho e eu vou levar pro Dante. Ok. É... Vocês então... Garoto? Ah, ok. Oi? Não vira, nunca vira. Ai, desculpa. Garoto, loirinho. Oi. Dante. Seu nome me dá uns calafrios. Por Arthur. Eu acho que as suas cinzas funcionam um pouco mais rápido do que eu aplicar meus conhecimentos médicos, então toma aí. E eu arremesso ele assim. Teste de destreza, pegar isso daí, você quebrar? Por favor, por favor. Eu tenho que dar arremessar? Não. Eba. Também pode, se você destreza, tirar né? um bom arremessar, eu deixo que ele não Eu deu. falei na destreza, Vamos tá? ver, você tem que tirar um arremessar bom, hein? Nossa, eu tenho 4 de Desastre, arremessar. Vai quebrar! Eu tirei um fracasso. Puta Caiu que no chão pariu! e quebrou o frasco com as cinzas. Mano, essa hora, deixa eu descrever. Eu só caio no chão, eu só... Ah, mano, desculpa. Tá tudo bem, todo mundo erra. Cara, eu todo mundo erra viro nisso. muito decepcionada e eu vou andando assim. Entregar o negócio, Você vai descendo, você vê mais um armário, mais alguns existidos mortos, mais uma cama e uma porta mais à frente. Eu quero dar uma olhadinha nesses armários rapidinho. Encontrar, por favor? Uhum. Aqui. Bom, Você não encontrou nada especial nesses especificamente. que bom. Eu escutei os bichos fazendo... atrás do Arthur, né? Sim, eles estão seguindo. E inclusive o pessoal aqui atrás veio seguindo também aos pouquinhos. Aham. Arthur, eu acho que você tem que vir logo, esses bichos Eu me podem perdi. fazer te segurar alguma coisa. Eles não estão me incomodando muito não, Dante. Tudo bem. Mas eu tô... Eu vou entrar aqui na sala. Eu também vou. Eu espero todo mundo passar. Deixa eu olhar pra trás aqui só pra... O pessoal tá Você consegue chegando, eles estão enxergar? com medo, assim, você olha pra trás, os prisioneiros estão tipo... Eu faço. Eles vão se escondendo, assim. E Eu tô o fumando. Guto continua vindo como se fosse um dos existidos aqui atrás. Ele vem perseguindo vocês. Tá bom. Eu tô fumando. Sei nem Mas onde eu tô teve- mais. Aqui. Isso na minha frente é uma caixa? Isso na sua frente é uma caixa, sim, senhora. Quero abrir ela. Por favor, encontrar. Vou rolar. Tirei bom. E sorte. Ai. Nossa senhora, nunca vai dar certo isso. Tirei normal. Normal na sorte, bom no encontrar. Você encontra aí dentro alguns desenhos, papéis e R$20. Tá rica. Tá bom. Alguém deixou com esses armários aqui na minha frente? Sim, Pega os 20 então. foi o que a Alice Tá, pegou eu as não cinzas sei, e- mas eu vou só olhar de qualquer jeito. Você dá uma olhada, você vê ali uma montagem de cinzas que a Alice já pegou e tacou no chão. Tá. Estão prontos? Eu falo terminando meu cigarro já. A Alice tá lá na frente já. Eu não ouvi. Eu vou... O Joey fica pra trás, assim, pra escoltar os prisioneiros. Eu vou chegar perto da Beatriz. Beatriz, qualquer coisa, fica atrás da gente. Tá próxima. Pode deixar. Você vê que o dia Toma começa a cuidado. amanhecer, vocês começam a conseguir enxergar um pouco melhor, mesmo sem lanterna. Gente! Vou dar um grito. É, tipo eu não umas grito, 5:30. eu só falo alto. Que? Alô? Tem uma porta aqui, Kaiser. Mas eu não quero passar pelo que a Beatriz passou antes, não. Eu abro. Tem alguma coisa nesse armário aqui? Ela já olhou já. Não, nada, Ah, tá. nada de interessante. E aqui tem Eu uma abro- escrivaninha? Eu dei uma olhada, é uma caixinha, mas Tá. tinha vintão. Peguei. Eu posso dar encontrar aqui nesse lugar? Ou Você já pode deram dar também? encontrar. Bora de Já encontrar deram, então, já mano. deram. A Alice já deu, mas você pode dar também. Eu vou dar também então. Eu falhei. Não Foi a tinha- primeira não tem vez nada, eu você não encontra encontrar. nada demais. Tem aqui, eu abro, Liz? Eu abro sozinha, mas... Kaiser, mas você pode ficar apontado? Tá bom, claro. Mira aí. E aí eu Mira na abro. porta. Vou abrir devagarzinho. Você vai abrindo É. e você vê só um corredor com alguns escritas mortos. Não, desculpa, existidos mortos.
e uma porta mais à frente com um armário, bloqueando parte dela. Tá. Eu dou uma viradinha pra trás, eu fico, tipo, eu dou uma sacudida na lanterna, assim, Shhh. E aí eu vou devagarzinho. Você segue em frente e chega nesse armário que você vai ter que dar uma empurrada. Eu faço sinal pro Kaiser vir pro meu lado, assim. Eu vou. Tem escombros aqui, né? Tá. Isso, escombros em cima e escombros embaixo também. Você olha pra baixo. O que tá acontecendo? Tá. Atrás da porta você vê um monte de escombros aqui. Ah, tá, ok. Eu arrasto a porta, o armário. Eu ajudo ela. Ok, vocês dois estão fazendo teste de força pra mim. Tem que tirar 2 normais. Um bom, consegue. Força. Ai, eu tô tão fraquinha agora. Eu tirei normal. Eu fracassei. Vocês não conseguem. O Kaiser consegue um pouquinho, mas não o suficiente. Precisa de mais um teste agora. Dá pra forçar? Pode forçar. Mas vocês conseguem mais uma vez, não precisa forçar. Tá. Só continuar mais uma vez. Mais uma rodada. Mais uma forçada. Agora eu fracassei. Ok. E eu tirei fracasso também. Vocês veem o Kaiser e a Liz tentando empurrar um bagulho, eles não conseguem. Tá, Tá pesado pra porra. Eu dou uma Você já olhadinha pro ajuda aí? César. Vocês precisam de 2 normais, ou um bom, pra empurrar isso. A idade não me fez muito bem. Eu vou deixar a Beatriz te ajudar. Ok. Eu dou um passinho pra trás, mas eu não consigo dar um passinho Eu pra vou trás. puxar não. aqui. Mas tá pesado mesmo, Liz. Obrigada. Não, mais fácil. Calma, Pra Beatriz, conversar com o Joey. você tá bem pra ajudar? Tô. Joey? Cicatrizou tudo aqui, ó. Aí eu mostro pra ele. Teste de força 2. Enquanto o Dante Tá e bom. o Joey conversam. Teste de força, eu. Extrema agora, vai, papai. Ai. Normal. Fracassei. Vocês não conseguem empurrar esse armário, aparentemente. Vamos continuar tentando, vai, caralho! A gente continua tentando aqui. Tá tudo bem, Dante? Mais um. Mais um. Mano! Tirei bom agora! O Kaiser Fracassei. consegue sozinho na raiva, assim. Ele empurrou o Você armário pra morde. frente e consegue girar ele um pouco pra passar. Nossa, que tinha nesse eu tô Foi assim, duro, né? Eu tô com a mão na costela, assim, sabe aquela dor que você sente na costela quando faz muito Muito esforço? exercício físico, Mas muito tá tudo exercício bem, físico. cara. Tá tudo bem, cara. Joey e Dante atrás. Joey, eu sei Oi. que a Alice queria deixar aqueles E Arthur também. existidos vivos, mas eu creio que aqueles dois que já estão bem transformados são um perigo pra gente. Eu não vejo jeito de transformar eles de volta e eu tenho medo deles atrapalharem a gente e possivelmente fazer alguém morrer. Eu acho que a gente deveria matar os dois. Ou pôr um fim para o sofrimento deles. Dante, eu posso fazer isso, mas eu tenho 2 perguntas pra fazer pra você. Posso? Pode. Eu não sei se eu confio em você plenamente ainda. Mas eu já ouvi 2 histórias onde você tentou salvar 2 crianças em momentos diferentes. Acho que você se confundiu, apenas uma. E quanto à história do Fernando e Luciano, era a mesma criança? É a mesma criança. Por acaso teria alguma coisa a ver com o que você viu aqui no orfanato? Não. Eu só... Depois que o orfanato pegou fogo, eu morei na rua por um bom tempo com a Jasmine e o Léo e eu cuidava das pessoas da rua. Eu era médico, daí já era algo que eu fazia. Entendi. E o que você falou sobre a Beatriz é verdade? Ou eu olho assim pra... O Joey olha pra ver se ela tá olhando pra cá? Ela tá na frente, tá Lilian. empurrando. Ou a Lilian. Você não quer falar pra ela porque você quer proteger ela? Eu realmente não sei nada dela. Eu só tenho medo do que é que ela não conhece. Eu realmente acredito firmemente que uma simples memória pode trazer um monstro à vida. Do mesmo jeito que pode fazer alguma coisa voltar. Não sei que tipo de monstro já enfrentaram pela Ordem no passado, mas eu creio que só de vocês lembrarem dele, esse monstro ainda pode voltar e atormentar vocês.
Então, quanto menos a Lilian souber do que aconteceu com ela no passado, melhor. Vocês ouvem então Kaiser e Beatriz comemorando por conseguirem abrir o quarto. O Joey só, tipo, concorda, assim. O Joey tá muito relutante ainda em confiar no Dante, mas parte dele quer acreditar que todo mundo tem um lado bom. Ele só tem essa luta interna com ele. E ele espera um pouquinho aqui atrás pros existidos passarem e matar eles, como o Dante que estão sugeriu. passando? Tá. É. Eu vou deixar você marcar um extremo então. Chega esse primeiro, você vai matando um por um. Vocês ouvem vindo de trás e o sangue caindo no chão. No primeiro. O Arthur, ele vira de costa mesmo. Tipo, faz rápido. Alguém quer reagir? Pode deixar, Arthur. A Liz, ela vira a lanterna assim e ela começa a olhar e a expressão dela que tava meio contente desaba assim. Ela faz uma cara de Chega o decepção próximo. terrível. Como você mata? De uma maneira, sei lá, mais misericordiosa possível. E como é isso? Movimentação, fisicamente. O mesmo que ele tentou fazer antes, quando a criatura brilha na frente dele. Segura no ombro, pede desculpas por isso ter acontecido e enfinca a espada. Você enfia mais rapidamente agora que você sabe o que tá acontecendo. Você sabe que eles vão reagir. E você consegue matar mais um. Cai na sua frente. Mais um parpeiro de corpos. E chega... o Guto. O Joey guarda a espada. Ele não Joey, ataca o Dante. Desculpa, o Guto. Liz? essas criaturas que você acabou de matar poderiam ser eu e o Guto se eu tivesse ido mais vezes pra aquela mesa. A Liz vira de volta. Liz, você O quê? deixaria eu chegar nesse estado? Não, Joey. Mas Exatamente. ele não te fez nenhum mal. Ainda não. Mas eu não posso arriscar. Não enquanto meus amigos estão aqui. Mano, eu queria comentar o desenvolvimento muito legal que inverteu da sessão do manancial. Achei bem legal. A personagem tem que andar pra frente, não pra trás, né? Há controvérsias, mas tudo bem. Derrubei pipoca no meu quarto. Se ferrou. Enquanto eles estão conversando, eu só tô mandando um Pater Noster que é in Caelis Sanctificator Nomen Tuum, olhando pros dois corpos, rezando o Pai Nosso em latim. Você se importa? Eu vou levar o Guto de volta. Dante, Oi? volta aonde? você poderia... pra aquela galera lá. Mas eles Você estão poderia aqui, esperar ó. por Eu mim? aponto pra trás e eles estão tipo aqui olhando a gente. Eles estão mesmo. Tá, não, mas eu não vou passar aqui, tem um monte de bonequinho, mas eu só pego o Guto pelo braço e trago pertinho deles de volta, assim. Liz, eu não vou deixar nada Ele acontecer tenta com pegar ele. o seu rosto pra olhar pra você. Eu faço um carinho no cabelo dele e continuo levando ele em direção aos dois. Tá tudo bem, amigo. Tá tudo bem. Enquanto isso, Beatriz e Kaiser. Enquanto o Kaiser sai do momento de extremo triunfo Eu dele. tava pegando o ar. Ela segura no ombro dele e fala assim: nossa, mano, mandou muito bem, mano, mandou muito bem. E faz assim com a mão pra ele bater. Eu olho pra mão, eu abaixo a cabeça e passo reto. Putz, Foi mal. Cara, Foi mal, foi Pelo mal. menos ninguém viu. não custava tentar, não custava tentar. Foi mal. Um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe. Eu entro. Você entra e você vê, vindo de trás do armário, um existido. Que provavelmente era o que tava bloqueando e deixando tão pesado. Não. Ao lado, você vê Gente. um buraco na parede. Levando às escadas. Tá. Mestre, eu posso- Tem uma caixa aqui? Atrás tem um armário, se eu não me engano. Tem um armário lá atrás. também. Aqui assim, ó. Aqui. Aqui não tem nenhuma caixa, não. Tem? Tem uma caixa. Eu Tem. não anotei nada nela, então não vai ter nada. Eu acabei de spoiler, Eu vou- desculpa. Não, Eu vou olhar ela. pode não encontrar. Eu vou puxar Pode de dar? outra, eu vou dar.
Deixa eu perguntar, mestre, eu posso mandar um encontrar aqui pra ver se eu vi essa cena da... Mano, Você nem viu, precisa você puxar viu. de Você não outra. precisa, não. Nem- Você não precisa. Ok, Nem perfeito. precisa puxar de outra, mano. Tá de boa. Você realmente não vê nada dentro. Só com Tamo junto, mano. Fiz roupas. essa por É isso, você, é hein? isso, mano. Fiz essa por você. É nóis. E aí, o que vocês fazem? Cadê o pessoal? Tô Gente, chegando assim. Vocês tô veem o entrando. Joey Eu chegando tô- com bastante sangue, assim, ensopado de sangue, basicamente. Eu tô junto com... Eu tô esperando o pessoal, assim. Ah, tá. tô- Eles estão olhando pra você assustado, tipo... Eu tô tentando confortar eles. O que a gente faz? O que são essas coisas? Por que... Eu também não sei direito, mas a gente vai descobrir. Só tô aqui com vocês pra... Por que você não Só matou tô aqui ele e com- matou os outros? Porque eles poderiam atacar vocês. E ele não? Por enquanto, não. Mas eu vou ficar de olho nele. Vocês não têm nada pra se preocupar. Ok, Eu prometo. obrigado. Beleza. Eu A Beatriz quero tá chegar na passeando pelo Beatriz, quarto. Quero chegar na Beatriz e fazer, assim, ó, a mãozinha pra ela. Vou bater. Ok, Eu vou falar, ele, Obrigada, vai cara. encontrar aqui. ele não faz por mal, viu? pode dar. Só Não, dá um eu sei. tempinho que ele vai se soltar. Eu imagino, tava tentando uma aproximação. Sucesso e bom. Você encontra... Nessa aí você não encontra nada demais. Você encontra mais um giz e... cinzas também, você encontra cinzas. Nossa, alguém tem um frasco de vidro? Alguma coisa? Enquanto o Dante tá vasculhando o armário, eu dou um cutucãozinho nas costas dele, assim. Eles? Eu posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Não pode? Eu vi o ritual que você usou na menina, no Beatriz. Eu já vi algo parecido em outro lugar que eu estive. Esse é um lugar ocultista ruim, terrível, que a gente visitou uns meses atrás. E... Você sabe como ele é feito? O que ele faz exatamente? Que conexão que você faz com o outro lado nesse ritual? Eu só sei que é um ritual que acelera o tempo, especificamente nessa ferida, e ela cicatriza com o tempo. Eu gosto de chamar esse ritual de cicatriz temporal, né? Mas- Ele acelera o tempo? Na ferida específica. Mas eu não... Sendo bem sincero pra você, Elisa, eu não escolhi nos meus rituais. Não, tudo bem. É só que... Toma cuidado com esse ritual. Agora que você comentou que ele acelera o tempo. Dependendo da situação, pode ser algo perigoso. Bom, você tá vendo, né? Eu sou uma pessoa aparentemente velha, mas... Acredite ou não, eu só tenho 28 anos. Pelo menos eu deveria ter. Pela primeira vez você vê uma cara real de interesse no Dante. Tipo, em alguma conversa, ele pergunta, o que aconteceu? Eu fui agarrada por um bicho. Nesse lugar que eu falei pra você, que era chamado de Santo Berço. E... A Liz dá uma... Que ela nunca falou, assim, com alguém além do Guto sobre isso. Um bicho me segurou. Ele me segurou pelo meu pescoço durante muito tempo. Muito tempo pra mim. Mas os meninos, o Kaiser, o Arthur, o Joey, eles estavam lá. E pra eles foi questão de segundos, eu acredito. Mas pra mim foram, no mínimo, décadas. Ele usou uma espécie de ritual que acelerou o tempo só no seu corpo. E você ficou quantos anos? Eu não sei, décadas, no mínimo. Olha a minha aparência, eu não sei se é porque eu quase enlouqueci ou o quê, mas... Não foi uma boa coisa, mas... É que eu vi coisas parecidas com esse ritual e eu vim perguntar pra você justamente por isso. Toma cuidado com ele. Tudo bem, obrigado pela confiança, compartilhar isso. Eu não fazia ideia que existia algum tipo de ritual poderoso assim. Infelizmente eu tive que viver ele na pele. É por isso Sinto que eu muito. falei que eu já vivenciei coisas bem piores. Vocês Eu veem o sinto muito existido por isso. indo em direção a Beatriz. Putz. Vocês então fazem o quê? Tem Eu esse- quero olhar esse armário aqui. tá, ok, você pode dar uma procurar nele? Eu vou abrir meu kit de primeiros socorros e vou botar cinza, viu, mestre? Dentro do Ok, kit. pode botar. Tirei normal. Sorte, por favor. Eu sou sortudo, irmão. Ah lá, tô falando. Tirei bom. Bom,
Você encontra no meio dessas roupas, o armário era bem pesado, tinha bastante coisa. Você encontra o que parece ser um pequeno cristalzinho. Você pega ele na mão, é um cristal preto meio transparente e ele tem algumas marcações, alguns desenhos nele. É um cristal meio diamantino, assim. Caralho, Em vou formato juntar as espiral. relíquias, mano. Tá, Dante, Eu dá vou uma aproveitar encontrar que o pra mim, Dante- por favor. Ah, ok. Eu ia mostrar pra ele. Ah, então você vai mostrar, então Eu? eu tô precisando encontrar, se você mostrou. Eu ia aproveitar que o Dante tá do meu lado. E aí, Dante, esse aqui, você conhece? Aí eu mostro pra ele. Você reconhece? Eu conheço sim. Isso é o que é esse daí. É o ritual de cura que você tem na mão. Esse é exatamente o mesmo ritual que eu uso o de cura. O que você acabou de usar na Beatriz? Sim, minha cicatriz temporária. Eu vi esse cristal também, mestre? Sim, ele mostrou pro Dante, você viu. Um símbolo espiral? Sério? Uhum. Que desagradável. A propósito, Dante, sobre isso que eu acabei de te contar, tinha símbolos espirais envolvidos. Toma cuidado. Eu sei o que espiral representa, mestre? Morte. Sim, acho que todo ritual de morte vai ter um símbolo de espiral envolvido. Cara, por que isso aqui é um ritual de morte, sendo que ele cura feridas? A morte e vida estão atrelados, próximos um ao outro. Não existe vida sem morte. Entendi. Ok. Aí eu guardo o cristal, então, também. E o que vocês fazem? Eu vou na direção da escada. Vocês então descem as escadas? Beatriz e Arthur estão aqui na frente, né? Eu vou sinalizar pro pessoal. mas eu não Pessoal, quero. O pessoal tá vendo parece que você. chegamos nas escadas aqui. O pessoal tá todo chegando aqui. Eles estão olhando pra vocês com apreensão, assim. Seguindo vocês. O Joey tá vindo junto com eles. Isso, eu tô meio que na frente, assim, escoltando eles. Ok? Pode deletar o cristal aqui? Pode. Se você salvou, pode deletar. Ah, então eu vou salvar. Não precisa salvar ele. Você pode só salvar ele no inventário. Botar Tá, no seu meu inventário. inventário já tá. Ei, Joey. Oi, Arthur. Eu faço assim com a cabeça pro... Eu chego perto. E eu mato. Do mesmo jeito. Cai morto na frente de vocês. E eu levo o corpo pra aqui pro cantinho. Tá. Aí, Joey. Se serve de consolo, desde que a gente chegou aqui, eu acredito que essas pessoas estavam sofrendo de certa forma. Eu não gosto de fazer isso, Kaiser. Eu entendo, mas eu acho que há males que vêm para o bem. Eu acho que eles estavam de fato sofrendo. Eu também acho. Talvez um receptáculo de horrores e pesadelos que nunca acabam. Eles não merecem isso, ninguém merece viver assim. Mestre, a Alice tem conhecimento em latim. Ela reconhece alguma das Não coisas é que latim. os monstros falam? Não, você sabe que não é latim. Tá. Ok. Tá, então Vamos? Vocês então descem as escadas? Eu fico, tipo, esperando assim, daí eu... Tá, eu vou na frente, então. Ok, eu vou puxar vocês então. Eu vou logo atrás do Arthur. Eu vou puxar Eu vocês vou pro depois andar atrás. inferior. Vocês descem as escadas. Deixa eu puxar todos vocês aqui. E puxar lá pra baixo. Para as escadas de baixo. Aqui. Calma aí que Minha a nossa. Alice bugou. Aí. Eu vou pedir pra vocês se alinharem nas linhas lá embaixo só agora. Eu vou puxar o Joey e o Dante também. Deixa eu só achar, mano. Se Foi mal, organizem. Eu também tô perdido. procurando. Calma, lá embaixo, bem lá Aqui, embaixo. aqui, ó. Vamos lá embaixo possível. Perto da van, perto da Perto van. da Tá, van. achei. Eita porra, eu tô longe aqui, tô o último aqui junto com o Joey. Ó, Tava o a Arthur na escada, frente. ela é pra cá. Aqui é a porta. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês agora. Vocês chegaram no andar inferior. Tá, ok, entendi. Então a gente tá indo É pra... uma escada que vai descendo assim. E agora quem tava na frente é onde tá a Beatriz aqui. Então se o É o Arthur tá na Arthur. frente, ele fica aqui, exatamente. Daí Depois aí casa. Eu tava por último. Que eu tava esperando o pessoal. Ok. Gente, posso sugerir um Deixa negócio? eu puxar o pessoal também. Fala aí. E se a gente fosse em silêncio?
Quietinhos, sem fazer barulho. Eu não sei se vai adiantar muito, a gente já deu muito tiro, eles sabem que a gente tá aqui. O dia tá amanhecendo e tá ficando cada vez mais claro, pra vocês conseguirem com mais Mas clareza. tá, vamos Mas tentar talvez eles não achem falar. que a gente tá lá em cima. É que, mestre, eu tava tentando sugerir de a gente usar furtividade. Só isso, só. Bom, tanto faz por mim, mas eu não acho que seja necessário agora. Bom, tudo bem. Tá, então Mas vamos. fica de olho. Vocês então vão seguindo e tem um caminho pra esquerda e outro pra direita. Mapa. Mapa. Não tá comigo. Mapa. Tá com o Joey. Ah, tá comigo. Eu puxo o mapa. Deixa eu puxar o mapa pra vocês aqui. Tá ali Não na tá rua. aqui, tá na Tá na van. rua? Aqui Tá, embaixo. tá, A tá gente na vê, a rua. gente vê. Aqui. Tá lá. Nossa. Não late, É grande o cachorro. lugar, viu? Não late. Meu Deus do céu. Se a gente for pra esquerda, a gente consegue deixar as pessoas saírem. Sim. É, vamos aproveitar que a gente tá perto da saída e deixar eles lá. Tá Depois bom. a gente volta. Esquerda ser. aqui? Esquerda, é. Tá. Vocês então seguem à esquerda e vocês sentem que o ambiente nesse lugar é mais frio, é estranho, é mais silencioso. É quase como se os passos de vocês ecoassem um pouco mais, como se ele fosse mais vazio e perturbador de alguma forma. Vocês vão andando em frente e, Arthur, você vê no fim do corredor uma coisa. Você vê uma figura preta deitada. E quando vocês vão se aproximando, ela começa a se levantar. A sua forma, a princípio, é estranha, como tentáculos pretos que flutuam no ar. E eu vou pedir para todo mundo dar um teste de sanidade. E, Elizabeth, você tem desvantagem. Vocês logo começam a reconhecer esse formato. Ele tem uma figura feminina, torta, com roupas marrons. A pele tem um aspecto meio fantasmagórico, com uma substância cinza líquida, em mutação no pleno ar. No meio do corpo, na área do quadril dessa menina, tem um grande buraco revelando as vísceras expostas delas. E os cabelos longos e compridos se movem em direção a vocês, às vezes revelando os olhos completamente vazios. O corpo dela se ergue flutuando no ar, de maneira torta, e começa a se mover em direção a vocês. Você reconhece Puta que pariu. com uma figura bem similar, Elizabeth. Eu normalmente não daria uma dica, mas eu vou dar. Corre. E eu vou pedir pra vocês lançarem uma iniciativa pra mim. Ô, mestre, eu não consigo enxergar ela. Eu ainda rolo sanidade? Sim. Eu fracassei, mestre, né, eu fracassei. Eu fracassei também. Quem fracassou, toma Eu fracassei. 7 pontos de sanidade. Que isso, tio? Ah, é pra rolar sanidade. Isso. Tá, vai. Nossa, eu já perdi 23. É pra rolar a iniciativa, né? Isso. Eu já rolei, mestre. Você quer que eu role Tá. de novo? Porque eu rolei antes da sanidade. Iniciativa, vamos lá. Pode rolar. Não, você pode rolar, tá tranquilo. Eu já rolei. O meu foi... Ah, já pode falar? O meu foi extremo, então. Tá, extremo, então o primeiro é o Arthur. Na verdade, eu preciso que vocês façam um teste de constituição e me digam os valores de movimento de vocês. Ah, vai precisar de iniciativa porque eu tirei um bom, quero manter. Tá, Constituição, então. Fracassei Não, precisa com... Não vai É precisar? questão de movimento. 20 de constituição não seria extremo, não? O quê? É música de perseguição, tirei viu, 20. Júlio? Vamos lá. Eu tirei 20 de Me constituição. digam a ordem de movimento de vocês, o número de movimento de vocês. 8. Beatrice, 8. Dante, movimento, Tô só 9. checando aqui. 8. 8. 9. Joey, desculpa. O movimento tá onde? Tá junto com os Embaixo stats. dos atributos.
nos atributos, mas embaixo deles. Ah, tá. 9. E eu tirei extremo na Constituição. Tá, peraí. Eu tirei extremo na Constituição. Tá, peraí. Kaiser, também. movimento. 8. 8, ok. Arthur, 9. 9 de movimento. E Elizabeth? 9. Tá, 9. Então, quem tirou extremo adiciona 1 a esse valor e tem 10. Né? No caso, quem tirou extremo adiciona 1. E quem fracassou tira 1. É um 9, então. Quem fracassou na 7. Constituição? É, tira 1. É. E quem Mas é passou pra tirar adiciona na 1? ficha mesmo? Não, só mentalmente. Ah, quem passou adiciona 1 ou só quem tirou extremo? Pera, o quê? Só, só quem tirou extremo adiciona 1. Só pra ter certeza, 20 em Constituição 12 é extremo, né? O que, desculpa? 20 de Constituição. 20. Não, é o extremo se aparecer extremo. Quando eu tenho 12 de Constituição e tiro 20, não é 12 extremo? é normal, eu acho. Deixa eu ver, calma. Dante. Ah, não, você tirou 20? Eu tirei 20. Você tirou Ah, 20, é um então sucesso, é um extremo, Só apareceu como bom, Então por isso que deve tá eu bugado, buguei. Tá, você Eu tirou tirei 20, extremo. ok. E Tá. bom na destreza. O que significa, então, que vocês vão ter um número de movimentos por rodada, baseado no valor de vocês. Me digam como tá finalizado agora. Beatriz, quantos movimentos você tem? 7. 7. Dante? Tenho 9. 9. Joey? 10. 10. Kaiser? 8. 8. Arthur? 8. 8. E Elizabeth? 9. 9. Ok, então a Beatriz vai se mover uma vez por rodada. Kaiser e Arthur vão se mover 2 vezes por rodada. Dante vai se mover 3 vezes por rodada. E Joey vai se mover 4 vezes por rodada. Começando agora pelo Joey. Vocês têm... Eu vou só deixar isso aqui. Vocês têm 45 minutos. Nossa. Pode ir. Quem é primeiro? Joey. Eu. Pessoal, o que tá acontecendo? Corre! Recua! Corre! O Joey Eu olha sei pra o que trás. esse bicho é! Vai embora! Ele olha pra trás pros prisioneiros. Eles estão E todos chama assustados. eles. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Pessoal, vai ficar tudo bem, mas eu preciso que vocês venham comigo o mais rápido possível. Vocês conseguem? É sua rodada essa? Sim! Pra onde? O que tá acontecendo? Por que vocês estão gritando? Por aqui. Tá, você se move 4 Joeys. Vamos lá. Agora, Mas eu quero que eles venham comigo. Tudo bem. Eles vão te seguindo, mas eles são muitos, assim. Eles vão devagarinho. Eles vêm até aqui. Tá. Agora o próximo da iniciativa. Quem tinha tirado bom? Eu tirei bom. Tá, eu vou ir tirei na bom ordem também. dos porteiros de vocês, fica mais fácil. Kaiser, é você. Se eu gastar minha ação padrão, consigo Não me tem movimentar ação, é ainda? perseguição, vocês estão fugindo. Ah, é só perseguição? Então vou correr. Quantos movimentos você tem? 8. Não, é o que eu falei que você tinha. Você Oito. tem 2. Ah, tá, 2 por rodada. Isso. Tá, entendi. Então você Então eu pode mexo jogar... 2 eu. Isso, é 2 você. Então eu vou correr pra direção da Um pouquinho mais Beatriz que 2 aqui. você, é isso, é por aí. Beleza. Aqui assim? Ok, agora é o Arthur. Que tá logo de Mesma cara coisa. com ela. Eu vou recuar aqui. É aqui que eu chego, mais ou menos? Você pode correr pra onde você quiser, sim. Próximo é a Liz. Não. Eu. Tô aqui. Pra onde você vai? Onde é o máximo que eu posso correr pra direção do Joey? Quantos movimentos você tem? 9. Não, quantos eu disse que você tem? Ah. 3. 3 você anda, 3 você. Vai, você escolhe pra onde você vai. Eu vou passar na frente do Dante. Ok. Aqui, mais ou menos? Isso, Beatriz? Um pouco menos. Vou correr o que eu consigo. O que é 1. Ok, você fica aqui pra trás. Dante. Eu consigo ajudar não, a agora Beatriz é a ela. correr com meus 3? Mas eu tirei bom, não? Não, é você depois ela, é isso. Eu consigo ajudar a Beatriz com Não, é meus corrida, 3 você não tem como movimentos? fazer alguém correr mais rápido. Nossa, eu corro então. Na verdade, eu não iria nem ajudar, né? Eu tô em choque, mano. Acabei de tomar 7 de sanidade. Só quero correr. Mas a sanidade de vocês é pra correr, foi por isso que eu dei a dica. Sim, eu tô em choque. É o já instinto sai correndo. de vocês mandando vocês correrem, não sou eu como mestre. Joe, eu nunca vi algo assim, só corre. Eu não posso deixar eles pra trás. Ela se Vai move. indo, Joey, a gente... Ela tá vindo pra cima Ela de se você, mexeu já? Arthur. Ok. Agora é o Joey. Droga! O Joey volta correndo. Essa daqui é a que não tem uma perna, né? Sim, ela tá indo bem devagar, é. Eu pego ela no colo. Força? Eu, Teste de força? tipo, levanto ela assim.
Normal. Você consegue pegar ela no colo. Ela, o que tá acontecendo? Eu consigo pegar ela no colo e trazer até aqui onde eu tava, pelo Você menos? perde metade da sua movimentação. Você tinha 4, você anda 2. Tá, beleza. Então Tá. eu pego ela e volto pra cá. Ok, você vem trazendo ela. Me ajuda! Próximo é... Kaiser. Bora continuar correndo, mano. Até onde dá. Você tem 2, né? 2, Esse aí separa. Até aqui. Próximo, Arthur. Mesma coisa. Vou vir pra cá o máximo que der. Ok. Aqui, eu acho. Elizabeth. Eu vou deixar vocês andarem o eu dobro vou- disso, vai? Pra dar uma agilizada, porque senão a gente vai andar Tá. muito devagar. Eu vou pra frente, eu pego o Guto pelo braço e começo a puxar ele. Você vai andar metade levando ele. Eu vou puxar ele. Tá, então você anda uma e meia por rodada. Eu andei, mas eu posso andar mais um pouquinho, na real, que eu tô travada aqui Isso, no meio isso. da galera. Você anda um pouquinho aí. E com o Guto. E aí eu puxo ele junto. Tá. O próximo é a Beatriz. Vou correr. Ando né? Mais ou menos aqui. Ok? Um pouquinho mais só porque você consegue. E agora é o Dante. Dante? É, Dante. Alô? Desculpa, eu tava mutada. É porque uma moto passou aqui, mal. Você- Eu corro é. e fico atrás de Joey. Tá, você tem... E ao seu lado tem esse armário. Ele parece estar bloqueando o corredor. Talvez você consiga empurrar ele. Eu quero empurrar ele. Teste de força. Você precisa de um Ele bom pra fala, empurrar Joey, ele. me ajuda. Joey, me ajuda aqui, por favor. Teste de força. Não, o Joey não pode te ajudar agora. É a rodada dele só. Normal. Tá, você consegue começar a empurrar ele um pouquinho. Você empurra ele assim, um pouquinho só. Mas ele tá pesado. Tá. Joey, agora é ela, na verdade. Nossa. E ela vem andando. Ela tá quase alcançando o Arthur. Meu Deus. Agora é o Joey. Eu dou um chute na porta, no armário. Ok, pode dar um teste de força. Já tem o normal. Senhor amado. Precisa de quanto? Pra conseguir chutar ela, você não consegue. Você chuta assim, ela empurra um pouquinho só, mas é isso. Essa foi sua rodada. E você tá carregando a mulher também, então fica um pouco mais difícil. Kaiser. Vou correr, né? Fazer o quê? Vou correr até onde? Não, vou correr até atrás da Beatriz. Não vou além. Ok. Próximo é Pelo Arthur. Então eu vou correr, mano, eu tô desesperado, velho. Eu vou correr assim, mas eu tô... Depois eu coloco ela pra mirar nela. Não precisa mirar pra sai ela. Não voando. precisa mirar pra ela, tá certo. Não, só pra ficar... Vocês conseguirem ver na Tá, live. né? sim, ok. Mas eu tô correndo, mano, desesperadão. Socorro! Elizabeth. Vocês podem correr mais do que isso, viu? Vocês estão correndo o dobro já. Tá. Eu solto o braço do Guto e eu corro até o armário aqui. Tá. Eu posso dar um empurrãozão? Você consegue dar um empurrão. Você só precisa Tá, de mais um teste de normal força? pra conseguir. Força... Extremo. Você consegue empurrar até onde você Nossa. quer. Você consegue vir até... Peraí, deixa eu diminuir um pouco. Você consegue empurrar ele até mais ou menos aqui. Show. E todo mundo vem junto com você assim que você consegue nas rodadas deles. Beatriz? Correndo. Vou correr 2, né? Sim. Aqui. Ok. Dante? Tô junto com a véia aqui do lado. Tá, você chegou junto com ela aqui. É ela. Ela tá vindo. Você ouve esse som gutural vindo de dentro dela. Eu? Agora é o Joey. Isso aqui é um caminho? Sim. Beleza, ainda tá meio apertado, então eu corro com tudo e dou mais um chute ali. No armário? É, Pode chutar. só pra abrir um pouco mais de espaço. Extremo. Você chuta e derruba o armário. Ele cai no chão. Fica mais fácil de passar agora. Vou até deletar ele aqui. Como que a gente vai fechar o caminho agora? Só ajuda os outros. O A pessoal gente não tá pode vindo deixar correndo também. eles pra trás. No máximo que eles podem, assim. Eles vêm devagarinho. Eles vão ficar um pouco mais pra trás, na verdade. Agora é o Kaiser. Correndo. Até atrás da Beatriz. Ok? Arthur? Também.
Vou correr atrás do Kaiser quanto que der aqui, mais ou menos, eu acho. Ok, vocês passam. Elizabeth, Quanto que é o máximo que eu posso correr? Eu posso correr o dobro você do tem que eu tava 3, correndo antes? você consegue 6 lises. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou correr pra frente pra ver o que tem pra cá. Você corre pra frente e você tá no meio do dormitório ainda, tem várias camas, armários, tem bastante coisa. Aí do seu lado você consegue ver essas camas. O dia tá amanhecendo, você consegue ver até um pouco sem lanterna. Tá, eu vou mais um pouco pra frente e vou parar mais ou menos aqui, assim. Ok. Não, O aí já é Dante vai parar demais. pra lutear, certeza. Já é demais? Tá bom. Aqui tá bom, então. Eu queria. Agora é a Beatriz. Correndo. Você para aí? Eu alcanço eles Não, é ali, só né? um, essa que só anda um, verdade. Dante? É que você tinha dito que dobrava, Tá. então Então é eu dei 2, dois. sim. Eu quero. Aqui correr já por deu aqui. 2? Eu tô usando a vocês, né? Lembrarem quantos movimentos você tem e pensarem quantas. Vocês têm o dobro do movimento que eu falei comparado ao personagem de vocês. Cada personagem de vocês é um. Beleza, então. Vocês conseguem então movimentar isso. isso, Mano, Por exemplo, eu a quero Beatriz entrar consegue aqui, eu 2 quero D3. ficar olhando pra tudo, velho. Eu quero olhar pra toda a Você sala vê pra ver se vários tem alguma coisa armários. também me Essa interessante. sala, eu quero que você dê um encontrar. Eu quero dar uma encontrada também. Tá, você Eu vê falo isso várias roupas. Esse andar tá muito mais sujo e bagunçado. aí. Sucesso normal. Tá, você vê um monte de pedaços de brinquedo, de roupa jogada pra tudo que é lado. Não vejo nada que. Nada que chama sua atenção a princípio, não. Agora Mano. é a criatura. Ela começa a vir pra cá. Vocês veem os cabelos dela virando a esquina, assim, primeiro que ela. E ela começa a vir na direção de vocês. Ela tá quase alcançando vocês. Agora é o Joey. Kaiser, a gente precisa diminuir a velocidade dela. E continuo correndo. Dou um salto aqui. Tecnicamente eu tenho mais 4, né? Porque agora eu tenho o dobro. Antes eu tinha metade, agora eu tenho o dobro. Você tem 8, o Joey. Onde você tá? Desculpa, eu tô perdido. Vem pra cá, Aqui, ó. tá. Eu... Você tá com a mulher ainda, você tem 4, né? Mas é que você tinha 8, mas aí você tá carregando ela sem 4 só. Tá, é isso. Puta merda. Ok. Próximo então é o Kaiser. Maluco. Eu vou pegar a granada que a Erin me deu na mão, mano. Você pega a granada, você quer tirar o pino? Não. Tá. Eu vou continuar correndo até atrás da Beatriz. E vou gritar, Arthur, passa por mim! O cara... Eles estão correndo... Eu não consegui chegar! Nossa, que bad. Velho. Agora é o Arthur. Eu corro aqui. E aí eu posso tentar mandar um destreza pra passar aqui pelo Kaiser? Pode. Por favor, senhor. Você tome sondas. Desastre. Você tromba no cara e você cai junto com ele, no chão. Agora é a Elizabeth. Tá, eu tô desesperadamente procurando por uma saída, eu vou continuar aqui no corredor. E eu vou correr o máximo que eu posso pra frente, mestre. Quanto é o máximo que eu posso pra frente? Você tinha 3, são 6 Eu andei Elizabeths. uma aqui. Eu já andei uma. Então, Tá. 1, 2, 3. Calma, peraí, isso aqui é muito, calma. Já foi 6 Elizabeth faz tempo. Tô É. encostando, mas eu tô contando aqui com o tamanho dela, tá? Então aqui. São 6 pronto. Elizabeth, calma. Você vê mais à frente uma porta meio avermelhada. De uma maneira muito estranha. E agora... Eu só quero dar um grito, mestre, antes de... Ok? Dante! Beatriz? Pariu. Correndo. 1, 2. Aqui eu passo esse cara, acho que é isso. Chego aqui. Tá. Dante? Se eu correr até aqui, eu posso dar um encontrar com desvantagem pra ser muito rápido? Encontrar o quê? O que você tá procurando? O armário era do Quero outro procurar lado. qualquer coisa. Você quer abrir o armário? Eu quero abrir o Tá armário. bom? O cara rotina. Eu preciso. Normal, de Normal. novo. Você encontra, Dante, no meio de vários brinquedos, sei lá, vários bichos de pelúcia, bonecos, assim, roupas jogadas e rasgadas, você encontra uma coisa reluzindo. Você encontra um anel. Eu pego ele e guardo no bolso, eu nem olho, velho. Eu pego ele e guardo no bolso.
Tá. Mas é esse anel aí que você pegou. Tá, e aí eu viro pra continuar correndo. Vou botar aqui. Ok. Ana, bonito. Obrigado. Ah. Tô mandando errado. Aqui. Tá, como é que deleta isso aqui? Não precisa deletar não. É só... Eu deleto. Pronto. Agora é ela. Vocês veem ela se aproximando. O cara tá desesperado. Eu não consigo. Onde vocês foram? E... Um dos cabelos puxa ele por trás. Ele... o que é isso? E vocês veem os cabelos subindo e enrolando pelo corpo dele, subindo pelo pescoço. Ele... o que tá acontecendo? E ela tá segurando ele pelos cabelos e indo pegar ele com as mãos. O outro, que tá do lado... Enquanto isso, o Guto tá só caminhando em direção a vocês. Pariu. Agora é o Joey. O Joey coloca a mulher no chão, no caso pra ela continuar andando. E corre pra trás. Ela meio que tenta se apoiar assim na... Deixa eu ver inclusive se ela consegue. Vai o mais rápido possível. Ela consegue, ela quase cai assim, ela... Pra onde? Continua seguindo o caminho. Segue as luzes. Ela dá uns passinhos assim. 6, eu ainda tenho 2 espaços. Consigo pegar esse cara? Ambos ele e o Arthur estão deitados no chão. Eu começo a puxar ele então e me ajeitar pra pegar ele. Tá, Força? força. Bom, Você consegue pegar ele no colo, o Arthur tá se levantando. Agora é o Kaiser. Vou levantar o Arthur. Você levanta o Arthur, eu uso dois movimentos seus pra isso. Calma, eu não preciso fazer teste então? Não. Tá, Vamos, Arthur, vamos, vem comigo. Eu pego ele e começo a correr. Assim que ele consegue se recompor, ele corre sozinho. Mas Tá, por isso enquanto eu Arthur, seguro ele ele. te levanta, você não gasta movimentos pra isso. Tá, eu consigo então puxar ele e gastar algum movimento? Gastar meus 2 movimentos pra vir com ele? Não, não tem como você puxar ele, só levantar. Tá. Mas no caso ele não tá deitado. Tá, então só vou... Eu levantei o Arthur e corri com ele um pouco Ok. pra cima, assim. Ok. no máximo. Agora é a Elizabeth. Eu vou me Tenso. aproximar o máximo possível da porta. Você vem correndo e você vê que essa porta, ela tem um aspecto meio estranho. Ela é feita, é como se tivesse uma camada de um líquido vermelho meio pegajoso, uma mistura de carne e sangue nela. Ela é bem vermelha. E desenhado no chão, na frente dela, tem um símbolo de ritual preto. Eu não conheço símbolo de nada, né? Você não reconhece, não? Tô chegando. Dante, cadê você? E aí eu viro assim e... já deu meu movimento, né? Deu o Já. máximo já. Tá, eu só viro a lanterna então pra essa porta, só. Próximo é Beatriz. Correndo. 1, 2, eu chego aqui na esquininha. Ok. Dante? Eu tenho 3 movimentos. Você chega até onde aqui? Aqui? Aqui, mais ou menos. Você vê a porta meio estranha de sangue e carne. Inteligência? Agora... Você não consegue ver ainda direito, está longe. Ah, de boa. Vocês veem... o pessoal que tá aqui atrás, o Arthur e o Kaiser, vem aquele cara tentando... Ele não consegue mais falar. Vocês veem os cabelos dela entrando pela boca e explodindo os olhos dele. Ele... O cabelo dela abre a mandíbula dele por completo. Só fica o corpo dele desacordado no ar. E a criatura joga ele pro lado. Morto. E continua Meu vindo na Deus. direção de vocês. Esses dois aqui, o Guto só continua caminhando e esse cara tenta correr um pouquinho perdido, assim, ele bate na parede. Esse cara que você levantou, Joe, ele tá, tipo, tentando se encontrar, assim. O quê? eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Agora é o Joey. Kaiser, faz mais alguma coisa, cara. Corre. Só corre, Joey, confia em mim. Mas e os outros? O Joey fala correndo. Eu nem respondo, mano. Kaiser. Sou eu agora? Isso.
Uma rodada pra tirar o pino da granada, outra pra arremessar, né? Uma rodada pra tirar... Isso. Então eu vou tirar o pino da granada. Só que eu não vou muito longe, eu vou correr até aqui onde tá... Um pouco mais na frente, onde tá o Arthur, eu vou esperar. Ok. Você tira o pino da granada, Arthur. Você vê o Kaiser tirando o pino da granada e agora é você. Tá, eu vejo ele tirando o pino da granada, tipo, eu já, tipo, percebo, né, a situação, dou umas lágrimas no olho já. Já tava, né, porque eu tô desesperado e dou uma corrida pra trás aqui também. Ok. Agora é a Elizabeth. Eu vou gritar antes de me mexer. Dante, dá uma olhada nesse símbolo! Eu tenho uma ideia do que pode ser, mas dá uma olhada você nele antes. E eu entro aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Ok, você entra correndo no quarto, você vê um quarto bagunçado com alguns armários, roupas jogadas pra todos os lados. Eu dou uma abrida nesse armário e vejo se eu encontro qualquer coisa útil. Tá, você vai pra pressa abrir o armário, mas ainda não é a sua vez. Agora é a Beatrice. Tá. Vou continuar correndo. Ok, aqui, pode ser? Dante. Já corri pra cá, Fê. Já tô olhando aqui Quando pra você porta pro chega ritual. perto desse símbolo, você escuta um sussurro ecoando. Gaspar? Quê? Lembra de mim? Sou eu. Quem é você? Sou eu, a Nina. Eu gostava de puxar seu cabelo e sair correndo às vezes. E você lembra da Nina? Ela era uma menininha que tinha o cabelo preto bem comprido e os olhos castanhos. Ela gostava de puxar o seu cabelo e sair correndo às vezes. Nina, tira a gente daqui, por favor. Eu não sei. Você tá vendo essa porta atrás de mim? E você vê essa porta cheia de carne. Vocês vão precisar de uma coisa. Uma coisa que eu guardo comigo desde que eu morri. Um alarme. Um alarme, né? Que coisa, Nina. Parecia nunca acabar. Peraí. Que coisa. Parecia nunca acabar e de repente acabou. E eu tô aqui. Mesmo não estando aqui. Por quê? Por que eles fizeram aquilo comigo, Dante? Gaspar. Desculpa, falei errado. Eu tirou, não. Você tá falando disso? Não. Se eu vou dar um presente pra vocês, eu quero um presente também. Igual no amigo secreto que a gente fazia todo fim de ano. Lembra, Gaspar? Eu quero o coelhinho. Mas que tipo de presente você quer? Eu quero o coelhinho. Tem vários coelhinhos aqui, mas eu quero aquele. Aquele que tava me olhando quando eu morria. Eu quero dar inteligência se eu lembro desse coelhinho que ela carregava com ela sempre. Você lembra que ela não carregava nenhum coelhinho. Mas você sabe que tem um coelhinho especial. Você pode dar um teste de inteligência aí. Deixa eu dar aí, velho. Tem que tirar um extremo. Normal. Normal? Talvez você precise de alguma coisa pra refrescar sua memória. E agora é o Joey. Desculpa, é a degolificada. Ela começa a vir em direção a vocês e puxa o Guto. E começa a subir os cabelos por cima dele. Esse cara, ele tá... Ele levanta assim, tentando se encontrar. Ele acha uma esquina e ele vai começando a entrar pela esquina, assim, meio perdido. Agora é o Joey. Eu corro pra cima. Continuo correndo. Pra onde? Ok. Eu esbarro com ela ou consigo... Aqui do lado tem uma entrada, viu? Isso é uma porta, só que... você esbarra... Ela caminhou um pouquinho nisso. Ela caminhou até aqui. Não, eu continuo aqui pra cima, eu não vou pra direita, não. Ok. Kaiser? Mano, vou jogar granada, mano. Dá um arremessar.
Meu O quê? Deus. Você atira a granada, ela rebate e cai do lado do seu pé. Dá um esquivar pra mim, por favor. Eu posso tentar gastar alguma coisa, meu movimento, sei lá, pra tentar puxar ele ou tacar ele pra trás? Você pode gastar a sua rodada. Não. Calma, você é o Normal. próximo? Você é o próximo? É, normal? eu sei, normal. Tá bom, você vai tirar metade do dano que eu vou tirar aqui. Calma aí. Deixa eu só... Eu preciso verificar uma coisa. Você tá brincando, mano. Não é Meu possível, Deus. Deixa eu cara. abrir a ficha da Erin aqui. Eu lembro que essa porra tinha uns Eu 40 diria até dos pra mudar a bichos. música agora, Júlio, porque agora o momento vai ser tenso. Eu não posso nem tentar dar uma força, sei lá, alguma coisa assim. Caiu a granada no chão. Você pode... Se você tirar um teste de destreza bom, eu digo que você pode gastar seu movimento pra tentar puxar ele. Tá, Vamos ver. taquei. Normal. Normal, você não consegue. Vamos nessa. Erin. Deixa eu ver o dano disso. Ok. Eu acho que eu tenho dano aqui. Não, é um dano bem alto. Deixa eu ver... Ok, você tirou... vai gente. ser metade disso. Eu acho que, infelizmente, aí... Já vou ter que ir me despedindo, mano. Deixa eu ver quanto de vida você tem. Não vai dar, mano. A chance é bem baixa. Tá. Tá. Até agora deu 13. Você tirou... Pera. 13 da redonda pra baixo. Você toma exatamente 7 de dano. E ativa a lesão grave. E agora você vai ter que fazer um teste de constituição. Pra ver se você morre. Normal. Você desmaia e é jogado pra trás na explosão. O fogo desfigura parte do seu rosto. E você é arremessado pra trás do Arthur. Você não morre, mas você tá morrendo. Você vê, Arthur, o Kaiser explodindo e indo pra trás, queimando metade do corpo dele. E ele grita em agonia antes de desmaiar do seu lado. Tá, eu imagino, tipo, eu vendo isso em câmera lenta, assim, tipo, ele passando e eu vendo ele todo fudido. Não! Eu quero tentar segurar ele e correr com ele. Eu consigo levantar ele e carregar ele. Na sua rodada, você consegue ir até ele, carregar ele e andar um pouco. Tá, eu quero fazer isso. Só pra deixar claro, eu tirei 13 nas 3 rodadas, tinha que tirar mais uma. Eu tirei 14 e a arredonda pra... Eu tirei 15 e a arredonda pra baixo é 7. Entendi. Esse era o dano que eu dei 15 de dano. Então era 7 porque arredondou pra baixo. Você vê nos seus braços o Kaiser com o rosto completamente... Metade do rosto dele bem queimado, sangrando e cuspindo sangue. Joey! E eu quero carregar e levar ele pra o máximo onde der. Aonde? É o máximo que você dá. Só, né? Você pegou ele no colo já. Agora é Elizabeth. E agora a gente volta pra Ah, perseguição. eu quero falar, Liz, me dá um celular e procura um coelho. É a primeira vez que você está gritando. Eu viro assim. Eu acho que eu sei o que ela quer. Lembra aquela troca de corpo que eu falei que deu muito errado? É ela. Ela quer um corpo. E eu não tenho um celular. Ô, mestre, Então. meu ritual funciona com lanterna? Que é uma coisa elétrica? Não, tem que ser um dispositivo eletrônico, tipo um celular. Sim. Procura Então- um coelho. Liz, um coelho. Mestre, os escrombos... A Beatriz se escuta isso? Desculpa. Se vocês todos estão gritando assim, vocês escutam. Beatriz, me dá um celular, por favor. Posso correr pra entregar pra ele? Tá, não, Joga, calma. Tá na minha ainda. É. Eu vou me movimentar, então eu ouço os gritos do Dante e eu vou correr pra essa caixa aqui. Ok, dá um encontrar. Por favor. Os 20 que eu tirei hoje podia sair um agora, né?
Sucesso normal. Você abre e só tem um monte de roupas dentro dessa caixa. Tá bom. Agora é a Beatriz. Consigo alcançar ele pra entregar o celular? Você consegue vir até aqui. Joga. E Você jogo. pode jogar. Ok, dá uma Não arremessar. importa se quebrar. Nossa. Fracasso. Você arremessa. Destreza? Destreza, é. Você tem que tirar um bom. Já que ela fracassou. Por favor, tirei normal. Você quase pega o celular, mas ele cai na sua frente, racha a tela. Não quebra por completo, mas a tela tá rachada e você não conseguiu pegar ele nessa. Você tem que agora pegar ele no chão. Você pega ele no chão, você tá com o celular na mão. O que você quer fazer? Eu pego já, eu vou fazer ritual pra ver se eu vejo algum objeto paranormal que seja. Teste de Daí eu exposição imagino que paranormal, seja por favor. paranormal. Nossa senhora, velho. Nossa, Nossa, funciona. sucesso. Sucesso? Yes. Tá bom, você não perde nada. E você começa a se concentrar buscando alguma coisa que tenha elementos paranormais e que não tenha consciência. E você consegue sentir duas salas específicas. Essa aqui e essa aqui, no canto. Tá. Nossa, como que entra nela, cara? Meu Deus. Tá. Eu quero gritar. Beatriz, a gente tem que vasculhar duas salas diferentes. Tem uma no fundo desse corredor e outra na direita. Agora. Vamos Tá, lá. eu quero correr. Tá, mas então já foi, é isso. Você já fez muita coisa Não, nessa rodada. tranquilo. Agora é ela. Ela tava com Vem um cá, grupo- ela- Oi. O caminho dela não tá bloqueado. Explodiu aí, né? Explodiu no pé do Kaiser. A granada bateu e voltou. E foi só. Sim. Mas a granada é mais de chamas do que de destroços. Então ela só explode em fogo, assim. Vocês. Não tem ninguém olhando direito, né? Vocês estão vendo de longe. Mas vocês conseguem ouvir o som da carne do Guto. Ele me mata. E ela estoura o rosto dele, assim como ela fez com o outro. E ele cai morto. E ela começa a se movimentar pra cima de vocês de novo. Agora é o Joey. Você pode dar um primeiro socorros no Kaiser pra estabilizar Eu ele. vou fazer. Você tem o kit de primeiros socorros? Tenho. Então você tem vantagem. O Joey ouviu o Arthur gritando Kaiser, ele não entendeu direito, que foi tudo muito rápido. e Você o ouviu Kaiser caiu. uma grande explosão. Você viu o Kaiser voando. Não, eu gritei Joey, inclusive. Quando eu peguei ele, eu gritei Joey. E o Joey olha pra trás e o Kaiser tá caído. Tentando manter o máximo de calma possível, ele coloca o cara que ele tava carregando no chão e vai tentar ajudar o Kaiser. Então, Ok. com o kit de primeiros socorros. Aqui. O cara sai andando um pouquinho. Você tem vantagem. Pode ir. Deu fracasso Kaiser primeiro. primeiro. Normal. Deu normal. Você estabiliza o Kaiser desesperadamente. Você não estabiliza. Você precisa de um kit de queimaduras. Não de primeiros socorros. Que pariu. Mano, Arthur, eu não sei o que fazer. Eu não tenho kit de queimadura. Eu mal consigo estancar o sangramento dele. Tira ele daqui. Eu seguro ele aqui e seguro ele e dou pro Joey. Kaiser, Eu levo ele. se prepara. Respira. É a sua vez. É o teste que pode mudar tudo. Posso ir? Quantas de constituição você tem? 17. Ok. Você precisa tirar, Kaiser, de 4 pra cima. Você não pode tirar 1, nem 2, nem 3. Vou mandar. Bom, Você continua vivo, sangrando. Seu coração cada vez mais fraco. O que tá passando pela sua cabeça? Mesmo desmaiado. O que você estaria pensando nesse momento?
Eu tô brincando de balanço com meu pai e com a minha mãe. Arthur? Eu sou criança. Arthur? É você. Eu não tenho nenhum kit. Deixa eu ver. Eu começo a mexer na mochila do Kaiser pra ver se eu encontro algum kit, sei Ele lá. encontra, Kaiser? De queimadura. Acho que não. Não. Então você pode dar primeiro socorro sem vantagem. Tá, eu tenho o kit completo de primeiros socorros. Eu Mas posso tentar é- usar alguma coisa assim? Não, né? é só queimadura, ele foi primeiros queimado. socorros só, né? Ele foi queimado. Arthur, Tá, não consigo fazer nada, absolutamente Arthur, nada. Com... Você pode dar Arthur, primeiro socorro. Arthur. Tá, eu quero dar primeiro socorro. chama o Dante. Chama o Dante. Eu vi ele ajudar a Beatriz. Talvez ele possa fazer alguma coisa. Eu seguro a criatura. Vai. Rápido. Tá bom. Eu vou correr e o máximo que eu conseguir aqui pra tentar só gritar pro Dante. Você Ele pode fazer consegue isso me ouvir depois de daqui fazer de primeiros socorros, viu? É uma ação e depois Ah, você é? movimenta. Então eu vou mandar o primeiro socorro, então. Eu vou ficar... Deixa eu ficar aqui bonitinho. Ô, mestre, só deixando ruim. claro, eu tô deixando aquela ação estendida do terceiro olho. Tá. Então não posso, você sabe. Deixa Você tenta, mas você não sabe o que fazer numa situação dessas. As feridas são muito graves. Elizabeth? Você nem sabe o que tá acontecendo. Do outro Eu lado. não ouvi a Você gritaria. tá ouvindo uma gritaria, mas você não sabe o que tá acontecendo. Pode ser só Tá, os caras então. morrendo pra degolificada. Tá, eu vou correr pra essa sala do lado aqui. Ok? Eu dei Você quer fracasso, descrevê-la pra mestre. mim? Mas todas as salas são bem parecidas. Você vê vários vestidos mortos, muita bagunça pra todo lado. Você vê vários brinquedos, pelúcias jogadas assim, mas nenhuma que lembre um coelho. E você vê um armário no canto que parece estar um pouco torto. Eu vou puxar ele. Ok, você vem Puxar até ou ele. empurrar o que parece melhor, O visivelmente. que você quer fazer? Puxar ou empurrar? É importante. Eu vou tentar empurrar. Eu acho. Ok, você chega Ai, com meu Deus. tudo, você joga o seu corpo contra esse armário, pum, você sente que ele tá emperrado pra empurrar. Você vai ter que tentar puxar, mas agora você já tentou. Tá. Beatriz. Espera, mestre, eu usei aqui, eu fracassei no. Sim, no você primeiro fracassou, socorro. mas você correu pra chamar o Dante, Você vem pra Chamei, cá. eu posso gritar qualquer coisa Pode, aqui? pode, é ação ou livre eu- gritar. O Kaiser tá machucado! Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Quais são as salas, Dante? No final do corredor. Eu ainda tô vendo, tá? Meu olho ainda tá brilhando amarelo. Aham. Eu aponto na direção Final que do tá o corredor, objeto. essa primeira à esquerda? Deixa eu... Cara, pior que eu não aqui sei, né? E aqui. Eu não tenho como, Peraí, eu não tenho como mais uma saber. vez, por Você não favor. sabe, Eu ele tô- Eu sabe. aponto na Eu direção, tava eu com não uma sei. Você não sabe, ele sabe. É que eu não sei qual sala, só sei a direção. Ou eu consigo ter um plano em geral. Você consegue sentir uma distância específica, assim. É naquela direção, a mais ou menos 20 metros. Não, Isso, mais ou quantos menos. metros aqui? É mais ou 20 menos metros? uns 30 metros. Uns 30 metros naquela direção. Vou correr nessa direção. Ok? Você Mas olha pro subo lado dois, né? e tem uma porta fechada, trancada por um armário. Talvez você consiga empurrar ele, mas você vai precisar fazer um teste de força depois. Tá. Agora é o Dante. Eu tenho 6 de movimento, né, mestre? Sim. Eu corro direto pra cá e quero continuar com o olho brilhando. Quanto tempo já tô com o olho brilhando? Só pra ter noção. A cada rodada você tem que gastar de novo um ponto de ocultismo. Tá, tô gastando mais um ponto de ocultismo então. Tá. Tá. Você virou pra Eu sala sei. ou você foi até o final com eles? Eu vim pra sala. Tá. não- Agora é a criatura. Ela começa a vir em direção a vocês e ela pega esse cara que tava perdido tentando se achar no escuro, puxa ele pela perna e começa mais uma vez subir com o cabelo nele. Agora é o Joey. Você pode tentar dar mais um primeiro socorros. Mas vai adiantar? Se você conseguir sucesso, sim. O outro você fracassou porque você fracassou no primeiro. Não, eu tirei bom. Você tirou bom no segundo, que era por causa do kit. Sim, O mas tu primeiro falou você que era fracassou, o com primeiro vantagem? contava. Isso, mas a vantagem foi anulada porque era o kit errado. Ah, perdão. Tá. Eu vou tentar dar outro kit, então. Da Eu outra- tenho 2. É. Um já foi, Não, então, você né? não precisa gastar o kit, você pode só, Não precisa só dar gastar o primeiro socorros, kit. né? Ô, mestre, eu tenho tá, alguma ok, perdão. informação do que o Kaiser tá morrendo, só sei Eles que ele tá gritaram, machucado. eles gritaram pra você.
Que ele tá morrendo ou que ele tá machucado? Que ele tá morrendo. Acabei de gritar. Ah, então eu corro pra cá, pô. Isso eu não sabia. Eu achei que ele falou que tava machucado. Tá, eu vou usar primeiros socorros. É uma vez só, né, então? É uma vez só. Fracasso. Kaiser. 1, Vai. ou 2, ou 3. Você não pode tirar. Vamos lá. Por favor, tira 4, velho. De 4 Ou pra cima. mais. Extremo. Seu coração Ele revive. bate forte, por quê? Eu lembrei do dia do Eu Nunca no Sovaco Seco. Foi divertido aquele dia. Arthur? Eu quero voltar aqui e tentar dar um primeiro socorros também. Manda ver. De novo, né? Sucesso normal. Você consegue estabilizar o Kaiser. Nossa. Você vê algumas pomadas que o Joey não tinha percebido no kit, largadas no chão. Você puxa e você faz um amontoado numa gaze e coloca onde estava sangrando e as feridas estavam num grau mais sério. O Kaiser está com 1 de vida, desmaiado. Fica comigo! E eu mandando ver, mano, no primeiro socorros. E agora é a Liz. Eu vou puxar o armário. Pode dar um teste de força. Sucesso normal. Você consegue puxar o armário. Tá. Você puxa ele um pouco pra trás até abrir um espaço pra você conseguir passar. Você passou a sua rodada inteira puxando esse armário pra passar e você vê logo à frente uma caixa de brinquedos com várias pelúcias jogadas nela. Essa caixa da minha frente aqui? É, a caixa da sua frente. Beatriz? Vou correr até Não, ela. já foi. É isso aqui. Ah, tá. Ok. Beleza. Desculpa. Nossa, mano, a pressão até baixou, velho. Não é? Mano, Nossa, cara. Vou seguir aqui pro fim do corredor. Ele tinha dito que era uns 20 metros, então provavelmente é aquela ali mais virando. Eu acho que eu chego mais ou menos do lado dele, certo? Você chegou aqui, ok. Agora é Dante. Você viu que, ele gritou que tava machucado. estabilizado, Você né? foi olhar pra ver e você viu que ele tá já mexendo e parece que eles são aliviados de alguma forma. Apesar de que ela tá vindo. Tá, eu tenho que correr pra cá o mais rápido possível. Onde é que tá? Eu sei a distância exatamente Não, você do sabe que tá bagulho? nesse lugar, nessa área. Nessa área? Isso. Não tem um brilho no Não, bagulho? não, você não sente exatamente. O seu ritual não é forte o suficiente pra você sentir especificamente. Tá, eu procuro... O que é que tem aqui? Tem essa caixa Tem daqui duas e esses caixas dois de madeira. armários. Qual você abre? Eu abro essa daqui. Encontrar, por favor. Ou um teste de sorte pra ela tá ali, vai. A sorte é a verdadeira. Ela tá em algum lugar. Sucesso bom. Você abre e você vê uma cabeça de uma pelúcia de coelho que chama logo sua atenção. Eu pego. Agora é ela. Vocês veem os cabelos subindo, vindo pelo pescoço, já abre direto a mandíbula, já explode os olhos. Ela rasgou, tirou as bandagens que estavam na boca desse cara e morre. Ela joga ele pro lado, como se não fosse nada, e começa a vir pra cima de vocês. Ela tá chegando em vocês. E agora é o Joey. Arthur, leva o Kaiser. E eu vou dar um tiro nela, Não, De flecha? você leva ele. de flecha. Tá. Você é muito mais forte, Joey. Leva ele, por favor. Arthur, rápido! Não tem tempo pra discutir. Eu seguro ele e manda bala, mano. Bala no alvo. Você tem a... Extremo. Extremo? Extremo. Qual o dano máximo do seu arco? 8. A sua flecha passa pelos cabelos e acerta na testa dela. Ela nem se move e continua vindo. Posso atirar e correr? Pode. Mas metade do movimento, porque você teve uma ação.
Metade do movimento é 4, né? Isso. 4 Joeys. 1, 2, 3, 4. Você pula em cima da cama, ok. Kaiser tá desmaiado. Arthur, você levou ele pra cá já na sua ação, né? Ah, é. Aham. Isso, Elizabeth. pode ser. Quer dizer, é exatamente isso. Né? Corro pra caixa de brinquedo. Dá que um abre. encontrar. Bom, Posso dar um grito, ô mestre? Grita assim. Logo depois que eu corri, eu esqueci. Posso? Pode. Aqui, sua vadia! Ok. Você, Liz, você tirou bom? bom. A princípio é difícil reconhecer, tem muitas pelúcias de animais diferentes, mas como você tirou um bom, você consegue reconhecer um corpo de um coelhinho Tá. decepado. Eu inflo meus pulmões o máximo que eu consigo e grito: Achei! Eu ia pedir pra você fazer um teste de constituição, mas pelo seu grito real, eu vou deixar você, o pessoal ouvir. Pela multa que você tomou. Exatamente, pela sua multa eu vou deixar você ter feito isso. Obrigada. Eu não posso fazer mais nenhum movimento, eu me movimentei Você pegou, bem não, pouquinho. você pode movimentar um pouquinho sim, você pegou o bicho. Tá, então eu já me viro de volta pra essa direção aqui. Ok. E posso andar até o armário? Você pode andar até o armário, assim eu deixo. Tá bom, obrigada. Agora é a Beatriz. Eu vejo o Arthur carregando o Kaiser, né? E vejo que ele tá visivelmente queimado. Sim. Tá. Nesse momento, eu ajudo ele a carregar e falo: eu tenho um kit de queimadura. A gente precisa levar ele pra algum lugar. Eu concordo. E aí, até onde a gente consegue arrastar ele? Você quer ajudar a arrastar ele? Vocês conseguem arrastar ele até aqui juntos. Aí você vai gastar seus movimentos no Arthur também. Tudo bem. Tá, eu não consigo abaixar aí mesmo pra fazer um... Já foi. E Tá. nesse momento, de repente, eu vou pedir pra todos vocês darem um escutar. Meu Deus do céu. Acabou nosso tempo. Fracasso. Nossa, fracasso. Sucesso, normal. Só a Beatriz ouviu um caminhão chegando na frente do orfanato. E ele estaciona. Caralho. Eu vou dar um grito. Caminhão, tá chegando carregamento! E agora é o Dante. Corro muito. Acho que dá pra ir até aqui com 6 movimentos. Consegue um pouquinho mais, inclusive. Aqui. Ok. Eu não tô nem gritando pra poupar fôlego, velho. Tô querendo correr muito rápido. Ok. Ela começa a virar e vir em direção ao Joey. Joey, eu preciso que você faça um teste de esquiva. Caralho, ela correu bastante, hein? Até aqui é. Ô, louco. Ela não vai conseguir te pegar ainda, é por outra coisa. Meu Deus. Fracassei. Fracassou? Ela te dá um... Ela tenta te dar uma rasteira com um fio mais longo, assim. Ela estica um cabelo, tenta te dar uma rasteira e ela consegue. Você caiu na cama de costas. Mas quando você estava numa cama, você não vai ter tanta desvantagem assim. Você perdeu 2 movimentos na sua rodada. Tá. Agora é ela. Hã? É você, desculpa. Nossa. Nossa. Combo. E o cara veio pra cá e essa mulher também veio pra cá. Beleza, eu caí de costas na cama. Isso. Aproveitei o embalo da cama. E... Posso? Pode. Ok, eu dei um mortalzinho pra trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Eu tenho 8 no total, né? Tu falou. Sim. Agora é o Kaiser, não tem nada. Escalado. Ele tá desacordado. Arthur. Mano, picar a mula, mano. A gente corre aqui, eu e ela até aqui, mais ou menos? Pra os 3 Um pouquinho mais, assim. Obrigado, mestre, você é um anjo. Elizabeth, Eu vou correr o máximo que eu puder, cursinho. você consegue correr até a próxima porta aqui. Eu não posso forçar, né? Você pode, e se você fracassar no teste de constituição, você cai. Eu vou forçar. Ok. Vou tentar correr mais. Nossa, cara. Dá pra saber até a Eu constituição. fracassei. Você cai no chão, você tropeça numa das madeiras desse lugar arruinado e puf, você cai e derruba a pelúcia pra cá.
Agora é a Beatriz. Eu, aqui mesmo E onde já a tá gente tá, ficando mais claro. vou tirar o kit de queimadura. Ah, Vou tentar dar. Tá, mas o primeiro socorro já foi aplicado. Só que não é primeiro socorro, é de queimadura. Então, mas Você é faz alguma medicina é tipo diferença? meia hora que você vai ter que curar ele. Beleza, deixa quieto. Vou usar minha ação livre pra falar com o Dante. Vou falar, Dante, tem mais gente chegando. O Dante A gente não tá aqui, precisa não. fazer Tem isso noção logo. onde ele tá. Ele tá aqui. Ele não tá Ah, aqui. ele tá aqui, desculpa, é que o coelho me confundiu. Vou falar, Dante, tem gente chegando, a gente precisa fazer isso logo. E aí eu vou arrastar mais o Kaiser pra perto da porta. Eu tô com muita falta de ar, não tô conseguindo responder ela. Meu coração tá, tipo, real, entrando em pânico. Agora é o Dante. Eu corro. Eu só corro o mais rápido possível. Pra cá. Eu acho que a gente consegue Você ver um pouquinho mais, chega, né? você chega e entrega um pedaço da cabeça pro ritual e você escuta ela falando: não, entrega pra mim. Como assim você? E agora é ela. Ela vem flutuando por cima da cama Ela flutua. e vem em direção ao Joey. Meu... Agora é o Joey. Droga! Continuo correndo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso usar um movimento pra trancar aqui, ó? Não. Você já gastou Então, 7. É, mas é a sua ação. Tipo, você gastou a sua segunda. Você tem 4, aí você gasta a sua ação principal por mais 4. Entendi. Então tô aqui. Kaiser não pula, Arthur. Continua correndo aqui, mano. Vocês trazem o Kaiser um pouquinho mais pra cá. Esses dois sobreviventes, eles vêm pra cá. Você vê que ela tá segurando a mão do cara com as vendas e tá trazendo ele assim, mas ela tá mancando ao mesmo tempo. Então pra ela é bem difícil. Ela, vem, a gente vai sair daqui. E agora é a Elizabeth. Não, eu quero gritar. São 2 movimentos Onde pra que ela levantar e aí você tem que pegar a pelúcia ainda. Tá. Eu quero dar um Dante. gritão. Onde que ela tá? Eu não posso gritar, senão o vizinho mata. Tudo bem. Então, Constituição. Eu não posso. Infelizmente o vizinho não salvou esse rolê, não. Situação normal. Você consegue gritar. Ele grita, vocês ouvem o Dante perguntando onde que ela tá. Agora é ela de Ela novo? tá aqui, Joey? Sou eu. É isso. Ela tá aqui, Joey? Liz! Por que você tá aqui? Ela tá chegando! Nisso, enquanto o Joey grita comigo, eu tô me levantando do chão e agarrando a pelúcia. Ok, você pega a pelúcia, essa foi a sua rodada. Não, mas eu posso me movimentar um pouco mais. Você não? gastou 2 pra levantar, quanto você tem? Eu tenho 8. Ah, então pode ir mais. Desculpa, Nu. 6. Você tem 6, tem 6, você pode ir mais. Você gastou 2 pra levantar, Tá. uma pra pegar. Tá, tem mais e 2. vou andar mais 3, então. 1, 2, 3. Aí, pronto, ok. Agora é a Beatriz. Nossa, tá amanhecendo mesmo. Tá, tô falando. Meu Sim. Deus do céu. Não tem o que fazer, vou deixar o Kaiser aqui. E... Ela derruba as pernas do Kaiser, assim, ele segura os braços dele, Arthur. Você ouve ele gemendo um pouco. Vou entrar aqui pra ver onde a Liz tá. Vai dar tudo Você certo. olha pra cá, você vê a Alice chegando com um corpo de pelúcia na mão. Vou falar, joga! Agora é o Dante. Tá. Não, a gente precisa levar isso pra monstra. Beatriz, dá isso pra Liz e fala que ela precisa levar isso. Ele te entrega a pelúcia. Tá, Tá. vou tentar E eu vou arremessar. pro Kaiser. Não tá na minha vez. Eu vou pro Kaiser. Eita, tá preso em mim essa porra de coelho. Calma aí, Que é, eu aí. tiro. Pronto, peguei. Tá. Eu vou pro Kaiser. Ok. E a ferida dele, a ferida dele é lesão grave? É lesão grave. Fudeu então. Mas você consegue curar, você só não desativa a lesão grave. Entendi. Mas com o primeiro socorro eu consigo tancar lesão grave, não? Não, lesão grave é só com tratamento na base. Tá. Ou com ritual mais forte. Dá tempo de usar ritual? Eu falei, Não, andei... você usei já ritual. fez, já fez. Você não consegue mais. Tá. Agora é ela. Ela vem flutuando, passa por cima e chega até aqui. Deixa eu inverter ela só. Ela tá bem mais rápida, hein? Ela tá rápida. Parece que ela vai acelerando a cada rodada.
Foi a impressão que eu tive. Exato. E agora é você, Joey. Você vê que ela tá, os fios de cabelo dela estão chegando em você. Continuo correndo. Você vai correr? Ok. Vou só botar um pouquinho pro lado. Oi, Liz. O que a gente faz? Corre! Corre! Já foi minha rodada. Agora é o Arthur. Mesma coisa, mestre. Tô pegando aqui... Ah, não. O Dante tá aqui comigo? Sim. Dante! Explodiu uma granada nele. Ele tá todo fudido, olha. Mostra o ferimento dele. Eu já tô pegando... Ele kit médico tá da todo na conversa. cara, assim, do lado. Ah, filho, vai ficar com cicatriz gigante na cara, é nóis. É isso mesmo. Irônico, Ele é né? o pai dele. Irônico, exato. Da hora. O que você faz? Tá. Elizabeth? Tá, eu vou correr com o ursinho na mão. Eu consigo chegar até a Beatriz? Consegue. Tá. Me dá! Dei. Ok. Eu consigo encaixar os dois pedaços, assim? Tem 2 pelos na sua mão, não. Nada acontece. Mas, não, tipo... Tipo assim, o que eu queria fazer é me agachar no chão. Você vê que e eles colocar... encaixam, que são do mesma pelúcia, pelo menos isso. Tá. É isso. Tá, eu posso fazer, tipo, colocar isso em cima de algo? Se você consegue Tipo, colocar em cima da cama? Você pode, Os claro dois que você pedaços? pode, sim. Você consegue. Tá, então eu quero colocar os 2 pedaços... Meu Deus do céu. Os 2 pedaços do coelho Aqui. em cima da cama, assim, só que encaixadinhos. Tipo, eles sentadinhos. Ok. Eu vou gritar. Tem que entregar pra monstra. É pra entregar na É mão você, dela? Beatriz. Você já deu, quê? agora é a sua vez. Você Eu vou entregou pra gritar, ela. entrega pra ela. E vou correr nessa direção. Ok. Dante? É nóis, velho. Eu virei. Fala. Dá certo, por favor. Eu pego as cinzas, que nosso punhado de cinzas tá na minha mochila, coloco nas 2 mãos assim e começa a brilhar preto na mão esquerda, só sopra. Na cara do Kaiser. Exposição paranormal? Quantos pontos de ocultismo você tem agora? Ocultismo? É. Eu tenho 6 ainda. Tá, então você gastou 5 nisso, né? Eu gastei 5. Acabou, esse é o último. Não, do eu dia. gastei 4. Ok. Gastei 4, só tenho 2 agora. Só que já passou 1 hora, né? Então eu tenho 3. Passou ainda não. Desde o último. Tá. Ah, mas passou sim. Você passou Não desde a última vez que você tinha sido. Tá, você tá com 3. Nossa, fracasso. Você tá com 3. Você perde mais um D6 de sanidade. Deixa eu tirar pra você. Eu não aguento Você mais. perde velho. 2 de sanidade. Mais uma vez, Nossa. aquele símbolo, aqueles pensamentos em loop, aquele espiral na sua cabeça. 2 de sanidade a menos. Tá. E agora? Eu curo É ela. a cura. Joey. Não, eu curo ele, né? Eu primeiro tem que curar ele, não? Pode curar ele. Dado de cura. 2 de vida. Você cura 2 de vida, Kaiser. Vocês veem as cinzas caindo sobre o rosto dele, o pescoço e parte do braço. Tem muito lugar queimado. Vocês veem elas fazendo um formato em espiral enquanto elas cicatrizam e brilham preto. Assim, elas emanam escuro e vão cicatrizando rapidamente o rosto dele. Joey. Contra-atacar, esquivar ou bloquear. Ela chega em você. Você vê os cabelos dela vindo na sua direção. Eu posso contra-atacar com a espada? Eu permito com desvantagem. Nossa. Então eu Nossa. prefiro. Dica, vale a pena. Tá. O Vamos lá. mestre quer te matar, hein? Não cai nessa. O mestre quer te matar, não caia nessa. É com desvantagem? É com desvantagem. Atirei desastre. Você tenta puxar a espada, você deixa ela cair atrás de você. E ela te levanta. Ela começa a te levantar com os cabelos ao seu redor. Assim como todos os outros, você sente os cabelos subindo por você. E ela começa a entrar um pouco na sua boca. Não atacou ainda. Ela pega antes e depois mata. Agora Fecha a boca. é você. Você tem um teste de força. Eu? É. Terceiro desastre hoje aí é Você foda, tem uma hein? faca, Ou alguma quarto, coisa em sei você lá. com lâmina? Tenho. Tá. Tem uma faca pequena. Só pra saber. Os cabelos estão subindo por você e te segurando no ar.
A espada você não tem mais. Bom, Bom o quê? força. Tá. Você consegue segurar um pouco e você tem uma ação. O que você faz? Eu quero... Ela tá de frente pra mim, me segurando com o cabelo, certo? Isso. Você tá suspenso no ar pelos cabelos dela. E os cabelos dela estão subindo, enrolados ao redor de você, nos seus braços. E alguns subindo pelo seu pescoço e alguns já entraram na sua boca. Eu consigo dar um chute nela pra afastar? Não, porque você tá imobilizado. Você pode, na real, você pode tentar, mas você não alcança. Os cabelos dela estão bem longe dela em si. Então eu consigo puxar a faca e Você cortar? consegue puxar a Melhor, faca e então. tentar cortar na mesma rodada. Isso vai dar uma desvantagem. Ou você pode só tentar pegar a faca no geral. Não, eu vou tentar cortar. Tá. Aí é o quê? Atacar, briga. Olha como minha Lutar, mão tá briga, suando, ok. velho. Dá pra ver? Tá tremendo. Deu também. normal. Ok. É com desvantagem, porque você puxou e atacou na mesma rodada. Meu Deus do céu. Normal, os dois normal. Você acerta. Qual o dano da sua faca? É uma faca pequena, é um D4... É um D4 mais um D4? É, Por causa do seu corpo, certo? certo. O cabelo dela tem 3 de vida. Pra você soltar. Então, cortei, né? Não, você tem que dar o dano. Dei 5 Você de deu dano. 5 de dano. Você consegue cortar boa parte dos fios que estão te segurando e você cai no chão novamente. E essa foi a sua rodada. Agora é o Arthur. Consigo só pegar a espada? Não dá porque você acabou de ter a sua ação. Arthur, me ajuda a carregar ele. Arthur? Eita. Eu vou Só achei que ele tinha caído. correr, mano. Não, eu não tenho o que fazer. Ele dá um jogo. Eu tô em choque, velho. Não sei o que fazer, mano. Eu vou... Tá. Ele tá real em choque. Eu vejo que ele tá em choque. Ele tá em Psicologia choque, pra sim. isso? Tá, eu dou um tapa na cara dele. Acorda. Tu não tem tempo pra ficar assim. Me ajuda a levantar seu amigo. Claro. Tá, eu levanto ele e vou. Elizabeth? Eu agarro o urso, o coelhinho, mano. e eu corro na direção do Joe e ela. E eu tento me enfiar entre o Joe e ela, com o urso na mão. Tá, você Com o vê o coelho Joe na e você pega ele cortando os fios que seguram Ai, eu ele fiz assim. sem querer, Ele cai pra trás com a faca na mão, a espada dele logo ao lado. Você consegue se enfiar dentre ele e a criatura, segurando o ursinho na mão. Beatriz, é você. Vou permanecer onde eu tô, deixar minha balestra carregada. Ah, E vou mirar. Apoiada na cama. Dante, é você. Eu quero pegar o Kaiser e arrastar ele pra perto da porta. Ok, você e o Arthur conseguem então levar ele até mais ou menos aqui. E agora, Liz, eu preciso que você esquive, bloqueie ou contra-ataque. Eu vou contra-atacar. Com o quê? No soco, né? Só tipo tentar. Com a... Eu tenho a faca decorada com ondas. Você tem que pegar mas ela, não dá você pra eu tá com ela sacar, na mão. né? Tá, então vai ser no soco mesmo. Ok, você vai tentar dar um soco. Na real, nessa situação é só esquivar ou bloquear. Ou bloquear, né? Eu imaginei. Deixa eu só ver quanto eu tenho de esquiva. Tá, não. Eu vou bloquear, então. Ok. Eu vou tentar, tipo, me proteger só. E eu tirei normal. Você pega o ursinho, você tenta se bloquear segurando ele. Você vê os fios de cabelo dela subindo em você. E ela começa a te levitar no ar. E os fios de cabelo começam a subir pelo seu peito. E começam a se enrolar ao redor do coelhinho. E puxam ele pra dentro do cabelo. Ufa. E vão puxando ele e ele some dentro do cabelo enorme dela. Você vê que ela vai amenizando os cabelos e você solta. Ela te solta no chão. Ai, que medo! Vocês Que medo escutam horrível! todos Velho. uma voz ecoando ao redor do ambiente. Uma voz de uma criança, novinha. Ela fala: obrigado. Eu ainda sinto, sabe? Eu ainda sinto o sentimento de paralisia. Eu ainda sinto o choque passando pelo meu corpo.
a eletricidade passando quando uma delas estava me segurando. Depois, quando eu não podia mais me mexer, ele pegou uma faca e ele começou a experimentar o meu sangue. Doía, Gaspar. Quem fez isso com você, Nina? Eles davam Me risada. fala quem fez isso. Por que o Gal não me ajudou? Por que ele deixou fazer aquilo comigo? Por que ele só ficou me olhando? No dia Quem que o fez orfanato isso com queimou você? e todo mundo morreu, eu não morri por causa do incêndio, eu morri por causa deles. E aí, finalmente, ela chegou, carregando esse coelhinho que ela sempre levava. E ela sugou de dentro de mim todo o meu tempo, todos os meus dias. Tudo que eu podia ser, vazando de dentro de mim. Mas agora, pelo menos, o coelhinho preferido dela vai ser meu. Pelo menos nisso, eu ganhei. E você vê ela se desfazendo. E no lugar de onde estava essa criatura, aparece isso. O coelhinho, com lágrimas pretas jorrando dos olhos dele e um símbolo estampado no peito. Eu tô de joelhos no chão, assim, quando ela me soltou, eu caí de joelhos no chão. O Joey foi segurar ela. Liz, por que você fez isso? Você se meteu no Ela meio. ia te matar! Ela Não. ia te matar! Não faz isso de novo, pelo amor de Deus! Você não faz isso de novo! Você Entendeu? não faz isso de novo! Eu vim aqui atrás de você! Eu não vou te perder de novo! Não faz isso! Eu abraço ele. Eu tô aqui na porta, tipo, carregando o Kaiser, mano. Vocês veem o Arthur carregando o corpo do Kaiser totalmente ferido, assim, cheio de pomadas e gases. Eu coloco ele em cima da cama aqui. Kaiser! Arthur, como é que ele tá? Kaiser. Gente, me dá licença. Eu quero ir direto caminho pro por coelho. entre as pessoas, assim. Eu falei pra você alongar mais, cara. Eu falei pra você alongar mais. Não dá pra tirar as coisas assim do nada. Eu vou apoiando a minha maleta no canto da cama aqui. E eu vou abrindo ela. Gente. Eles estão aqui. Quem que Chegou tá aqui? outro caminhão. Enquanto a gente tava no meio de tudo isso, chegou o caminhão. Droga! Beatrice. Você pode falar com o Dante e pedir pra ele proteger a gente enquanto eu faço isso? E aí eu vou- tentar. Eu vou puxando da minha maleta o... Mestre, eu posso usar o kit de queimadura pra tentar fazer uma medicina em tempo mais curto? Pode. Tá, então é isso que eu quero fazer. Dante, você chega nesse coelhinho emanando o elemento de morte. Poderoso. Essa é a primeira vez que eu realmente sinto raiva nesse tempo todo. Tô visivelmente com muita raiva. Eu quero pegar o coelho e ver se eu lembro de quem que era isso no orfanato. Eu quero lembrar quem fez isso com a Nina. Eu vou chegar Você do lado lembra? dele porque eu tava indo falar com ele. Uma menininha de 10, 12 anos que sorria bastante e brincava sempre com o irmão dela, a Nubi. Carregava esse coelhinho pra todos os lados. Na foto, deixa eu ver se eu consigo pegar a foto aqui do orfanato. Nossa, tá grande, desculpa. Ela é que tá logo do seu lado, carregando esse coelhinho. Por que a Noob e o Gal estão fazendo isso? Por quê? Que? Eu pego o coelho. Eu só saio. Eu vou tentar falar com ele enquanto ele tá saindo. Você Vou falar, sente, Dante. Dante, que esse coelho tá carregando uma energia forte pra um ritual que você precisa aprender transcendendo. Tá. Elizabeth, quanto tempo você vai demorar aqui? Acho que uma meia hora, não sei. Mas, hein? Cuidado com o coelho. Tá. Eu quero voltar pra cá. Eu quero pegar um pedaço de giz e quero começar a desenhar o ritual de transcender no chão. Você pega um dos dizes que você encontrou
E você começa a desenhar o ritual. E com rapidez. Quando você aprende um novo ritual e você se conecta com o outro lado e aprende um símbolo, você consegue fazer com uma rapidez quase sobre-humana um desenho desse símbolo. E você faz o símbolo de transcender, que já tá na sua cabeça. Você desenha em menos de 2 minutos um símbolo enorme e complexo. Eu quero entrar dentro do círculo, colocar o coelho e falar: Nina, me mostra o que é que ela fez com você. Deixa eu botar o coelho de novo aqui. Você segura o coelho nas mãos, se concentra nele e mais uma vez você vai começar a transcender. E agora eu vou vir com você pra outra sala, pra gente transcender. Eba, eu vou fazer pipi. Pode ir, Eu pode também. ir. Eu tenho que só trocar, calma. O Dante fica aqui e a Gabi sai. Vem comigo pra cá. Aqui. Dante, você segura essa pelúcia nas mãos. Você consegue sentir a morte por trás dela. Você se concentra e só o símbolo de transcender faz sentido na sua cabeça. Dante, até onde você acha que vai viver? Até eu conseguir descobrir o que eu quero descobrir. E o que você quer descobrir? E como trazer a Jasmine de volta. Por quanto tempo você esperaria pra conseguir isso? Pra sempre. Você está disposto a esperar a eternidade por isso? Pra sempre. Só pra trazê-la de volta. Sim. Você percebe que esse ritual, que começa a fazer sentido na sua cabeça, ele é um ritual de destruição. Pra poder realizar ele, tudo que você precisa é... Me dá um segundo, aqui. Consumir meia porção de cinzas humanas e se concentrar no símbolo. Você vai dar um dano direto de 2d8 no seu alvo. Destruindo ele temporalmente. Desintegrando ele, se for o caso. Esse ritual gasta 5 pontos de ocultismo. E se você falhar, é de 1/1d6. O símbolo dele é o que está estampado no peito do coelho. Você sabe que você pode usar isso não só em humanos, como em objetos. Principalmente em carne, já que o elemento de morte é eficaz em carne e sangue. Esse que você aprende nesse ritual. Você também aumenta... Quantos por cento de exposição paranormal você tem? 15. 15. Você aumenta a sua exposição paranormal para 25. Isso significa que você vai ganhar metade da sua constituição em pontos de vida. Você vai ganhar... Pera, aqui eu ganho 6 de vida, então minha life pool vira 17. Exato. Você também ganha 1/5 dos seus pontos de ocultismo 2 vezes, então 2/5 dos seus pontos de ocultismo agora a mais nos seus pontos de ocultismo máximo. 17. Então você ganha 3. 6 pontos de ocultismo a mais. Tá. Então 23. E você se sente mais forte e mais apto. E minha Você também sanidade agora máxima desce pra descobre 75, né? que o Arthur tava escondendo essa força que ele sentiu. Mas ele sentiu o mesmo que você. E o Arthur também aumentou a vida dele, só que a gente não revelou. Agora a gente vai voltar pra eles com esse novo ritual. Eu diminuo minha sanidade máxima, mestre? Você aumenta a sua sanidade máxima. Não, pera, a sua sanidade não. Você vai diminuir. Não, você tava apto. Ela tá 85. Não, você tava 25. apto a transcender. Você tava apto a transcender. Você só perde sanidade se você não tiver apto a transcender. Se você Entendi. tentasse. Então a máxima continua 85. Continua 85, sim. Agora a gente vai voltar. Pera aí. Ok.
Vamos pra lá. Ah, meu Voltamos. Oi. Olá. Eu me sento na cama, eu saco o meu kit e eu quero dar uma medicina no Kaiser. Ok. Você, durante esse tempo todo, você pode dar uma medicina nele, dar um teste de medicina, ver se você consegue ter sucesso. O Joey tá ajoelhado do lado da cama, Vambora, assim, sucesso pegando na mão dele. extremo! Nice. Então, Você cura um D3, você cura 3 de vida do Kaiser. Nossa, mano. Kaiser, você Montanha começa a russa acordar de emoção. com dificuldade Sim. e com muita dor no meio desse processo. O Dante já volta do seu processo de transcender. Tudo bem, só pra constar, a Beatriz estava na porta porque ela tava indo falar com ele, ela viu ele fazendo tudo. Foi bem Eu tô rápido, com a cara lavada, mas tá escorrendo 2 lágrimas na minha cara. E eu só falo, então. Foi isso que fizeram com você. Eu dou uma tossida. tá, que aconteceu? Tá tudo bem? Kaiser, a granada. Eu não Eu sei, errei? foi tudo muito rápido. Você Eu errou tô um chorando pouquinho só. e Eu tô abraçando sentadinha ele na cama. na barriga dele, assim, do Kaiser. O Joey tá segurando a mão dele. Vocês se machucaram? Como assim? Vocês se machucaram? Para! Você se machucou, olha só! Você tá se sentindo melhor, amigo? Não. Eu desmaio de novo. Antes de você voltar, Beatriz, só falar. Desculpa, Bia, você me chamou? Eu só queria falar sobre em que dado momento do que estava acontecendo, eu ouvi um caminhão chegar, então provavelmente tem bastante gente se aproximando. Você ouviu um caminhão chegar? Eu Pera. ouvi um caminhão chegar. Pera, o quê? Eu saio. Eu saio Deve ser aqui. Deve ser mais um dos descarregamentos. Vocês Caraca, acham eu falei 3 que... vezes. Vocês acham que eles usam essa parte do prédio? Apesar de estar cheio dessas criaturas mortas, vocês acham que eles vêm aqui quando eles descarregam as pessoas? Desse lado, não sei. Eu acho que a Parecia gente tudo deveria. muito bem fechado. Eu acho que a gente Bom. deveria colocar esse armário aqui na porta e esperar até a gente ver o caminhão sair. Não é seguro sair agora. Mas eles sabem que a gente tá aqui. Foram eles que abaixaram o elevador. Mas eles talvez não saibam se a gente saiu ou não. É uma opção. Mestre, eu quero caminhar até onde tem o símbolo aqui na porta. Ok, o símbolo tá ali ainda. E a porta E a continua porta? cheia de sangue e carne nela. Dante, você pode vir aqui, por favor? Sim. Tem algo aqui. Eu achei que o coelho ia resolver isso, não? A porta ainda continua? Mestre. A porta continua cheia de sangue e carne. Sim. Eu quero que a gente tenha que destruir essa porta. Mas ela tá protegida por um ritual, não? Nossa, tá na hora de testar então. Testar o quê? Eu acabei descobrindo que o que fizeram com a Nina. Que foi? Eles usaram Tudo bem se ritual. você não quiser falar sobre, mas... Não posso falar, é um ritual. Eu acho que a gente poderia apenas esperar a van ir embora e assim que eles forem embora, eu acho que eu sei como destruir essa porta. Acho que essa porta tá protegendo a gente enquanto isso. Tudo bem, então. Tá, eu volto aqui. Vocês vão só esperar? Eu quero ver se tem tinta de tatuagem aqui já. Tá. Não, vou sair de Não tem perto tinta do aqui, é Kaiser. só roupa. Quanto tempo vocês pretendem esperar? Até a van ir embora, eu acho. Não. Você Depende vai esperar da pra rapaziada. sempre. Mestre, a gente Nossa. consegue ouvir Não é assim que pessoas caras circulando. estacionaram. Eles foram embora. assim, lembrando a situação que vocês deixaram esse orfanato, lembrando a situação de que vocês estão, eles não vão embora. A gente consegue ouvir pessoas circulando ou tá quieto Usa pra escutar. gente? Obrigada. Aqui. Nossa, velho. Sucesso bom.
você consegue escutar passos. Muitos passos. E Tem alguma janela? muitos existidos. Gente. Eu não sei vocês, mas eu tô ouvindo muita gente. E eu duvido que eles vão embora tão cedo. A gente não pode ficar aqui o dia todo. A gente não vai, sei lá, sobreviver à fome. Então... eu recomendo a gente pensar em algo pra abrir essa porta. E a gente vai lutar com eles de frente? Eu não consigo pensar em nada melhor do que isso. A gente pode tentar procurar pra ver se tem alguma coisa que a gente possa usar aqui dentro. Ou descobrir o que esse símbolo faz. E aí eu olho pra porta de novo, assim. Vocês viram, né? Tem um símbolo na porta. Eu não vi, aconteceu tudo muito rápido. Eu vou dar uma vasculhada. Vou dar uma vasculhada lá na parte de baixo. Pera, só uma pergunta. Eu levanto e olho pra Liz assim e começo tipo, a chorar, olhando pra ela assim. Em qual sala vocês deixaram o Guto? Agora eu vou na direção dela e dou um abração nela. Você deu um abraço no Dante. Ah, pode ser também. Vocês vêm chegando. Não. Gente, como é que a gente sai daqui? Os sobreviventes. Eu ignoro eles, eu abraço a Liz. Sinto muito, Liz. A gente só quer ir embora, por favor. A gente só quer ir embora. Aconteceu muito rápido. Arthur, o que... Ela você tá matou dizendo... tudo. Ela matou tudo. Eu me solto do abraço do Arthur e atravesso entre os dois aqui, assim. Eu passo entre eles e eu começo a correr pro corredor. Ok. Eu vou me aproximar deles. Moça, por favor, a gente só quer ir embora. Como é que abre essa porta? Ela tá sangrando. Escuta, tendo em vista tudo que aconteceu, a gente não vai conseguir sair daqui muito cedo. Então, a única Por coisa que eu não? posso... Porque tem mais gente chegando. E eles ficar não são fazendo. Ficar aqui nossos. dentro vai resolver o quê? É melhor que vinha mais ainda. Joey, eu posso te pedir um favor? A gente tá importante- tentando o máximo. O importante é que vocês não fiquem nessa linha de fogo cruzado. A única coisa que eu posso sugerir pra vocês é que vocês se escondam. Seja dentro de algum armário, seja debaixo de alguma cama e deixa a gente saber, porque quando tudo isso passar, a gente volta pra buscar vocês, mas a gente não pode arriscar. Vocês viram o que aconteceu. A gente só quer ir embora, por favor, moça, eu não aguento mais. Você tem que aguentar mais um pouco. Você poderia fazer isso, Você- você poderia Oh, desculpa, pode falar? se esconder, fazer o que eu disse. Não aguento mais esconder, meu Deus do céu. Ela volta aqui com o cara. Liz, você chega Vocês podem correndo esperar com o nosso amigo. e você vê jogado ao lado, mais pra frente. Pera, cadê? Ah, o Guto, na real, ele tá morto, eu tirei ele porque ele tá meio bugado. Deixa eu puxar ele de novo. Aqui. Você encontra ele morto, caído no chão, com o rosto completamente desfigurado. Sem os olhos, com a boca aberta. Igual o Gonzales, O bombeiro. E o bombeiro. E... o primeiro bombeiro que você encontrou no seu primeiro caso. O seu primeiro zumbi de sangue, a sua primeira criatura paranormal. Guto! Mais uma vez. E vocês ouvem a Liz gritando, Guto! O Joey vai correndo lá. Joey, espera. O que foi, Dante? Mais um não! Não tem mais o que você possa fazer pelo Guto. Mas tem algo que eu posso fazer pela Liz. Eu acho que nesse momento a gente tem que focar mais no que a gente pode fazer por todos nós. Eu acho que aquela parede eu queria testar pra ver se você conseguia quebrar ela com sua katana. Eu enxugo as lágrimas assim e falo. Ele tem razão, Joey. Então Se vai lá. você quer ajudar a Liz, é melhor a gente tirar ela daqui logo. Então vai lá falar com ela. Ela não merece passar por isso sozinha. Guto, não! Por favor! Mestre, eu olho do lado do Guto, o Thiago tá sentado do lado do corpo. Mais um não, por favor! Minha culpa de novo, não! Não é sua culpa, Alice. Sério, você não se culpa por isso. Ele veio pra cá por minha causa. Ele tava me seguindo, ele tava seguindo os meus traços, porque eu sempre deixo coisa pra trás. Ele não tava seguindo seus traços, ele tava trilhando o próprio caminho e às vezes
Oh, não, isso é Igual o Thiago. você trilhou! Ah, tá. O Thiago. Todos! Falei, De ixi. boa. Todos trilharam o caminho. Junto comigo. E nenhum deles sobreviveu. Então, eles ainda estão vivos, Liz. Eles ainda estão vivos dentro de você, minha querida. Como memórias. Que nem eu. Eu tô aqui com você, não tô? Eu só queria poder te dar um abraço de novo, Thiago. Eu só queria você pra me dizer que tudo vai ficar bem. Porque eu não aguento mais. Eu aguentei demais, mas eu não aguento mais ver pessoas morrendo. Não dá mais pra mim. Não dá. Você Enquanto é muito isso- forte, Liz. Você é muito forte. Sério, não deixa... Tudo que você passou, poucas pessoas aguentariam. Você é muito forte, minha querida. Você é muito forte. Você morreu com um sorriso no rosto, sabendo que estava salvando todo mundo. Você lutou por mim por décadas durante a minha visão. Eu assisti você lutar até o fim. E o que eu tô fazendo? Eu fiz todo mundo parar dentro desse orfanato. Todos. Todos eles. Não é sua culpa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer que você viva com um sorriso no rosto. Então, seca essas lágrimas e... Infelizmente o Guto morreu hoje, mas olha pra trás, olha quantos viveram. Não pensa quantos morreram aqui, pensa em quantos viveram e o que você pode fazer pelos que viveram. Ninguém mais vai morrer, Thiago. Mestre, enquanto tava rolando Thiago isso, eu tava indo no desaparece. caminho. Eu posso ter ouvido pelo menos um pouquinho dela falando isso? Sim. Tá, eu quero chegar, ela tá ajoelhada ou ela tá em pé? Não sei. Eu tô em pé, mas eu tô tipo assim com a cabeça pra baixo, assim, chorando. Tá, eu quero chegar, colocar a mão na cabeça dela assim. Falar, ei, olha pra mim. Tá vendo isso aqui? Aí eu vou pegar a mão dela e colocar na minha cicatriz assim. Era pra eu ter morrido esse dia, Alice. E você me salvou. Você tem que parar de ficar se diminuindo desse jeito. Você é incrível. Você ajudou muita gente, mas você só vê o lado negativo toda hora. Você sempre ajuda a gente, Liz. Sem você, a gente não é nada. Não fala assim, Arthur. Vocês são incríveis, vocês são tudo. Vocês conseguiram me encontrar. A gente só conseguiu te encontrar porque era você. Você já armou tudo pra gente conseguir te achar. Se fosse outra pessoa, a gente nem ia conseguir chegar aqui, porque você já deixou tudo pronto, a gente só seguiu as pistas. Você Sabe, tem que Arthur? parar. Existia um nome pra nossa equipe ser equipe E. Existia um motivo pra isso. É porque durante esse tempo que eu tava aqui, durante o tempo que eu fiquei presa na mão daquele bicho, eu nunca deixei de ter esperança em vocês. Eu queria desistir, em vários momentos eu queria desistir. Mas vocês são a minha esperança. Vocês sempre vão ser. E eu faço um carinho assim no ombro dele. Eu coloco a mão na mão dela, no ombro e falo: eu tenho medo e choro todos os dias, Liz. Eu sou fraco e essas coisas, sabe? E o único motivo de eu ainda respirar é porque vocês ainda existem. Obrigada, Então, Arthur. por favor, para de se diminuir na minha frente, porque você acaba machucando mais o meu coração do que tudo. Tá bom? Desculpa, meu querido. E eu dou um abração nele. Eu retribuo. Enquanto isso, Dante e o pessoal aqui em cima, o que vocês fazem? Você tem cinzas Dante, de qual é a humanas, sua ideia? Dante? Eu tenho, mas eu não tenho ponto de ocultismo. Eu ganhei ponto de ocultismo Você flat ganhou. também? Não, aqueles que você ganhou. Eu ganhei flat também? Foi tipo máximo e Isso, flat? máximo e flat, é. Não, aí você tá brincando pra caralho comigo. Eu ganhei 6. Isso. Você falou, né? Tinha 17, ganhei 6. Isso. Ah, brinca pra caralho. Então. Pera aí, deixa eu entrar em personagem que eu tô rindo aí, desculpa. É foda. Joey, você pode tentar cortar essa parede? Mas do que ela é feita? Parece de carne e osso. Ok. Ah,
Você pode pedir pros sobreviventes esperarem com o Kaiser? Eu não sei o que tem aqui do outro lado. Não pode ser. Kaiser, você acorda de novo. Fraco. Mas você levanta. Eu sento na cama e vou acender um cigarro. Ok. Pode tirar os acordados aí. Demorou. Eu vou tentar cortar então. Pega o Você isqueiro do pega a sua Galderos. espada, você enfia, você vê que ele entra um pouquinho e a porta meio que regenera o que você cortou. Conseguiu, Joey? A porta se regenera. Precisa ver se não tem jeito. Pode sair da frente, Joey. Não pra quebrar essa porta. Ok. Você vai assoprar aquele negócio de novo? Não. Tá. Eu quero pegar o giz e desenhar o símbolo no chão. Tá. Eu posso ter subido com o Arthur nesse meio tempo? Claro. Então eu ia fazer antes de... Você tá com o coelhinho ainda, não tá? Você não precisa desenhar se você tiver com o coelho. Não, tá lá atrás. Eu deixei lá. Eu nem quero ver aquele coelho Tá. mais. Muita raiva daquele coelho. Tá. Você desenha então um símbolo pequenininho rapidamente na sua frente. Tá. Eu subo nele, passo a toca como eu quero que seja esse spell. Pode, você decide como ele funciona. Você sabe como ele funciona, só decide o visual. Lembrando que posso as subir cores com o são Arthur? pretas. Precisa ter cor? Preto. Mas precisa ter cor? Não. Tá. Eu quero... Você que decide o visual. Tá. Isso não, pera, vocês estão tendo aquela conversa ainda. Vocês vão chegar já com o Eu modelo queria resolvido. ver. Só vou deixar a gente aqui então. Tá, vocês podem chegar no finalzinho. Vocês podem chegar no finalzinho pra ver. Eu queria ver Tá, o finalzinho. vocês chegam agora. Tá. Posso fazer o ritual? Por favor. Tá, eu subo em cima do círculo. Eu fico só reto, eu estendo os dois braços assim, abro. E aí, as veias do braço esquerdo e direito fica tudo preto. Ok. Todas as vezes. Começa a ficar muito grossa, meio que estralado o braço. E aí na hora eu falo rotura. E bato. Assim a mão. Na mesma hora que eu bato, pum, explode a porta. Ou dá o dano na porta, Não, né? A porta começa a desintegrar. A carne vai ficando podre. Ela tenta se recuperar, mas é como se tivesse uma força mais forte empurrando ela e gravitacionando ela com o tempo. Ela vai desintegrando como se fosse o processo de uma carne apodrecendo em anos. Desintegrando na frente de vocês até não sobrar nada, só uma mancha. Rolagem de exposição paranormal? Sim. Fracasso. Você toma o 1 de 6 de sanidade. Como sempre, né? Deixa eu rolar aqui. Tá. 1. Você toma 1 de sanidade. Glória, Senhor. Uma ideia parecida com a da cura toma a sua cabeça. Vocês veem o caminho mais à frente. O dia Eu amanhecendo vi o bastante. finalzinho? Vocês todos chegaram agora, no final. Vocês viram a porta mano. sendo desintegrada. Pra tu ver, Thiago chutava, nós explode. Você desintegra. Bagulho doido. Que bom que vocês resolveram a porta. Acho que a gente pode ir agora, né? Liz, eu sinto muito pelo que aconteceu. Tudo bem, Joey. É pelo bem maior. Pessoal, cuidado. O Joey equipa as coisas e vai escoltando pra frente. Eu posso ter reparado que o Kaiser acordou? Sim, todos acordaram. Tava Ele bem tá na do porta, lado de beleza. vocês, sim. Ele já tá do nosso lado? Isso. Eu tava sentado na cama fumando Ele ainda. tava do lado. Vocês sentiram o cheiro de cigarro. Tá. Opa. Você tá se sentindo bem? Eu vou me aproximar. Eu acho que sim. Obrigado. Mestre, eu tô bugado. Você acha que tá em condições de continuar? Não sei, deixa eu ver. Aí eu tento ficar em pé. Você consegue com dificuldade, mas você consegue. Tá, eu dou uma cambalhada, Tá, eu acho que eu consigo. E você quer continuar agora? Quer dar um tempo? A gente tem que sair daqui, né? Sim. Obrigado. Então, Eu olho precisa de rapidinho, apoio? eu olho rapidinho no seu olho, assim, rápido. Assim, Precisa de apoio? Não, tá tudo bem. Obrigado. Eu vou indo atrás dele meio assim, tipo, Ok. pra ele não Vocês se então perder. veem essa porta desintegrada e o caminho livre à frente. Vocês vão? Sim. Eu vou indo perto do Joey. Ok. aqui. Vocês vão seguindo em frente. E vocês conseguem começar a ouvir. Quanto mais vocês se aproximam da porta que vai para a área externa,
Cada vez mais e mais existidos gemendo ao mesmo tempo. São muitos, são dezenas, são muitos. Todos falando nomes diferentes. Tem vários ao lado de vocês. Vocês já podem chegar aqui na frente bastante. Tá. Os NPCs foram juntos. Sim, tá. eles estão vindo juntos. Tá. Joey, você vê essa cena com dezenas de existidos por todos os lados. E você vê que da esquerda estão vindo mais, bloqueando o caminho pra cá também. Vindo de todos os lados. E eles começam a alguns caminhar na direção de vocês. Pessoal, Eu tô a gente pensando. tá um pouco encurralado. Eu tô pensando. Tem muitas dessas criaturas. Meu Deus. Eu... Vocês veem Pessoal, uma o elevador abertura tá aí? leve logo à frente de vocês. Um caminho entre eles. Ok. Eles estão todos caminhando bem devagar. Ok. Vamos tentar passar pelo meio. Não tem outra saída. Eles vão se movendo, vão se espalhando. Vocês todos vão meio juntos. Eles Não estão tem bem jeito, devagar, a gente pessoal. consegue passar. Chega todo alô? mundo pertinho, vem. É, então, o que vocês Vamos vão ver, fazer? Beatriz. Eu tô esperando Tá, a ação de tô vocês. esperando pra Também, você é. mexer aqui. Vamos Beatriz e dar Dante. todo mundo. A ação de Ajudem o vocês é mais Kaiser, por importante favor. narrada do que o boneco, não se esqueçam. Narrem o que vocês estão É. fazendo. Tava Vem, mudado, por mano. favor. É só uma mula. As pessoas O atrás. Joey vai O que a gente passando. fez? A gente vai passar caminhando. Vem comigo, eu dou a mão pra o cara que não... Ok, ela não pega a mão tem dele dinheiro. também e você vai levando os três. Tá. O Joey vai passando pelo meio, vai tentando não encostar. Vocês vão passando e as criaturas vão tentando segurar vocês. Vários deles vão agarrando vocês e pegando a roupa de vocês. Eu preciso de um teste de força de todo mundo. Nossa senhora. Putz. E todos eles. Nossa, extremo. Todos eles Sucesso falando bom. os próprios nomes em Fracasso. repetido. Tá, quem fracassou começa a ficar preso e cercado. E vocês vão entrando cada vez mais. Vocês vão pode se botar aqui no meio já do negócio, mais ou menos. Alguns de vocês vão conseguindo passar. E tá ficando cada vez mais tenso. Cada vez mais. E eles vão segurando os itens de vocês. E eles começam a puxar os itens, as mochilas de vocês e as armas. Eu preciso de mais um Eu teste dei de força. desastre, mestre. Desastre. Eles puxam a sua mochila fora. Eles puxam os seus itens. Você tá sem item nenhum. Alguns deles pegam as armas de vocês e começam a puxar. Mais um teste de força? Pode fazer mais um teste de força. Vocês. Tirei bom. Só a Beatriz e o Dante conseguiram passar, né? Vocês são segurados e cercados. E tem Normal. muitos. Chega a ser desesperador. Vocês estão no meio de uma multidão. É tipo uma horda enorme. E os de longe começam a vir na direção de vocês e falar o nome deles também. Eles não param. Eles todos. E de Eu repente, tirei... todos eles param. E ficam quietos. O que tá acontecendo? Ei, isso não aconteceu antes. Continua andando. Vamos indo. Continua andando, Continua continua andando. andando. Vocês Não começam param. a caminhar e todos eles param. Aproveita. E de repente vocês começam a ouvir um do lado. Kion! E outro mais ao lado. Kion! 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 E todos começam a falar. Kion! 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 Para Vamos aí, embora daqui. para aí. E eles repetem. Kion! 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 E todos eles começam a caminhar pra frente, na direção de vocês estão indo. Kion! 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 E eles começam a gritar. Kion! 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 De todos os lados. E puf! Vocês veem um caminhão acendendo o farol, um novo. A luz é forte vindo da entrada. Todos os existidos olham para esse caminhão e uma silhueta encapuzada parece vir da frente dele. Ele caminha lentamente. Ele tem os olhos completamente brancos e vazios.
o cabelo loiro, os pés descalços e as tatuagens de texto. Ele vem caminhando, iluminado pela luz, atrás. Muitas outras silhuetas, atrás dele, são vistas, saindo desse caminhão também. Ele vem caminhando lentamente, acompanhado de outras pessoas. E Dante, Beatrice e Elizabeth, vocês reconhecem esse homem encapuzado. É o Leonardo Gomes, o melhor amigo de Dante, que foi brutalmente assassinado por uma criatura. O homem que o Luciano fez o acordo para salvar o marido. O homem que estava presente nos flashes da memória da Beatrice quando ela sofreu o ritual. Foi esse homem, Elizabeth, que fez você descobrir a existência do paranormal. Foi graças à morte dele no começo do ano que você se juntou à Ordem e foi para sua primeira missão. Graças à morte desse homem, de pé, caminhando na direção de vocês. Todos os existidos abrem caminho para vocês passarem e irem encontrar ele. Dante, que está na frente, é recebido, ele vem caminhando lentamente e coloca as mãos no seu rosto, por lá nos seus olhos. Léo? Você sente, ele é puxado para trás. Você ouve um barulho de corrente e você percebe um homem atrás dele, com cabelo preto, vendas nos olhos, uma espécie de pala, um poncho preto, dourado. Ele puxa ele por uma corrente e fala: Volta aqui, Kian. O que é que você tá fazendo com o Léo? Ele vem caminhando na direção de vocês. Atrás dele tem inúmeros ocultistas. Aqui. Muitos deles. Alguns vocês já reconhecem, como o Anthony, o Henry. Vários outros vocês nunca viram antes. Dentre eles você reconhece a Nube Dante, Gregory, Hannah e vários outros. O Kian é puxado pra trás e repete Kian e volta. Eu quero chegar mais perto. O que é que você... Vocês todos são reconheço. paralisados Beatriz pelo medo. também. Oi, Gaspar. Na vida real mesmo. Conhece que é o Gal? Você reconhece o Gal, sim. Quanto tempo, né? Gal, o que é que você fez com todos os meus irmãos? O que eu fiz? Não é minha função te dizer isso agora. O que é que você fez a Nube fazer com a Nina? Por que você fez o que você fez com a Nina? Eu já disse Você que acha não que a é Nina minha função merecia? te dizer isso agora. E você acha que a Nina merecia? Gaspar. Gaspar, Você vê o Henry vindo aqui dando uns passos pra frente quando você pergunta a Nina. Ela foi a primeira que eu experimentei. Depois que eu acordei. Depois que eu entendi que era uma delícia. todo mundo tem sua função aqui, Gaspar. Você já vai entender isso. Eu admito que eu tô bem feliz de vocês terem chegado aqui finalmente. Eu esperei um tempo por isso. Depois de todos esses anos, a gente se encontrando, eu só esperava que vocês fossem um pouco mais fortes. Vocês estão muito fracos pra desconjuração ainda. Como assim você esperava a gente? E ainda faltam algumas peças. Inclusive, eu não sei nem como fazer, porque você teve todo o tempo do mundo, Gaspar, pra se tornar mais forte. Você teve toda a motivação do mundo pra se tornar mais forte. Até porque se você fizesse isso, você tinha conseguido proteger ela, né? Você já esqueceu? Da Jasmine? Não fala o nome dela. Não fala o nome dela. Ou você é fraco. E é por isso que você não tá pronto ainda. Eu vou te matar. E a Lilian, hein?
Cadê a Lilian? Eu sei que ela tá aqui. Cadê você, Lilian? Você vê, Aparece Gal, pra mim. a Lilian logo atrás de Dante, um pouco ao lado. Eu não Oi, respondo. Lilian. Você não vai falar comigo? Engraçado. Você vê acorrentado ao Gal também 2 criaturas, uma enorme de 4 braços, com tatuagens ao redor do corpo todo e um grande símbolo em uma língua que vocês não conhecem na cabeça. A outra ao lado dele, similar. Essas eram as criaturas que você viu no caminhão outro dia, Kaiser. Só que agora de perto. Elas são assustadoras, bizarras, desumanas. Kian também tá acorrentado, assim como elas. Ele só olha vazio pra vocês. Eu achei, Lilian, que apesar de fraca e não saber nada, você podia falar. Não vou responder. Saber tudo é perder tudo. Você tinha que lembrar disso antes. Mas ninguém cumpriu o papel ainda. O caminho tá traçado, mas ainda falta um pouco. Eu encosto um pouquinho no Dante, assim, perto do ouvido dele. Porque ele tá acorrentando um ocultista. Dante? Dante! Você tá mutado. Desculpa, eu tava mutado. Eu chego mais perto do Léo. Eu só ignorei o que a Alice falou. Eu tô com muita raiva. Eu olho Eu dou perto do um Léo. passinho pra trás, assim. Eu quero colocar a mão no Essa rosto do moça, Léo. quando vocês Fica começam a do se lado do movimentar Dante. pra cima dele, essa moça de trás, com um leque, ela abre o leque. Eu vou pedir pra todos vocês fazerem um teste de constituição pra mim. Não aguento mais ouvir isso, maluco. Falhei. Normal. Um desastre. Normal. Tirei bom. Ninguém tirou extremo? Não, tirei Não. bom. Ok. Todos vocês sentem um choque dentro da espinha, dentro do sistema nervoso de vocês e congelam. Vocês ficam paralisados. É similar ao que eu senti antes com o monstro? Similar, mas bem mais forte. Bem mais forte. E bem pior. Mas estão todos de Consigo pé, falar eles estão ainda? parados de pé. Estão todos de pé, sim. Não é Tá. como se eles estivessem tremendo, eles só não conseguem, tipo, fazer nenhuma ação ativa. Eles conseguem falar? Conseguem, sim. É só, Tá. eles não conseguem, tipo, ir pra cima de você. Tá. Ah, minha mão tá travada no rosto do Léo, então, né? Você tava no Los Léo, sim. Tá... Ele olha pra você Kian, e bota a mão no seu rosto também e olha no fundo dos seus olhos. Eu puxo ele de novo, eu puxo ele de novo. O Kian, Eu vou te salvar, Léo. ele puxa. Kian, volta aqui. O caminho tá quase traçado, mas quase. Ainda falta bastante. Só que alguém já realizou seu papel aqui. E esse espaço tem que ser preenchido por uma nova peça. Eu vou em direção a Elizabeth. Ok. Fica longe dela. Eu paro de frente pra ela. Eu consigo sentir seu fedor, seu ocultistinha de Assim merda. que o Joey fala, eu viro ela de frente pro Joey. Ei! Tira a mão dela! Eu viro ela de frente pro Joey Você tá olhando e pro paro Joey. entre os dois. Eu Ele paro traz entre o os dois. Kian junto com ele aqui. E as outras 2 criaturas. Vocês veem essa criatura enorme, de 4 braços costurados. Vai, tu. E a outra parece emanar uma aura poderosa dela. Joey, fecha os olhos. Eu Não. chego bem perto do ouvido dela, e falo assim: arrogância, né? De achar que nada vai acontecer, porque é tudo por causa deles. É tudo por causa deles, não é? Como que algo podia dar errado, hein? Você sabe tudo que você fez. Ai. Eu quero usar um ritual de controle mental no Joey. Posso? Pode usar. Joey, preciso que você faça um teste. Primeiro deixa o Joey fazer um teste de poder, por favor. Aí. Tá, eu preciso que você faça um teste de poder agora, Gal. Poder? Isso. Rolou certinho? Não, você tem que clicar no dado.
Eu cliquei. Apareceu aí? Tá carregando. Eternamente. Eu rolo pra você, peraí. Quer que eu dê um refresh aqui? Não Ou precisa, eu rolo aqui. Tá. Tá. Você controla o que você quer que ele faça. Tá, eu quero que ele saque a katana, ajoelhe no chão. Ele tá com a espada, não tá? Ele tá com a espada, sim. Ajoelhe no chão, entregue ela pra mim, bem bonitinho. Joey, assim. você Fazendo reverência. Contra a sua vontade, você não consegue evitar. Você puxa tremendo a espada. E se ajoelha. Eu fico olhando durante um tempo, eu olho pra todo mundo. Todo mundo consegue ver, porque eles não conseguem se mexer. Todos conseguem, eles estão todos olhando, sim. Tá, estão todos de frente, ok. Sim. Aí eu paro, pego a espada da mão dele. Desgraçado. Olho pra Elizabeth e falo... Eu acho melhor você prestar bastante atenção no que vai acontecer agora. Aí eu olho pro Joe e falo... Você também. Eu não quero que... ninguém esqueça disso aqui. Seria impossível encontrar um poder muito acima de vocês, né? É isso que vocês pensam. Injusto, na verdade, provavelmente. É a palavra que eu acho que vocês gostariam de usar. Eu coloco a espada, eu encosto a katana na garganta do Joey, bem no meio do pescoço, pra ele sentir o corte. Eu quero que ele sinta a lâmina fria no meio da garganta dele, pressionando. Ok. Fazendo, não cortando, mas quase furando a pele. Talvez furando de leve a pele, mas só pra ele sentir, tipo, a pressão da própria katana. Não encosta no meu filho! Para, por favor! Aí eu paro, como eu tô de lado pros dois, eu olho, sorrio pra um, sorrio pro outro. Injustiça, né? Muito prazer. Eu sou a injustiça. Eu viro a espada e cravo no meio do peito da Liz. A espada dá 14 de dano, né, Joey? Liz, você sente a lâmina entrando no seu peito, atravessando a sua carne e saindo pelas suas costas. Você sente seu coração batendo e cortando com a lâmina a cada batida. O sangue eu vou pressionando a espada, cada vez mais pra dentro dela, pra transpassar ela cada vez mais. A espada te empurrando pra trás. Você olha pra frente e você vê o olhar desesperado do Joey. E o olhar vazio do primeiro homem que você... O cara que fez você entrar no mundo ocultista. Eu tenho direito a últimas palavras? O que você tá pensando agora, Alice? E eu quero que você pense, mas não me diga ainda a última frase que ela vai falar. Mas o que tá passando pela sua cabeça? Eu consigo ver a Liz, O que ela tá vendo agora? pequenininha, aos 3 anos de idade, segurando a mão da mãe dela. Elas estão indo pela primeira vez tomar sorvete juntas. E a Liz consegue sentir o sabor doce do primeiro sorvete de chocolate que ela botou na boca. Ela consegue ver os cabelos da mãe dela sacudindo de um jeito bem suave, passando pelo rosto. Os cabelos cacheados e longos da Lucille, que fazem um movimento suave com o vento. Eu não puxo a espada de volta. Sim. Eu deixo cravada nela. A espada continua te empurrando pra trás, Liz. Ela Você continua olha de pé? Você olha pro Joey, você olha pro Kian, você olha pro Arthur, Liz. pro Kaiser. Liz, me perdoa, não sou eu. Não sou eu. Você abre a boca para dizer a última frase que você pensou. Você consegue cuspir sangue. Você não vai dizer essa frase, Liz. A espada é enfiada no chão. Não. E você fica suspensa. Não. Você sente Não. a última batida do seu coração. E o mundo apaga. Você tá morta, Liz. Filho da puta! Tu acha que tu conhece a morte, é? Eu olho pro lado, Tu acha que tu conhece a morte? eu olho pro outro, eu olho pro Joey. Tu ainda vai conhecer. Kian quis assim. Kian quis assim. E vai ser assim. Eu olho pra todo mundo em volta e falo assim: leva eles de volta pras celas. Levam todos eles de volta pras celas. Vocês veem todos aqueles cultistas se movimentando. Os encapuzados passam. Vocês veem o sorriso de vários. O Henry dá risada.
e vocês começam a ser levados. E é aqui... Eu olho pro Joey. Deixa eu só dar uma frase final, por favor, antes do aqui. Eu olho no fundo do olho do Joey, me aproximo e falo assim: a desconjuração não acabou. As peças, elas precisam continuar se movendo pra etapa final. Quem sabe? Mestre, eu consigo falar? Eu vou deixar você falar. Então eu dou uma cuspida. Se eu consigo falar, eu cuspo. Você cospe. Ele fala Kian sabe, você cospe. E é aqui que a gente termina esse episódio de Desconjuração. Foi um episódio longo, recorde, intenso. E é isso. Você não precisa pagar minha terapia, mano, mas se você quiser ficar em cal comigo, conversando comigo pelo menos. Eu faço. Depois. Muito obrigado. Obrigado. A todos vocês, bem-vindo. Gal, João, a Desconjuração. Puta que pariu. E a gente continua sábado que vem às 18 horas. O futuro dessa história. Muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado por fazerem parte disso. Nossa, se fuder. E agora eu deixo vocês até sábado que vem às 18 horas. Obrigado por ser uma jogadora incrível, Gabi. Obrigada pelo convite. Eu espero. Vamos ver o que mais surge por aí. Boa noite. Tchau, gente.